Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Pedro Pinheiro. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pop. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. No Concentração, no Jogo Aberto, nas jornadas, estamos aqui firmes, que nem agora, 14h05, abrimos o microfone esportivo da Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, rodada dupla, 15h30, majestoso, tem Ponte Portuguesa Santista, Campeonato Paulista da Série A2. E o Guarani joga às 16h, meia hora depois começa a Araraquara, com Boles e Tigrão, tá? Ponte Santista com Batista, CH e Gregor, tá bom? Vamos transmitir na íntegra o jogo da Ponte, só que no intervalo passamos para o Guarani, o Boles transmite, termina, começa o segundo tempo na Ponte, volta a transmissão, Batista Majestoso e tal. Quando terminar o jogo do Majestoso, Batista passa para o Boles, 30 minutos finais de Guarani e Ferroviária. Então, você quer ver só uma coisa? Das 15h30 até as 18 horas, a bola aqui não vai parar, hein? Não vai parar. Estamos começando agora, vamos tocar a bola, desde já, tá? Então, 15h30 Ponte, 16 horas o Guarani direto, sendo que a transmissão na íntegra é o jogo da Ponte, tá bom? Meus amigos, nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci, Rodrigo Dreyer. Olha, uma informação aqui no Paulista da Série A2, hoje de manhã tem sempre um jogo sábado pela manhã, lá em Barueri, o Novo Horizontino, que vinha de 5 vitórias, perdeu. Oeste 1, Novo Horizontino 0. E aí, então, é um resultado bom para a Ponte, tá? O Novo Horizontino vinha que vinha, a Ponte tem 25, a Santista tem 22 e o Novo Horizontino tem 22 também, tá? Então, se a Ponte pontuar, ela abre uma vantagem sobre o Novo Horizontino e abre uma vantagem, ou segura a Portuguesa Santista, né? Porque é o tal negócio, quanto mais pontos somar, melhor. Na próxima fase, quartas de final, jogos de ida e volta, decide em casa quem fez mais pontos, quem teve melhor campanha. Aí, se por acaso a Ponte passar para a semifinal, e é na semifinal que vai decidir se sobe ou não, tá? Na semifinal, vamos conhecer os 2 clubes que sobem, são 2 que sobem. Na semifinal, vai somar os pontos dessa primeira fase, mais os pontos das quartas de final. Aí, quem tem mais pontos decide em casa, porque a semifinal também é turno e retorno. Aí, se por acaso a Ponte subir, ela vai para a final. Bom, como é que vai ser a final? Soma os pontos dessa fase, soma os pontos das quartas de final, soma os pontos da semifinal e compara com o seu adversário. Quem tem mais ponto vai decidir em casa. Então, todo jogo é uma decisão. Hoje, por exemplo, Ponte Santista é uma decisão, né? A Ponte lutando para somar, para tomar distância da Santista. Se por acaso pegar Santista nas quartas, na semifinal ou na semifinal, isso evidentemente, estou falando se ela for chegar, né? Evidência. Então, aí a Ponte, ela tem vantagem, né? Então tem que somar mais pontos. Então é decisão e por vários motivos, né? E a Ponte com elenco reduzido, Macaca com agenda espremida, dia 28 joga pela Copa do Brasil em Teresina contra o Fluminense do Piauí e assim vai. Olha, conosco o CH também, o Gleger Zorzin, daqui a pouco o Batista. Antes, porém, contudo, eu vou pedir pro Vladimir Catarino que fale a respeito do Guarani, hein? O Bugre tentando a sua recuperação em Araraquara contra a Ferroviária. O Paulistão é assim, você muda o discurso rapidinho. Tem rodada que você tá lutando para se classificar. Se não for bem, é impressionante. Bom, tá lutando para não cair. Você muda rapidinho o discurso, porque o Paulistão permite isso. O tipo do regulamento que é feito permite isso. E o Bugre em Catarino, um abraço, boa tarde. Fala, Edu Pinheiro, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está ligado conosco no Concentração. Pois é,
Daqui a pouquinho o Guarani volta a campo, tentando juntar os cacos, se recuperar da derrota da última quarta-feira, quando foi goleado pelo São Bernardo pelo placar de 5-1. Derrota histórica e que rendeu ainda muitas feridas aos torcedores do Bugre. O time vai ter mudanças. De forma obrigatória, o técnico Mozart vai precisar mudar na equipe. Daqui a pouco a gente fala sobre as principais alterações e também sobre a perspectiva de escalação do time. Mas quem falou sobre o jogo e também sobre o campeonato que o Guarani está fazendo é o Giovanni Augusto, meia, principal destaque do time, que inclusive deu assistência para o único gol marcado contra o São Bernardo. O Giovanni Augusto começou falando exatamente sobre a expectativa para essa partida do jogo de hoje, que já pode ser considerada como uma final dentro do Guarani. É verdade, um jogo muito difícil, né? Na verdade, vai ser uma final de campeonato para a gente, tanto para a equipe da Ferroviária. Mas acredito que a gente chegou uma parte do campeonato que agora é superação, né? Ainda mais tratando de Guarani, com a grandeza que tem. Então a gente tem que se superar para que a gente possa fazer mais um grande jogo fora de casa, mesmo sabendo que não vai ser fácil, mas nós temos totais condições, respeitando muito a equipe da Ferroviária, mas nós temos que buscar o jogo, propor e, se Deus quiser, a gente sair com mais uma vitória. Segundo o Giovanni Augusto, Edu e ouvintes do Concentração, torcedor bugrino, faltou ao Guarani na partida contra o São Bernardo a mesma disposição que a equipe vinha apresentando nas partidas anteriores. Ele afirmou que isso foi fundamental para a derrota do time na última quarta-feira. Exatamente. A gente tem que chamar a responsabilidade. Acredito que a gente conseguiu a vitória contra a equipe do São Bento, propondo o jogo, indo para cima do adversário, né? Então acredito que amanhã a gente tem tudo para fazer mais um grande jogo, mas sabendo que não vai ser fácil. E acredito que a gente possa entrar um pouquinho mais concentrado, porque quando a gente está focado, está unido, a nossa equipe fica muito forte. Lembrando que antes da derrota para o São Bernardo, o Guarani havia conquistado 2 vitórias importantíssimas, né? Sobre a Portuguesa no Brinco e sobre o São Bento, jogando na cidade de Sorocaba. O Giovanni Augusto falou sobre as lições que a equipe do Guarani deve tomar dessas partidas onde venceu, principalmente a contra o São Bento fora de casa, para voltar a triunfar, desta vez jogando na cidade de Araraquara. O Campeonato Paulista é muito difícil, né? São muitas equipes de qualidade, jogadores de qualidade que vêm para poder se empregar durante o restante do ano, né? Então são jogos muito difíceis. Acho que a gente tem que tirar de proveito aquilo que a gente fez nos jogos que a gente venceu as equipes adversárias. No meu ponto de vista, a gente foi um pouquinho mais competitivo do que os jogos que a gente acabou perdendo. Então acho que se tem alguma coisa para a gente tirar de lição nesse campeonato é competir, né? Então acredito que amanhã a gente vai entrar com esse pensamento de competir de igual para igual com a equipe do Ferroviário, porque qualidade nossa equipe tem. Então se a gente conseguir equilibrar isso, acredito que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. Pois bem, Edu, então dentro desta ideia de juntar os cacos, de remontar a equipe e voltar a vencer para afastar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento e ainda pensar em classificação, o Guarani vai a Araraquara com mudanças, com problemas, né? Já havia a suspensão de 2 jogadores titulares que foram expulsos na última partida, o Castan e o Jamerson estavam fora, já estava certo, né? Suspensão automática, mas o técnico Mozart ganhou mais 2 problemas, né? Informação dada em primeira mão pelo portal do Carlos Batista, o goleiro Kozinski, que voltaria ao time titular, lembrando que o Tony falhou contra o São Bernardo, e também o Mike, que seriam titulares contra a Ferroviária, eles se lesionaram na atividade desta sexta-feira e sequer viajaram para Araraquara, aumentando, portanto, o número de desfalques do técnico Mozart. Com isso, o provável time do Guarani, que irá a campo contra a Ferroviária, deverá ter Tony, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos e Titi, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Gênison. Lembrando que o Richard Rios é a novidade, ele que cumpriu suspensão automática contra o São Bernardo, volta ao time nesta partida contra a Ferroviária. Independente da equipe que vai a campo, é fundamental o Bugre mudar a sua atitude, buscar a vitória para afastar de vez a questão do rebaixamento, quem sabe ainda pensar em classificação à próxima fase. Com certeza a gente vai acompanhar e vai trazer todas as emoções, todos os detalhes desta partida entre Ferroviária e Guarani daqui a pouquinho. Edu. Tá bom, muito obrigado, Catarino. Então corre pro Majestoso, daqui a pouco eu te chamo, hein? Informações da Macaca, já com você, ok?
Olha, Giovanni Augusto falou e o contrato dele termina agora, final do Paulistão, hein? Ninguém fala nada, todo mundo quieto. A gente sabe que é difícil, é meia. O Giovanni Augusto, o Richard Rios, o colombiano, bom para Chuchu, e o Jamerson, né? São os três, na minha muito humilde opinião, os três principais jogadores do elenco do Guarani. Chegou agora essa dupla aí, o Castan e o Lucão, a dupla de zagueiros, está indo bem, se bem que no último jogo todo mundo foi mal, é evidente. O Castan foi expulso, está suspenso, tem que esperar um pouquinho mais, mas por enquanto, falando de três assim, para o Castan e para o Lucão entrar nesse rol aí, precisa esperar mais um pouquinho, se bem que tem credencial para isso. Olha, nós ouvimos aqui o Giovanni Augusto, já o CH conosco, tá? O CH vai comentar Ponte Santista. Eu só queria ouvir um pouquinho do Matheus Silva, viu? O Matheus Silva esteve essa semana nos Donos da Bola, que o próprio CH participa todo dia. O Matheus Silva veio do Cruzeiro, chegou ano passado. Segundo a opinião da nossa equipe, é um zagueiro lento, até então. Você vê que hoje tem sido elogiado o Matheus Silva, está sendo criticado quem está jogando do lado dele, que é o caso do Guilherme Souza, no caso do Thiago Oliveira, porque a Ponte ainda necessita do outro zagueiro, né? Do outro zagueiro, que é o Fábio Sanches, que se machucou na pré-temporada, não sei se vai voltar hoje, tá bom? Vamos ver um trechinho então? Matheus Silva e o Batistão e grande equipe no programa da TV, né? No programa da TV dessa semana. Vamos lá, vamos lá. E o nosso convidado especial de hoje é o zagueiraço Matheus Silva. Está aqui conosco nos estúdios da Band. Matheus Silva, que alegria, que prazer tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde. O prazer é todo meu. Fiquei feliz pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa. Falando um pouquinho de você, antes da gente entrar propriamente dito aí na competição, Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte está liderando, né, fazendo uma grande campanha, e tem a Portuguesa Santista pela frente no sábado, 15h30, Majestoso. Começou a carreira onde? Comecei a carreira no Ituano, fiz a base toda no Ituano, me profissionalizei lá, e aí comecei a rodar no mundo do futebol. Nós fizemos, né, o CH e o Gleger vão lembrar, nós fizemos a Série C do Campeonato Brasileiro pela Band. Verdade. E transmitimos muitos jogos do Ituano, que aliás foi o campeão da Série C, né? Isso, a gente foi campeão lá, conseguimos esse título, fizemos uma bela campanha e fui muito feliz lá, joguei lá, passei minha infância toda lá, me profissionalizei lá, fiz 11 anos lá, juntando com base profissional. E segui meu caminho, graças a Deus. Eu estava brincando aqui com o Matheus Silva, porque ele é muito grande. Impressionante, lá dentro do campo a gente não tem noção, né? Até porque os companheiros também são grandes, então você acaba estabelecendo ali um parâmetro. Mas aqui, quando ele entrou, aqui é um negócio gigante, quase bateu aqui. Olha que aqui o pé direito é alto, hein? Você tem 1 metro e quanto? 1,92 m. 1,92 m? 1,92 m. E você sempre optou pelo futebol porque você tem altura de vôlei, né? Sim, é que na infância eu sempre gostei de futebol, mas na minha época de escola não era tão alto assim. Eu espichei, como fala lá na cidade, eu espichei de uma vez, né? Você é mineiro? Sou mineiro. É isso aí, é mineiro. Meu pai era mineiro de Salinas. Salinas. A terra da cachaça. Gostava ou não? Ele era um ótimo representante. Ele gostava. É a melhor cachaça do Brasil, lá. Isso fala. Uma das melhores. Uma das melhores, é ali. Exportação. Mas você é de qual cidade? Eu sou de Marilac, Minas Gerais, interior. Interior? Marilac. Fica próximo, tem alguma cidade grande? Fica próximo de Governador Valadares, a cidade mais grande. Fica bem próximo, com uns 40, 50 minutos de Valadares. Vamos com as perguntas aqui para o Matheus Silva, que é o nosso convidado hoje na... No time, um cara que bate na bola igual o Elvis, você tem que aproveitar todas as bolas paradas. Passou do meio de campo, o professor sempre fala, joga na área porque a batida dele é excepcional. Ali é você, no treinamento, no dia a dia, atacar a bola, como você falou ali, o professor trabalha bastante essa questão bola aérea, bola parada, tanto ofensiva como defensiva.
E o ano passado, como você falou, aquela jogadinha ali do primeiro pau... Jogadinha ensaiada. Jogadinha ensaiada, começou a entrar, começou a sair muitos gols, depois os caras começaram a marcar e teve que mudar o repertório, o Elvis mudar a batida, mas graças a Deus está sempre entrando essas bolas paradas e fico muito feliz de poder ajudar. Ô Thiago, eu tenho uma curiosidade, já que eu falei de base, eu esqueci de um nome que o Hélio tem destacado toda hora quando pode na entrevista coletiva, do zagueiro Edson. E eu queria que você falasse sobre ele. A característica dele, como é que é a característica do Edson, que é outro que está vindo aí na próxima fornada de jogadores da base da Ponte. Cara, é um baita de um zagueiro, é um zagueiro muito viril, muita força física, e eu tenho certeza que vai aprender muito com o Hélio aí nesse tempo que ele está no profissional aí, vai dar muitos frutos para a Ponte Preta. Ô Matheus, quem que é o seu melhor amigo do elenco aí da Ponte? Melhor amigo? Tem vários, viu, cara? Tem vários, mas... Eu vou destacar, vou colocar o Luiz Felipe. Luiz Felipe, legal. E é incrível, né? Porque a Ponte tem 2 laterais e o Luiz Felipe está se mantendo ali improvisado na lateral. E, aliás, dos 3 é o que está indo melhor, né? Tá indo bem. Ô Matheus, eu queria também... Só para completar, eu perguntei da amizade, porque é possível construir amizade dentro do futebol? É possível, sim, é possível. Eu tenho vários amigos que eu conquistei no futebol. Vários amigos. Tá aí, Matheus Silva nos Donos da Bola essa semana na TV Bandeirantes, com o Batista, com o CH, com o Gleger também. O zagueirão que veio do Cruzeiro, ele fez 2 gols ano passado, inclusive na sua estreia. E esse ano fez um gol lá em Rio Claro, né? No dia 8 de fevereiro, já tem 3 gols. E hoje ele vai fazer a 24ª partida, renovou com a Ponte. Renovou para a Ponte agora, para esse ano 2023. Zagueiro Matheus Silva de 1 metro, lá vai fumaça, 92. Não é, ô Batistão, não é o rapaz que é muito alto, é você que é baixinho, Batistão. É isso aí. Vamos lá, então. É o seguinte, hein? Então o jogo da Ponte começa às 15h30, majestoso, Ponte Portuguesa Santista. O jogo do Guarani começa às 16 horas. Vamos transmitir na íntegra o jogo da Ponte, sendo que no intervalo, o Batista, que vai transmitir a Ponte, passa para o Boris no intervalo. O Boris transmite, então, o jogo do Guarani, somente no intervalo. Quando começar o segundo tempo, o Boris volta para o Batista. O Batista vem todo o segundo tempo da Ponte. Terminando o jogo da Ponte, imediatamente o Batista passa para o Boris. E a gente transmite os 30 minutos finais do jogo entre Ferroviária e Guarani. O jogo aberto será do Guarani, mas depois com informações da Ponte, a coletiva do Hélio, os melhores momentos, a opinião do CH, a defesa do jogo, né? Então nós vamos ter o jogo aberto inicialmente do Guarani, depois da Ponte, vamos até 19h15, 19h20, porque afinal de contas hoje é sábado de carnaval, você tá me entendendo? É sábado de carnaval. A opinião Bandeirantes aqui no Concentração, Ponte Santista. Um grande abraço. Seja bem-vindo. Alô, CH. Tudo bem, né, Edu? Boa tarde a todos. Boa tarde. Esperamos que seja uma tarde maravilhosa para o futebol de Campinas, uma tarde produtiva, uma tarde de vitórias. Os dois precisam vencer, não é? O jogo da Ponte é tão difícil como o jogo do Guarani. São pesos diferentes, de momentos diferentes, mas eu entendo que a Ponte joga... Esse é o primeiro grande teste. Depois de Novo Horizonte, eu acredito que dos jogos que assisti e trabalhei, o jogo contra a Santista vai ser um bom teste para a Ponte, antes do mata-mata. Até para você realmente... Você vai enfrentar um time do mesmo nível, né? Com a vantagem de jogar do lado da torcida e no seu próprio estádio, onde a Ponte é muito forte. Então vai ser muito interessante. A Ponte está quase completa, o Fábio talvez não jogue e talvez volte um pouco mais à frente. O Fábio, que ficou todo esse tempo fora, né, faz sempre muita falta, mas eu acredito que não vai ter nenhum problema. O Arthur deve continuar aí improvisado na zaga, com o Júnior Tavares na lateral esquerda. Meio campo também não está apontando para nenhuma grande novidade. Enfim, a Ponte é muito forte, mas eu não tenho nenhuma dúvida do seguinte, Edu. Vai ser uma tarefa complicada. Santista tem um time arrumado,
bem treinado pelo Sérgio Guedes. Vai ser um jogaço de futebol, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom para o torcedor, para o nosso ouvinte, que com certeza vai receber de presente nesse sábado de carnaval uma bela partida de futebol. E tomara, vamos bater aqui na mesa, que seja com vitória da Ponte, Edu. Olha, é o seguinte, faz tempo que eu não faço, mas vou fazer agora, hein? Faz tempo. Sabe aquela autoridades ao palanque? Ó, vamos aos hinos. Olha, 15h30. Eu gosto muito disso. Olha, Ponte Santista, 15h30, Ferroviária e Guarani, 16 horas. Uma rodada importante para o futebol de Campinas. O Guarani, inicialmente, agora vai tentar de sair de um momento desconfortável para depois lutar pela classificação. E a Ponte, a luta dela para voltar à primeira divisão, hein? Então é o seguinte, vamos aos hinos. Ponte Santista, jogo comando, Ferroviária e Guarani. Vai ser o jogo em que a gente vai terminar narrando autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda. Bandeirantes. Exuberante futebol, o da Portuguesa passa chuva ou passa sol. O teu passado, a tua história, deixam teus atletas acobertados de glória. Do teu presente és fabril, és a fita azul em rubro verde do Brasil. Tens a façanha, bola no pé, massa em delírio, é grito de olé. Tens a façanha, bola no pé, massa em delírio, é grito de olé. Futebol é com a Bandeirantes. Levo sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro da nossa tava, construído com devoção. Nossa família popular tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Bandeirantes! O povo está feliz em futebol, com a Ferroviária da Morada do Sol. Alinhado na camisa, que emoção! Salve Ferroviária do meu coração. Ferroviária, amo você, em qualquer hora e tempo, seu lema é vencer. Araraquara, venturas mil, viva a Ferroviária, o orgulho do Brasil. O povo está feliz. Aê, muito bem, Rodrigo Dreyer, o nosso maestro aqui, olha, mas a Santista tá com todo o respeito, hein? Todo o respeito, a equipe de Santos, a Santista, Associação Atlética Portuguesa, é o nome oficial, Associação Atlética Portuguesa, ficou Santista para diferenciada de desportos, né? Mas precisa melhorar um pouco o hino, né? Que é isso? Olha, então as nossas homenagens, aqui a nossa autoridades ao palanque, início do Concentração, porque temos um chamado majestoso, hein? Majestoso, urgente! Ponte Santista, 15h30,
Alô, alô, Vladimir Catarino. Oi, Edu, agora falando aqui do Majestoso, para dizer a você e ao ouvinte da Bandeirantes, em especial ao torcedor da Ponte, que a Macaca já está escalada, já está confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos e voltam seus principais jogadores que não jogaram contra a equipe do Linense, alguns suspensos, outros poupados, portanto, com quase força máxima, a Ponte vem para essa partida, o time já está escalado. Posso mandar aí a equipe da Ponte, Edu? Deixa eu só avisar o nosso maestro aqui, atenção de novo, é que ó, o músico foi embora, ele tocou o da Ponte, aí embora, voltaram. Pois não, olha os músicos aí, pois não. Aí sim. Muito bem. Vamos lá, a Ponte pronta para pegar a Portuguesa Santista, jogo importante, né, para buscar se manter aí à frente do Campeonato Paulista da Série 2, manter esse bom embalo. A Macaca escalada com Kaique França é o goleiro 12, na direita Mailton vem como titular com a 2, a dupla de zaga tem o Matheus Silva 4, Thiagão 13, Arthur na esquerda com a 15, meio campo tem Leonaldi 5, Ramon Carvalho 23, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Pablo Diego voltando ao time com a 11 ao lado do artilheiro Gé. Então a Ponte de Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Thiagão, Arthur e Leonaldi, Ramon, Matheus Jesus, eu disse Ramon Carvalho, não é Ramon, né? É também Ramon Carvalho, Matheus Jesus, Elvis e Pablo Diego e Gé. É o time da Ponte Preta. Hélio dos Anjos no banco vai ter o Luan com a 30, o Felipinho 3, Luiz Felipe meia dúzia, Dudu 7, Amaral 8, Elvis, aliás, Eliel 9, o Everton 14, Jean Carlos 16, Guipira 17, Maurício 18, Cássio Gabriel 21 e o Fábio Sanches no banco de reservas com a camisa 27. A Ponte pronta para enfrentar a Portuguesa Santista, que vem também buscar pontos aqui, tentar levar pontos aqui da cidade de Campinas, Edu. Olha, então, a novidade, Fábio Sanches no banco, já CH comentando, o Arthur vai de lateral esquerdo mesmo, Thiagão é o companheiro de Matheus Silva, zagueiro o companheiro da zaga, né? Mailton, hoje na lateral direita, Leonaldo, tudo bem, Ramon Carvalho será aí outro volante, Matheus Jesus já se esperava, Elvis titular 10, e o Pablo Diego retornando e fazendo dupla de ataque com Gé. Já o CH, porque a Santista, esta é uma pergunta, estaria já escalada? Já tá pronta, viu? Já tá na pedra também a Portuguesa Santista. Vamos lá, Leandro é o goleiro 1, Brumati 3, antes do direito, né? O Dudu é o lateral direito 2, Brumati 3, Cunha 4, Ribeiro meia dúzia, meio campo com o Nonato 5, Elcinho 8, o Felipe tem a 10, Danilo 7, Diego Carlos 11 e Caio Mancha 9. Esse é o time da Portuguesa Santista que vem a Campinas, repito, com Leandro 1, Dudu 2, Brumati 3, Lucas Cunha 4, Caio Ribeiro meia dúzia, Nonato veste a 5, Danilo 7, Elcinho 8, Pedro Felipe 10, Diogo Carlos 11, Caio Mancha 9. Sérgio Guedes vai ter à sua disposição aí no banco, o Cleiton com a 12, Evandro é o 13, Itambé 14, Carlos Alberto 16, Iago Ramiro 17, Gustavo 18, Lucas Silva 19, Eric 20, Lucas Grossi 21, Vinícius Andrade 22 e Vinícius Reis. Esse é o time da Portuguesa Santista que vem a Campinas na tarde desse sábado para encarar a equipe da Ponte. Portuguesa Santista, time tão tradicional, né, Edu, de tanta história no futebol paulista, tá tentando voltar aí à primeira divisão do campeonato, faz uma boa campanha, então fica a expectativa para um bom jogo envolvendo Ponte Preta e Santista, jogo que começa daqui a pouquinho, a partir das 15h30 aqui no Majestoso. Pessoal, o público, né, tá chegando, ainda em pequeno número, né? Normalmente o torcedor da Ponte chega um pouco mais tarde, um pouco em cima da hora, mas a expectativa também é pela presença de um bom público nesta tarde aqui no Majestoso para acompanhar essa partida entre Ponte Preta e Portuguesa Santista, jogo válido pelo Campeonato Paulista da Série 2, meu caro Edu Pinheiro. Então procura por gentileza para mim quem que apita aí, porque só para um pouquinho só do Sérgio Guedes, daqui a pouco eu falo mais ainda, na quarta-feira, dia 22, olha que coincidência. Na quarta-feira, dia 22, vai completar 39 anos. Há 39 anos atrás, o Sérgio Guedes estreava como goleiro da Ponte num amistoso em Santos, exatamente contra a Portuguesa Santista. Olha que coincidência. Terceiro maior goleiro que atuou com a camisa da Ponte. Em termos de goleiros, é o terceiro que mais atuou. Carlões Ganso, 400 e pouco. Brigatti, 200 e pouco. Ele tem 180 e pouco.
o Sérgio Guedes. Foi bicampeão paulista de juniores com a Ponte, foi campeão da Copa São Paulo em 82 no bicampeonato. Na primeira conquista, que foi em 81, na final contra o São Paulo, gol do Celcinho 1-0, o Sérgio Guedes não estava. Mas no ano posterior, a Ponte conquistou o bicampeonato da Copa São Paulo, numa final contra o Santos. A Ponte ganhou de virada, 2-2, gol de Chicão no Pacaembu. E Dulcídio Vanderlei Bosquilha que apitou, hein? Quem disse que a Ponte não ganha nada com Dulcídio apitando? Quem estava no gol da Ponte em 18 de dezembro de 81, válido pela Copa São Paulo de 82, naquela época se disputava antes. Em dezembro de 81, disputava-se a Copa São Paulo de 82. E ali surgia no Pacaembu o bicampeonato com o Sérgio no gol. Tem um histórico, hein? Realmente tem um histórico. Jogou na Ponte de 84 a 87. É uma história comprida. Mas, enfim, como goleiro. E o Hélio dos Anjos também foi goleiro, né? Hélio dos Anjos também foi goleiro. Vamos lá, quem é que apita a Ponte Santista, o Catarino? Hilbert Estevam da Silva é o árbitro da partida, hein, Edu? Ele vai ser auxiliado pelo Alberto Poleto Maceira e pelo Giovanni Crescêncio, os dois assistentes. O quarto árbitro vai ser o senhor Wilson Adalberto Silva. Esse, portanto, o quarteto responsável por apitar e trabalhar em Ponte Preta e Santista. E como técnico, todo mundo sabe, o Sérgio Guedes, ele era técnico do Sub-20 em 2007. E no final de 2007, a Ponte mandou o Paulo Comelli embora. Faltava um jogo só, a Ponte não subia e tal. E aí mandou o Paulo Comelli embora. E o Sérgio Guedes dirigiu a Ponte no último jogo, só para cumprir tabela, contra o Remo, lá em Belém. E esse jogo a Ponte ganhou de 1-0. Terminou o ano 2007, aí, alguns dias depois, o Carnieri chamou aí o Sérgio Guedes. Uma pergunta aqui, outra ali, indagado e tal, fechou. Então você vai ser o técnico da Ponte de 2008. E aí a Ponte trouxe Renato Cajá, que estava no Juventude, tinha jogado na Ferroviária, revelado pelo Mojimirim. Aí a Ponte trouxe Elias, grande volante que veio do Juventus. A Ponte tinha Eduardo Arroz, lateral direito, muito bom goleiro Aranha. Enfim, Vanderlei, da base, que já era conhecido. Marcelo Soares, um atacante que veio do Paraná. Enfim, a Macaquinha começou muito bem em 2008. Ganhou 4-2 do Ituano, 2-1 do Paulista em Jundiaí. Ganhou 3-2 do Mirassol no Majestoso. 3-0 no São Caetano no Majestoso. Aí veio a primeira derrota, mas estava lá. Até que aquela campanha sensacional no derby, Majestoso 4-2 para a Ponte. E aí aquela final contra o Palmeiras, o jogo de Guaratinguetá, o jogo do Aranha, pegou tudo e muito mais, pênalti, a Ponte de virada, ganhou de 2-1. O Batista contou essa história, o de cá era o nosso comentarista. O spray de pimenta que a PM soltou lá em Guaratinguetá foi horrível. O Batista tampou o rosto com a camisa, enfim, o de cá não conseguia falar. O Marcos Luiz, nosso repórter, e outro era Roberto Marcondes, né? Mas enfim, 2-1, a Ponte foi para a final e veio o Palmeiras aqui. A Ponte não teve o Renato Cajá suspenso e não teve o Elias, que quebrou uma das suas costelas, né? E perdeu de 1-0, gol de Kleber Gladiador, gol de entrada, 1-0, e o jogo final todo mundo sabe. A Ponte tinha o Deda como volante, e aí como o Ricardo Conceição marcou muito bem o Valdívia no primeiro jogo, aí no jogo final o Sérgio Guedes colocou o Ricardo Conceição, enfim, foi um desastre e a Ponte acabou perdendo de 5-0, né? É isso aí. Bom, vamos lá, era Deda e tinha outro volante que eu não me lembro o nome. O Deda e tinha outro volante, mas colocou aí o Ricardo Conceição. CH, vamos comentar então. Macaquinha então já está escalada com Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Arthur, Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego voltando e o GSH. Bom, a Ponte muda em alguns setores de maneira significativa. O Mailton, por característica, é um lateral mais fogoso, é mais ofensivo do que estava. Quem estava jogando ali era o Luiz Felipe, né? Que é um volante que marca mais do que o Mailton, mas apoia menos. Na zaga, outra novidade é o Thiagão de começo e o Arthur na lateral esquerda.
Na lateral esquerda ganha experiência, é o titular, mas na zaga é um grande ponto de interrogação. O Thiagão tem capacidade, mas está em má fase. Vamos ver hoje. Meio campo sem problema, o Ramon tem entrado bem. O técnico está colocando, inclusive, ele para ganhar ritmo de jogo. O Amaralzinho fica no banco de reservas. Está entrando, está saindo do time. Tecnicamente também o Amaralzinho ainda precisa crescer um pouco mais. Matheus Jesus e Elvis sem problema. E a grande novidade, na minha opinião, que é o grande reforço da Ponte, é a volta do Pablo Diego no ataque. Não que o Dudu esteja ou estivesse mal, mas o Pablo Diego é o titular e ele completa o Jefferson. É o jogador da bola, da assistência. Ele pifa toda hora o Jefferson. É o cara que faz o Jefferson jogar. É uma dupla que realmente é difícil de segurar. Então, essa é a grande novidade para mim na Ponte. A Ponte vem mais reforçada. Isso aqui é um esboço do time titular, né, muito próximo, só faltando uma peça, na minha opinião, aí, desde que o Mailton faça um jogo mais regular. Ele apoia bem, mas precisa marcar um pouco melhor. É o Fábio Sanches, que hoje está, não é, no banco de reservas. Então, eu tenho certeza que no próximo jogo o Fábio estará entre os titulares. Talvez o aspecto físico tenha feito com que o Hélio, né, desse um tempinho, dá uma oportunidade para o Thiago, porque o Thiago jogando com o Fábio Sanches no banco, que é a oportunidade melhor, a oportunidade de jogar contra o vice-líder, contra um time que está arrumado, dentro de casa, do lado da torcida, e com o Fábio, que é o capitão desse time, que é o xerife desse time, que ele é o comandante dessa cavalaria no banco de reservas. Mais prestígio do Hélio para com o Thiago não pode ser maior a moral que está dando para esse rapaz. E se ele não jogar bem, aí não tem jeito, né? Milagre não dá para fazer. Aí, bem escalada, bem montada, resta saber como é que o time vai ter, como terá o comportamento dentro do jogo. Eu tenho a impressão que com essa formação a Ponte vai sair sufocando a Santista em saída de bola, vai tentar, como tem feito na maioria das partidas, um jogo impositivo, para tentar fazer o primeiro gol o mais rápido possível. Só que do outro lado, eu quero lembrar que tem um time bem treinado, num bom momento, como o momento é bom da Ponte. Então, prenúncio de uma partida equilibrada, um jogo complicado, mas a Ponte, se a Santista vem forte, a Ponte está muito forte. E dentro de casa, na minha opinião, ela é favorita, Edu. E o comendador aqui passou para mim. Comendador da Sacramento, o grande Totoiate, era Deda e Bilica, isso mesmo. Obrigado, comendador. Tá sumido, né? Tá sumido. Mas ele te acompanha, viu? Nossa. Mas diga para ele que ele me abandonou. Não, nossa senhora, ele sabe tudo. Nós teremos que ter uma conversa em separado dia desses. Ele me abandonou, tô muito chateado. Vou falar para você, não queira que ele tenha seu celular, não queira. Você não sabe o que ele é capaz, hein? Grande Totoiate. Então, a Ponte tinha o Deda e o Bilica como volantes, jogou o campeonato inteiro, mas na final, no jogo do Parque Antártico, é um jogo final, que 1-0 Palmeiras, 2008, a final do campeonato, 5-0 Palmeiras. Então, o Bilica não jogou o Ricardo Conceição, né? Para marcar o Valdívia, aí deu no que deu. Mas tudo bem. O Sérgio Guedes, essa foi a primeira passagem dele como técnico. Você quer ver só? Eu tenho aqui os guardados. Aí começou, deixa eu ver se é esse daqui. Aí começou o Brasileiro da Série B. O desgaste era muito grande pela perca do campeonato. E aí teve um jogo contra o Gama, aqui no Majestoso. A Ponte perdeu de 2-1, foi no dia 6/6/2008. E aí o que aconteceu? O seu Sérgio Guedes, com todo o histórico que ele tem na Ponte, ele foi demitido por telefone. No dia 7 de junho de 2008, telefonaram para Sérgio Guedes, o senhor está demitido. Bom, ele saiu da Ponte 34 dias depois da final contra o Palmeiras, tá? E ele voltaria, a pedido da torcida, ele voltaria em 2010. Na realidade, ele foi anunciado no dia 23 de novembro de 2009. Foi anunciado para a temporada 2010. A Ponte estava nas mãos de Vanderlei Paiva, que pegou o time nos jogos finais de 2009, na Série B, para variar. Só sobrou
Rabo de arraia para Vanderlei Paiva, que tem todo um histórico na Ponte também. O volante, vice-campeão de 77, campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 71. Um dos jogadores que mais atuaram com a camisa do Atlético Mineiro, o seu Vanderlei Paiva. Um baita de um volante. E que também foi campeão sub-20, Campeonato Paulista sub-20. O senhor Vanderlei Paiva foi. No início dos anos 80, ele foi campeão com a Ponte. Mas, enfim, a Ponte estava com o Márcio Bittencourt, 2009. Aí chamaram para os jogos finais Vanderlei Paiva, que era coordenador. E aí, então, o Sérgio Guedes, a pedido da torcida, o Carnieri, tá bom, então você volta. Aí voltou, mas o Carnieri não queria não. Não queria não. Aí chegou, então, o Sérgio Guedes, tendo Carlos Ganso como preparador de goleiros, isso para 2010. Monga, auxiliar técnico Monga que trabalha na Prefeitura de Campinas. Tá aqui o preparador físico Luiz Fernando e o coordenador Vanderlei Paiva, tá? E aí o Sérgio Guedes saiu no dia 1º de abril de 2010. E aí o Carlão Ganso, que estava como preparador de goleiros, ele atuou em 4 jogos em 2010, de forma interina, mas não quis ficar. E por falar nisso, e para pegar o Ganso aqui, viu, o Catarino me ouve? Cadê o Catarino? Grande Catarino. Catarino me ouve, tá lá no Majestoso. Oi, Edu, tamo aqui. Você sabe que Catarino e CH, nós temos um grande amigo, Lino de Carvalho. O Lino, ele foi técnico da Ponte, equipe de base, foi campeão paulista também, com a base da Ponte, trabalhou um tempo no Guarani. Ele falou uns tempos atrás para mim que o Carlão Ganso estava trabalhando no Desportivo Brasil. Falei, legal, não diga, tal. Ele tinha falado alguma coisa, mas eu não me atentei. Ele falou um algo mais, que veio a se confirmar, mas na hora eu não peguei. Aí eu tava lá em casa e tal, e caçando o site do Desportivo Brasil, que participa da Série A3. Aí eu fui no site. O site não estava atualizado. Não tinha muita informação, mas eu percebi que as equipes de base tinham informação. Porque o Desportivo Brasil é um clube que tem uma estrutura fantástica. É de Porto Feliz. Baita estrutura que tem. Aí eu tava caçando lá, aí eu olhei lá, a equipe profissional. Preparo de goleiros, preparador físico, o treineiro. Aí eu falei, gozado, o Carlão Ganso não tá aqui, né? Mas como tem equipe de base, deixa eu ver na base aqui. Aí eu fui no Sub-20. Carlão Ganso tinha preparo de goleiro, mas não tava o Carlão Ganso. Aí eu fui no Sub-17. Também não tava. Aí eu fui no Sub-15. E lá estava Carlos Roberto Galo. Jogou 10 anos na Ponte, de 73 a 83. Foi convocado para a seleção de base. Carlão Ganso é o único jogador de um clube do interior. Isso que levantou foi o André Pécora e o Stefan Campineiro, que levantou isso naquele livro Ponte Preta, a torcida que tem um time. O Carlão Ganso é o único jogador na história de um clube que foi do clube do interior, que foi convocado para 2 Copas do Mundo como jogador desse clube do interior. Como foi a Ponte? Em 78 foi para a Argentina, 82 foi para a Espanha como jogador da Ponte. Tá. Jogou no Corinthians, jogou na Turquia, participou de Olimpíada, com todo o currículo que ele tem, mas com todo o respeito ao Desportivo Brasil, que é o trabalho dele, tá? Porque até bem pouco tempo também o Carlão Ganso trabalhava no São Paulo. O Carlão Ganso estava trabalhando na equipe de base do São Paulo, entendeu? Eu não sei o que acontece com ele. Tudo bem, gosta do serviço, o emprego tá difícil e tal, é problema dele, não tem nada a ver com, pelo amor de Deus, é apenas uma humilde opinião minha. O Carlão Ganso, com todo o currículo que ele tem, está trabalhando no Sub-15 do Desportivo Brasil, da cidade de Porto Feliz, que disputa a Série A3. Não sei o que levou o Carlos a fazer isso. Ele não tem nada com isso também. Pode falar, senhor Edu, mas o que o senhor tem com isso? Absolutamente nada. Mas é uma baita novidade ele pegar, saber que tá lá, não é? E poderia ser melhor aproveitado. Mas enfim, o Carlão é aquele cara que fala pouco. É difícil de você entrevistar. Não é para qualquer um que faz entrevista com o Carlão Ganso. É difícil. Porque o Carlão, ele foi taxado de um cara com tudo que ele jogou.
com tudo que ele pegou, ele foi taxado como um cara azarado. Naquela final de 77, Ponte Corinthians, no primeiro jogo, aquele gol do Palinha, a bola bate no Carlão, bate no nariz do Palinha e entra. Né? Pô, mas como é que pode? Na Copa de 86, decisão nos pênaltis contra a França, a bola bate na trave, bate nas costas dele e entra. E essas e outras, então, ficou taxado. Quer dizer, a vida, ela é taxada por aquilo que você fez de ruim. Se você conseguir uma glória, você vai carregar aquela glória pro resto da vida. Você encontra com o Odirley. Odirley, você fez aquele gol no Guarani em 81, Gordo Fundo, campeão do Prêmio Turra. Odirley, você... aonde o Odirley anda nessa cidade, vai lembrar daquele gol que ele fez no derby. Entendeu? O Birigui, o Birigui, nesse mesmo derby, uma falha incrível, né? Aonde o Birigui andou aqui, ele teve que mudar. O Birigui tá lá no Mato Grosso, tá? Em outra cidade. Deu uma entrevista pro Batista outro dia aqui, né? Já passou, né? De 82. Mas onde andava, você falava o Birigui, o gol do Birigui. Quer dizer, o cara paga anos e anos por aquilo que ele fez de errado, né? É isso aí. Que nem o Sérgio Guedes mesmo, com todo o currículo que ele tem, mas ele levou um gol no derby, a bola passou debaixo das pernas dele, lá no Brinco, em 84. Né? Ficou anos e anos falando disso. E ele, pela entrevista que ele deu pra gente aqui, ele falou, olha, depois desse gol que eu tomei do Neto, eu cresci na carreira. Né? E o Sérgio Guedes, ele não chegou a marcar. Como você não o que marca pra torcida da Ponte, o Sérgio Guedes, é isso aí. Bom, como é que tá o público aí, Catarino? Olha, tá chegando, viu, Edu? O pessoal tá chegando, tá um calor muito forte, né? Então eu creio que a galera tá esperando lá fora, na sombra, para começar a entrar, mas a expectativa é muito boa, né? Um bom público deve comparecer, até porque é um jogo legal, o Portuguesa Santista tá brigando juntamente com a Ponte na parte de cima da tabela, e a derrota do Novo Horizontino ajuda também as duas equipes, então acredito num bom público, inclusive o torcedor da Briosa já tá por aqui, já tá chegando também. Por enquanto ainda não entrou todo mundo, mas aos poucos o pessoal vai entrando aqui no Majestoso para acompanhar Ponte e Portuguesa Santista, Edu. Opa, a torcida da Santista tá aí, ô Catarino? Tá chegando aqui, eu vou contar pra você, viu, Edu Pinheiro, rapidinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 torcedores já estão aqui dentro no setor reservado, ali atrás do gol da FEPASA, né, onde fica o torcedor visitante. Nesse momento, 16 torcedores da Santista presentes aqui no Majestoso. E se você encontrar com o Donizete Gomes, que é o locutor oficial do Majestoso aí, manda um grande abraço a ele e fala, ô Edu, quer saber como é que você faz aí quando a Ponte marca gol? É você que faz... Você já sabe, né, Catarino? Você tá não deve ser ele, né? Não deve ser ele. Ele treina. Mas tem uma garganta boa assim, hein? Falar pra você não é fácil não, hein? Vamos lá, cadê o mestre Tigrão pra participar do Concentração Bandeirantes? Vamos lá, Tigrão, um abraço, boa tarde. Alô, Edu, um abraço pra você, um abraço aí pro Vladimir Catarino, pra todos os nossos ouvintes. Prazer muito grande estar aqui participando do Concentração e com essa novidade aí, né, eu vou acompanhar junto com o Leandro Bolles o jogo do Guarani a partir das 16 horas, mas o comando durante os 90 minutos de bola rolando, mais acréscimos da Bandeirantes, vai ser com a narração do Batista no jogo da Ponte, porque começa antes e não faz sentido você começar a transmitir o jogo, depois mudar o comando, depois voltar, aí vai ser, bom, enfim, vira uma lambança. Então nós vamos firmes e fortes com a Ponte e depois, lógico, bola parou no Majestoso, comando geral para Araraquara, acompanhar aí os últimos 30, 35 minutos aí, narração na íntegra desse saldo de tempo, com o brilhantismo de sempre do Leandro Bolles, e nós estaremos aqui coadjuvando-o. Edu, gostei aí, falando genericamente, independente do jogo que eu vou trabalhar, gostei muito dessa surpresa agradabilíssima da volta esse é o favor que eles estão fazendo para divulgar a carreira do atleta. Mas eu já falei aqui umas 3 ou 4 vezes, e eu não sou papagaio.
para ficar repetindo as coisas. Então, estão trabalhando contra o patrimônio. Porque o cara que não sabe, Kaique tem mais de 1 milhão de jogadores. Agora, Kaique França, formado no Corinthians, belíssimo goleiro, etc., base inteira lá no Terrão, só tem um. E é Kaique França que a Ponte contratou. E por que eu estou batendo nessa tecla aqui de novo? Meu queridíssimo amigo Paulo Santana, meu queridíssimo amigo Thiago Toledo. Porque os caras do YouTube que estão transmitindo o jogo da Ponte para o mundo, nós aqui falamos Kaique França. E também transmitimos para o mundo pela internet. Mas com imagem do jogo é o canal do YouTube que está transmitindo. O Paulistão. E aí, o que acontece? Vem uns colegas nossos aí que não tem muita afinidade com o futebol de Campinas. Aliás, eles mandam um repórter no Moisés Lucarelli. Mas narrador e comentarista estão lá em São Paulo. Estão no Tubão, como nós fazemos também. Tem aí nenhum crime. Mas ele fala, defendeu o Kaique. Kaique. Aí o cara que é um dirigente de futebol, que amanhã depois pode negociar, pode abrir uma porta para o jogador quando ele não estiver mais na Ponte, ou pode fazer uma proposta para a Ponte, que pode, às vezes, ser vantajosa. Ele fala, não sei quem é. Agora, se você põe aqui no release Kaique França, aí os caras que estão transmitindo e que vão no quadradinho, não estou criticando. Eles estão indo pelo que o clube informou. Eles falam Kaique. Aí eles falam Matheus. Quantos Matheus tem no futebol? Quantos? Mais de 300? Mas o zagueiro da Ponte, desde quando veio da base do Ituano e depois foi pro Cruzeiro e veio pra Ponte, é Matheus Silva, moçada. Será que tá gastando a ponta do dedo aí para digitar Silva? 5 letrinhas? Por que não fazer direitinho? Agora, Matheus Jesus, vocês põem. Por que o outro não pode ser Matheus Silva? Hã? Bota Kaique França, Mailton, Matheus Silva. Olha outro aqui, ó. Outro aqui, Edu. Tiago. Pois é. Porra, Tiago tem desde o tempo da Bíblia. Tiago foi discípulo. Quando o Evangelho de Jesus Cristo foi escrito, Tiago é um dos 12 discípulos. Tiago. Aí todo mundo é Tiago. Pô, é Tiago Oliveira. Por que? Tiago. Amanhã a Ponte vai vender o jogador. Tem um tal de Tiago. Mas qual Tiago? Tem um Tiago no Taubaté, tem um Tiago no Sertãozinho, tem um Tiago no Real Madrid, tem um Tiago no Fluminense, tem um Tiago no Corinthians, tem um Tiago no Palmeiras. Tiago Oliveira! Aí o cara vai narrar aqui e fala assim, cortou bem o Tiago, se antecipou bem, subiu bem o Tiago. Pô, ele tem que dizer, subiu bem o Tiago Oliveira. É patrimônio da Ponte. Mas será que tá difícil para entender isso, Paulo Santana? Tô tentando prestar uma consultoria aqui, sem ganhar um puto. Consultoria gratuita. O jogador tá registrado como Tiago Oliveira. Ele é conhecido no meio do futebol como Tiago Oliveira. Como o goleiro é conhecido como Kaique França. Como o zagueiro é conhecido como Matheus Silva. E aí eu acompanho os jogos. Às vezes, quando não estou trabalhando no jogo da Ponte, claro que eu estou ouvindo a nossa equipe e vendo a transmissão pela televisão. E aí o cara que narra na televisão, ele fala, Matheus, Kaique, Tiago. Porra, tá difícil? Precisa desenhar? Deus me livre, pô. Me perdoe, viu, Edu? Mas Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Tiago Oliveira e Arthur. Leonaldo, Ramon e Matheus Jesus. Elvis, Pablo, Diego. Por que não põe só Pablo, então? Pablo, Diego e Gé. Então, uns eles põem o nome composto e outros não. É o melhor time que o Hélio dos Anjos, no momento, poderia ter em campo. Para ficar melhor ainda, só se ele tivesse aqui, né, o zagueiro titular da Ponte, o França. Agora eu vou falar só o sobrenome também. Só para me vingar. Entendeu?
Tá muito bem escalada a Ponte, belíssima surpresa a volta do Pablo Diego, que nós não especulamos aqui. E eu acho que a Ponte vai com tudo para cima da Briosa. E antes da estreia na Copa do Brasil, dia 28, contra o Fluminense do Piauí, esta é, até aquela data, a última partida em que a Ponte vai usar força máxima. Força máxima. Depois, contra Lemense, contra a Primavera, que são os jogos que ainda vêm antes do jogo lá em Teresina, aí time misto ou até time reserva, porque a partir de hoje a Ponte vai priorizar a preparação dos jogadores para o jogo importantíssimo da Copa do Brasil. E um pouquinho mais tarde, o Guarani numa guerra. Esse é o jogo que eu vou estar. Você vê, comento até o jogo onde eu não vou estar. Mas, Edu, que guerra, que drama, que coisa impressionante essa pressão desse jogo lá na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. A Ferroviária caindo, o Guarani praticamente salvo, mas que não dê bobeira. Porque ele tem, por enquanto, Ferroviária caindo. Próximo jogo, Internacional de Limeira caindo. Tudo jogo de desespero e na casa do adversário. Certo. E depois ele fecha a fase de classificação com um timinho aí que eu não lembro o nome. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Vou pegar a tabela. Ah, já vi aqui. Palmeiras. Tá bom pra você, Edu? Segura, abraço pra você, um abraço pros amigos do nosso Concentração. Sim. E um grande abraço. Eu gosto de conversar e cobrar de quem tem potencial. E eu conheço o potencial, a qualidade, o profissionalismo do meu grande amigo Paulo Santana e do meu grande amigo Tiago Toledo. Um abração para vocês. Dá uma arrumadinha nisso daí, que vocês estarão valorizando o patrimônio da Ponte. Beleza, Edu? Um abraço, muito bem, Tigrão. Segura, segura. Oi, majestoso. Alô, alô, Batistão. Um abraço, boa tarde. Abraço, Edu. Um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui no gramado, os times estão com o trabalho de aquecimento. Portuguesa Santista, ali próximo do gol da linha do trem. E no lado oposto, aqui próximo do gol dos portões de entrada, o time da Macaca. Quem passou aqui pela cabine e mandou um grande abraço para você foi o Eduardo Pozuto. Opa! Eduardo, ele falou, fala pro Edu. Opa. Edu, companheiro de padoca. Fala pro Edu que é o Eduardo pai, que tá mandando um grande abraço para ele. Ah, sensacional. Grande Eduardo pai. E seu filho Juninho. Sensacional, Batistão, sensacional. Olha o seguinte... Olha, o Guarani já está escalado. Vou repetir aqui a escalação da Ponte rapidamente. Da Ponte, hein? Kaique França, Mailton, Matheus Silva, Thiago Oliveira e Arthur, Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Alves, Pablo Diego retornando e Ogé, tá bom? No banco, a Ponte tem aqui no banco, atenção, no banco. Olha, a Ponte tem aí o Luan. Felipinho. Luiz Felipe, sim. Dudu, Amaral, Eliel, o Everton, Jean Carlos, Guipira, Maurício, Cássio e Fábio Santos. Desculpa, viu, atrapalhar, viu, Edu? Apenas para complementar. Você me salvou. Bom, Guarani escalado, hein? Guarani escalado começa às 16 horas, a Ponte é antes, 15h30, 16 horas, Araraquara, Ferroviária e Guarani. Vamos transmitir na íntegra o jogo da Ponte. Já já o amigo Batista comandando, hein? O Guarani com Tony, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos e Titi, Matheus Barbosa, Richard Rios e Gustavo Augusto, Isaac, Bruno José e Genisson. Então, Tony, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos, Titi, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genisson. No banco, Vinícius, Diogo Matheus, Leandro Vilela, Wenderson Lima, Iago, Bruninho, Rafael e Nicolas Careca. O Kozlinski não seguiu com a delegação, tá? Ainda continua com problema. O Mike também não. Jamerson tá suspenso e o Castan também suspenso, tá? A Ferroviária do Elano. Elano, revelação do Guarani, hein? Vai com Saulo no gol, Heitor na lateral direita, dupla de zaga, Alisson, Cassiano e o Léo Santos ex-Ponte. E o Kelvin na lateral esquerda, Pablo Gabriel, John Kennedy, Xavier e Matheus Galdesani. E no ataque, Antônio e Tito, técnico Elano Blumer.
Vamos lá, senhoras e senhores, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí, grande jornada esportiva, comando aí Ponte Santista e também o Boris com Ferroviária e Guarani. E até já! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli. 15 horas e 30 minutos, a bola vai rolar. Em campo, o time da Ponte Preta, uma vez mais pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vai enfrentar a Portuguesa Santista. É metal esfregando em metal.
Guarani em Araraquara vai enfrentar a Ferroviária, partida marcada para as 4 da tarde, jogo decisivo para o time do Guarani, permanência na Série A1 do Campeonato Paulista e, claro, por que não também, né, a luta para conseguir a classificação para a segunda fase da competição. Torcedor vem chegando aos poucos aqui no estádio Moisés Lucarelli. A expectativa é para um grande público. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Muito obrigado para você que está no AM 1170 para Campinas e FM 85.7 para Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha, meta o dedo no botão do joinha. Dê um like aí, muito obrigado pela sua grande audiência também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no ar para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. No ar, as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Começamos com informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, muito boa tarde, Batista, boa tarde especial ao amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda ao torcedor da Ponte Preta, a macaca embalada, né? Lidera o Campeonato Paulista da Série 2, vem de vitória, fora de casa contra o Linense. O adversário é difícil, mas a Ponte acredita na vitória para se aproximar ainda mais já da classificação à próxima fase desse Campeonato Paulista. Tem mudanças, tem novidades. O técnico Hélio dos Anjos volta com jogadores de qualidade, jogadores que eram titulares até então, poupados ou suspensos na última partida, estão de volta. Casos do Elvis, também do Gé, artilheiro do time. Pablo Diego, depois de estar fora por contusão, também está confirmado. Time forte da Ponte Preta já escalado e definido para pegar a Briosa daqui a pouquinho aqui no Majestoso. Batista. Informações da Portuguesa Santista, adversária da macaca nesta tarde, diz aí Vladimir. Santista que vem embalada, são 2 vitórias consecutivas no campeonato, na última de virada sobre o Monte Azul jogando em casa. Vem a Campinas, segundo as palavras do próprio técnico Sérgio Guedes, para levar pontos, quem sabe, na visão dele, até a vitória. Confia mais uma vez no bom momento da dupla de ataque, principalmente do atacante Caio Mancha, destaque do time no campeonato. A Santista também já está pronta, já está escalada para daqui a pouco pegar a macaca. Daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para 15h30. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu estou esperando um grande jogo de futebol. 2 times estruturados, bem dirigidos, a Ponte praticamente com força máxima e com Pablo Diego no ataque como grande novidade. Acho que a Ponte chega preparada, bem escalada, favorita para o jogo. Não será tarefa fácil, não é isso que eu estou dizendo. Mas se tem uma maneira da Ponte estar escalada, bem preparada e pronta para o jogo, é justamente desta maneira que o técnico Hélio dos Anjos está colocando o time em campo. Por isso, confiança total e para mim a Ponte é favorita para ganhar o jogo, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Batista. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouco as duas melhores equipes da Série A2 se enfrentando no Majestoso e tomara que a Ponte conquiste um bom resultado. O jogo é duro, mas eu gostei da escalação, acho que a Ponte está bem escalada e ainda mais com a volta, né, do Pablo Diego ao ataque. Então, prenúncio de bom jogo, viu, Batistão? Metal esfregando em metal. É isso aí, quero mandar aqui um grande abraço para o Cláudio Zaidan, enciclopédia do rádio. Tenho muito orgulho de ter amizade com o Cláudio Zaidan, ele está ouvindo a transmissão neste momento. Monstro e o Manuel, filho do Zaidan, pediu para avisar que ele está ouvindo a jornada, boa transmissão, parabéns pelo trabalho de toda a equipe, só craques, Deus abençoe Batista. Ô Zaidan, que Deus te abençoe também, abençoe seu filho extraordinário, maravilhoso, iluminado Manuel, grande abraço Manuel. Guarani joga hoje às 4 da tarde. Leandro Boles vai acompanhar aqui. Você não perde nada. Alô, Boles, um abraço pra você. Boa tarde. Fala, Batistão. Um grande e forte abraço a você, a toda a galera da Bandeirantes. É isso, daqui a pouquinho, 4 da tarde, a bola rola na Arena Fonte Luminosa. 10ª rodada. O bicho tá pegando. De um total de 12, o Guarani busca a reabilitação, mas cheio de problemas para o jogo de logo mais. Kozlinski, que seria a opção para o gol no lugar de Tony, vetado pelo departamento médico. Jamerson e Luciano Castan suspensos estão de fora e por isso o técnico Moza improvisa. Titi na lateral esquerda, Alan Santos na zaga, capitão do time. Na frente o trio ofensivo confirmado, Isaac, Bruno José e Genison. Do outro lado, a Ferroviária busca desesperadamente um resultado positivo. Tem a pior campanha entre os 16 times do Paulistão, com apenas 5 pontos somados. 4 da tarde, vou estar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes. Tem Guarani Ferroviária, Batistão. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, estará de olho neste jogo em Araraquara. E o seu destaque diz aí, Tigrão. Um abraço, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um abraço para o mestre Cláudio Zaidan e para o Manuel lá em Uberaba. Estão nos ouvindo, é uma honra muito grande tê-los como companheiros, como ouvintes. Essa referência do jornalismo mundial, não só o jornalismo esportivo, mas o jornalismo como um todo, o Cláudio Zaidan. Um abraço a eles. O jogo em Araraquara vai ser uma guerra a céu aberto, até porque a arena lá não é totalmente coberta, é a céu aberto. A Ferroviária não pode sequer empatar esse jogo sob pena de carimbar o passaporte para a Série A2 do ano que vem. Precisa ganhar o jogo. E o Guarani, depois da sapatada que tomou no meio de semana, perdendo vexatoriamente em casa para uma equipe emergente, apenas isso, do futebol paulista, o São Bernardo, por 5-1, também tem que dar uma satisfação para o seu torcedor. Está numa situação mais cômoda do que a Ferroviária, mas não está matematicamente livre de qualquer possibilidade de rebaixamento o Guarani. E ele tem 2 confrontos diretos contra equipes envolvidas com o rebaixamento e na casa do adversário. Hoje a Ferroviária, depois a Inter. E aí, só para dar um refresco, fecha com o Palmeiras. Então, aí é no brinco. Então que o Guarani não é bobeira. E saiba que a Ferroviária vem com a faca entre os dentes. E eu acho que o Guarani está defensivamente bem escalado, está com um meio-campo que marca, mas sai para jogar. E tem um ataque que é a nossa grande dúvida, mas muito mais importante do que nuances nominais ou táticas, vai ser a cobrança em cima da atitude, da postura que nós não vimos nesse time na última quarta-feira, Batista. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, um abraço a você novamente aqui, aos amigos da Bandeirantes. Um abraço lá para Ribeirão Preto, para o Atlético Ribeirão Preto Futsal, para a Juliane e para o Boomer. Alô, Batata de Rio Preto e seu filhão, muito obrigado, Batata, já ajoelhado no milho, sofrendo desde Jacamacaca. E o Paulo e a Rita Maluca lá de Jacumã, Praia do Amor, em Conde, na Paraíba. Série A2 hoje pela manhã, Oeste 1, Grêmio Novo Horizontino 0.
Olha, o Novo Horizontino vinha de 5 vitórias. Tem uma brecada agora. Olha, daqui a pouco tem bola rolando lá para Primavera Ilimense, Taubaté e Linense, Rio Claro e 15 de Piracicaba, São Caetano e Comercial, tem tudo quanto é horário, hein? Tem tudo exótico. E amanhã, 19 horas, Velo e Juventus. Olha só o que fizeram, hein? Olha também horários exóticos no Paulistão. Nós teremos neste sábado apenas Inter de Limeira e Água Santa, 16 horas, mesmo horário Ferroviário e Guarani. Ficando para amanhã como destaque Santos e Portuguesa da Vila, Corinthians e Mirassol, Neoquímica, 18h30 e às 20h40. Olha o que fizeram. Olha o que eles fizeram. Domingo à noite de carnaval, 20h40, Ituano e Santo André, e seja o que Deus quiser. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer no ar. Jornada Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Futebol é com a Bandeirantes. Ô galera, calma, participa na área. Quem sabe disso, o amor. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é o verdadeiro show. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, com Kaique França, é o goleiro 12, Mailton 2, Matheus Silva 4, Thiago Oliveira 13, Arthur 15, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 23, Matheus Jesus 20, Alves 10, Pablo Diego 11, Gé 19, Kaique França 12, Mailton 2, Matheus Silva 4, Thiago Oliveira 13, Arthur 15, Leonaldi 5, Ramon Carvalho 23, Matheus Jesus 20,
Elvis 10, Pablo Diego 11, Gé 19. No banco estarão Luan 30, Felipinho 3, Luiz Felipe meia dúzia, Dudu 7, Amaral 8, Eliel 9, o Everton 14, Jean Carlos 16, Guipira 17, Maurício 18, Cássio 21 e Fábio Sanches 27. Portuguesa Santista com Leandro 1, Dudu 2, Brumate 3, Lucas Cunha 4, Caio Ribeiro meia dúzia, Nonato 5, Elcinho 8, Pedro Felipe 10, Danilo Pereira 7, Diego Carlos 11, Caio Mancha 9. No banco, Sérgio Guedes terá à disposição Cleiton 12, Evandro 13, Itambé 14, Carlos Alberto 16, Iago Ramiro 17, Gustavo 25 com a 18, Lucas Silva 19, Eric 20, Lucas Grossi 21, Vinícius Andrade 22 e Vinícius Reis 23. Arbitragem do jogo. Hilbert Estevan da Silva apita, assistente 1 Alberto Poleto Maceira, assistente 2 Giovanni Crescêncio, quarto árbitro Wilson Aldaberto Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Tá aí as duas melhores equipes da Série A2 se enfrentando no Majestoso. A Ponte vem com força máxima, né? Tem a volta do Mailton na lateral direita, a volta do Elvis, do Gé, ou seja, o Ramon Carvalho. Então a Ponte tá o Pablo Diego, né? Que para mim é um baita de um reforço aí nesse ataque. Então eu tô com a expectativa legal. Vai enfrentar o segundo melhor time da competição. A Ponte tem que estar muito atenta. O Hélio tem esse time nas mãos, sabe das estratégias, como foi na última partida contra o Linense, mesmo com todos os desfalques. A Ponte foi lá e venceu o jogo. Então é importante demais ele manter essa regularidade. A Ponte tem tudo para vencer. Para mim, ela é favorita para essa partida de hoje, mas claro, precisa ter uma estratégia bem definida. O time precisa estar muito concentrado. E olha, CH, fiquei contente, hein? Fábio Sanches aparecendo no banco de reservas. Está começando a entrar em forma. Está começando, daqui a pouquinho ele vai estar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. E você, CH, o que espera do jogo? E eu ficaria, Gleger, mais contente se ele estivesse no campo jogando, né? Mas é uma boa notícia ele no banco de reservas. Todos os jogos nessa Série A2 que a Ponte teve problema, aconteceu erro individual defensivo. E foram 2 ou 3 partidas, principalmente Novo Horizontino e Juventus. Eu torço muito para que o Thiago, que tem um potencial enorme, faça uma grande partida ao lado do Matheus Silva. Torço mesmo. A importância, a moral que o técnico está dando por escalá-lo num jogo deste tamanho, desta importância contra um adversário perigoso e com o Fábio Sanches no banco, eu espero sinceramente que ele aproveite. Restante do time, bem escalado, bem definido, ataque reforçadíssimo. Por isso, Carlos Batista, eu acredito, tenho convicção que a Ponte é favorita para enfrentar essa competente e briosa esta tarde no Majestoso, Batista. Tudo pronto, a bola vai rolar. A saída de bola pertence ao time da Macaca. Gé está posicionado ali no meio de campo. O time da Ponte todo de branco. Neste primeiro tempo ataca contra a linha do trem. Consequentemente, a Portuguesa Santista ataca contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o jogo tido e havido como o melhor da Série A2.
Domina no campo de defesa, o time da Macaca vai sair jogando lá atrás na chamada saída de 3. Thiago Oliveira enfiando para Matheus Silva pela direita, dali para Leonaldi, ele não conseguiu dominar. Vem pra bola, toca nela, lança Danilo. A bola volta no campo de defesa, Caio Ribeiro para Portuguesa Santista, recua no plano intermediário, Lucas Cunha. Recebe pela metade da quarta zaga, recua na entrada da área. Já está em cima de Leandro, sai jogando perigosamente o goleiro com Lucas Cunha. Levanta no campo de ataque, vem lá atrás para afastar, tirando o Matheus Cunha. A bola caiu pela direita. Matheus Jesus tentou passe para Leonaldi, não conseguiu. Tirou, afastou Danilo, levantou a bola no ataque, saiu mal. Kaique França rasga lá atrás, tira. Afasta Thiago Oliveira, mas que bobeira. É arremesso lateral pela esquerda para Santista, Vladimir Catarino. Saiu de forma muito estranha o Kaique França, né? Faltou comunicação com a zaga, para sorte a Briosa não aproveitou a oportunidade. Domina o time da Portuguesa Santista com Brumati, zagueiro central, mas está dentro do círculo central. Ele recua na entrada da área para Leandro. Domina fora da área de confinamento, toca a bola curta. Já fica lá na frente marcando a saída de bola. Vem pela esquerda Lucas Cunha. Recolhe, recua, toca, fica apertado Leandro. Saiu com Lucas Cunha, Matheus Jesus vai para cima. A ponte vem na retomada, Mailton toca na bola pela direita. Tentou levar, fica difícil, mas ainda a ponte vai para a bola, Leonaldi chega a marcação para tirar, é o senhor, recua, chamou o Brumati, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, bola espichada para Diogo Carlos, não conseguiu chegar, é arremesso lateral, a Macaca cobra com o Arthur, bola na zaga, pela esquerda, dominou no campo de defesa, vem na bola Thiago Oliveira com Matheus Silva, ele recua para Kaique França, jogando fora da sua área de confinamento, solto para Thiago Oliveira, ele domina para fazer o passe para Pablo. Diego está reaparecendo no time da Macaca. Imprimiu velocidade, tentou levar. Abriu lá pela esquerda. Arthur dominou, rolou para Pablo. Diego vai para o fundo. O pé canhoto cruzou na área para o Mate. Chega para tirar. Chega Dudu. Tocou na bola, ela foi para a linha lateral. Último toque do Ponte Pretano e arremesso lateral pela direita para a Portuguesa Santista bater. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Quase 4 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador aqui, majestoso. Sábado de carnaval, time da Macaca com o seu bloco na rua. Bola para a linha lateral, saiu rente ao pau da bandeira, Dudu. Lateral direito da Portuguesa Santista, vem para fazer a reposição de bola. Vai usar a força do braço. Não, preferiu o toque pela direita, bem na linha lateral. Desceu Elcinho, outra vez tentou Dudu. A bola vai para a linha lateral, fecha a porta. O time da Macaca, novo arremesso lateral. Dudu, autorizado. Lança o jogo, Diogo Carlos partiu, pé direito, cruzou na área. Chega para tirar, afasta Thiago Oliveira, vai para fora pela linha de fundo em escanteio lá pela ponta direita para Santista, Vladimir. Primeiro escanteio do jogo é para Portuguesa Santista, o corte da defesa da Macaca, vem bola na área do Kaique França, Batistão. Escanteio lá pela direita, vem para fazer o erguimento de bola, vai tomando posição Diogo Carlos, partiu, pé canhoto, levantou, subiu o Kaique França, dá uma palmada na bola, ela caiu com Danilo, Danilo ficou vendido no lance, vem Mailton, partiu na velocidade, domina, toca a bola de perna direita para Gé, chega Dudu. Que velocidade, ele que é lateral direito, saiu lá da direita e veio aqui do outro lado para tirar em arremesso lateral. Arremesso cobrado, vem Elvis, toca a bola de cabeça, lançou para Jair, partiu em cima da marcação, vem lá atrás para afastar Lucas Cunha. A bola caiu na lateral, tenta Caio Ribeiro, saiu jogando, não conseguiu, já tomou dele. Partiu, levou pé direito, bateu pro gol, por cima do gol, pela linha de fundo, a bola saiu.
sem ângulo, Jesse mesmo bateu, a bola subiu, passou por cima do travessão em tiro de meta para Santista, Vladimir Catarino. Valeu, né, pela luta ali do Gé, recuperou a bola, foi ele de fundo, na verdade ele tentou cruzar, é que pegou mal nela, muito forte também, sem direção, a bola foi para fora. Tiro de meta para a Portuguesa, Santista cobrar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 0. Portuguesa Santista também 0. Araraquara, daqui a 21 minutos a bola rola, tem Ferroviária e Guarani ao Paulistão, 10ª rodada, Série A1. Série A2 pela manhã, hein? Oeste 1, Grêmio Novo Horizontino 0. Bandeirantes AM 1170 em FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto é FM 85.3 e estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Bola recuada na zaga, recebe lá atrás, sai Kaique França dominando, entregando, soltando na frente para Leonaldi. Ele domina, solta o jogo na lateral, domina no campo de defesa, Matheus Silva para Matheus Jesus, abriu para Mailton que partiu em disparada, meteu o pé direito, cruzou na área, tira Lucas Cunha. Jogou as pernas longas contra a bola. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca, Vladimir. Até porque tinha endereço esse cruzamento do Mailton, né? O Gé estava pronto para finalizar dentro da pequena área. Lucas Cunha no carrinho, colocou pela linha de fundo, escanteio para a batida, Elvis para a ponte. Elvis vai para a bola na cobrança e escanteio, é no gol da linha do trem, zagueirada da Macaca na área, partiu Elvis, pé direito, cruzou na área para Matheus Silva, deu no defesa, a bola voltou, Mailton para Elvis, partiu, levou para a linha de fundo, recolheu o pé direito, cruzou na área, desvio outra vez na zaga, a bola caiu com Danilo, ele tira dali, vai sobrando lá pela esquerda. Time da Macaca já recupera a posse de bola com Jean. Recua na intermediária, Kaique França para fazer o passe. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Vem para a bola, Mailton, levantou na área, subiu Matheus Silva, a bola penteou a testa do Matheus Silva e foi para fora pela linha de fundo. Lançamento inteligente em Vladimir do Mailton. Apesar de 1,92 m, o Matheus Silva não conseguiu chegar na bola. Até porque ela veio em 1,99 m, né? Então não deu para o Matheus Silva alcançar. Apareceu como elemento surpresa ali o zagueiro para tentar o cabeceio. Estava sozinho, mas a bola veio um pouco mais alta do que ele precisava e saiu pela linha de fundo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Pablo, Diego lançou para já, pé direito, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo, lá pela esquerda, Pablo Diego partiu na velocidade, fez o cruzamento na área, chegou chapando já. Uma bola extraordinária, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Portuguesa Santista, Vladimir. Uma parceria que já deu muito certo nesse campeonato, né? A descida do Pablo Diego na ponta e o cruzamento para a chegada do Gé. Mais uma vez ele concluiu de primeira, estava bem marcado, ainda conseguiu a conclusão, mandou para fora, tiro de meta, o jogo está parado. O goleiro Kaique França está pedindo atendimento, o departamento médico da Ponte em campo para atender o goleirão da equipe da Macaca. Bom, Gleger, matéria para você, parece problema na mão do Kaique França. Sei se é grave, né? Então, precisa ver, né? Porque assim, não teve um lance agudo, né, para você dizer que ele teve alguma contusão. Pode ser uma contusão que ele teve aí durante os treinamentos e se agravou, né, nessa partida, mas é problema. Você perdeu um cara como o Kaique, você vê que ele tá sentindo ali, provavelmente é o dedo, né? Então, assim... Mas, teve o lance do escanteio lá, né, Greg? Que ele saiu espalmando, né? Isso, aquele lance que ele deu o tapa na bola, né, Vladimir? Pode ser que tenha sido aquele lance, mas assim, a Ponte perdeu o Kaique França, é problema. Tudo bem que tem o Luan, que é bom goleiro e tal, mas para um jogo dessa envergadura,
Você perder uma referência como o Kaique França é problema, mas pelo que a gente conhece o Kaique aqui, provavelmente vai botar aquele esparadrapo e ele vai pro jogo, viu, Batistão? E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista majestoso, Ponte Preta 0, Portuguesa Santista 0. 4 da tarde, a bola rola na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Tem Ferroviária e Guarani, 10ª rodada do Paulistão. Olha, a Série A2, primeiro tempo, 2 gols do 15 em Rio Claro, hein? Rio Claro 0, 15 de Piracicaba 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aí, Vladimir, tudo ok aí com o Kaique França? Tudo ok, né? Fez um tratamento rápido ali, intensivo, tudo ok, tá normal o goleiro da Ponte Preta, viu, Batista? O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Oi, Gleger. Eu falei, botou aquele esparadrapo, tá tudo certo, né? Aquele esparadrapo milagroso. E a água milagrosa também, né, o Gleger? Tem a água e tem o esparadrapo também. Domina o time da Macaca na retomada de bola. Leonaldi para Elvis, para Leonaldi, pé direito, bateu! Espalma! Leandro com a ponta dos dedos mandou para fora pela linha de fundo. Batida de perna direita ali, Leonaldi para fazer o gol. Grande defesa. Leandro meteu para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca. Vladimir. Tudo foi bonito no lance. A bola enfiada pelo Elvis, a batida do Leonaldi e a defesa do goleiro Leandro pela linha de fundo. Outro escanteio, Elvis de novo. A Ponte segue no ataque, Batista. Elvis vem para cobrança de escanteio. Zagueirada da Macaca na área. É no gol da linha de trem. Autorizado Elvis, pé direito, cruzou na área. Subiu o Brumati de cabeça, afasta, tira. A bola caiu com Mailton, mas o árbitro pegou um empurrão. Marcou falta, Mailton reclama e é advertido verbalmente pela sua senhoria arbitragem do jogo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Daqui a pouco vai começar o jogo em Araraquara. Guarani, jogo decisivo, enfrentando a Ferroviária aqui na Bandeirantes. Leandro Polis e Valdemir Gomes. Aqui você não perde nada. Domina no campo de defesa, vem Dudu, lateral direito do time da Briosa. Fecha a porta por ali, pelo lado esquerdo, Pablo Diego, a bola saiu. É arremesso, Dudu cobra. Solta na frente pela direita para Danilo por trás. Chegado o empurrão, o árbitro parou, marcou a falta. Falta para a Briosa, já cobra, tem pressa. Sai dominando o Brumati lá pela direita, entregando para Nonato. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem Mailton de cabeça, tira. Joga para a linha lateral, em arremesso pela esquerda para a Santista, tem pressa. Caio Ribeiro, ele cobra, a Santista vem com Lucas Cunha, domina, recua na primeira metade do círculo central. Vem Brumati, zagueiro toca a bola na frente, lá atrás o time da Ponte tira, vem Gé. Chegou, dominou em cima de Donato, parte na entrada da área, se recupera lá atrás, Brumati, a bola voltou, dominou Pablo Diego na enfiada, ele jogada lá pela esquerda, Arthur tentou um cruzamento, chega para tirar o zagueiro, arremessou para Macaca. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopensas.com.br. Então da Briosa caído lá, hein, Vladimir? É o Brumati, o zagueirão tá caído, tá reclamando de dores na região abdominal. Ele levou uma bolada, na verdade, no lance anterior. Tá se recuperando. Aparentemente tudo ok com o Brumati. A Ponte segue no campo de ataque. Ele tomou uma bolada nas partes baixas e salientes. Isso aí dói uma barbaridade. Salientes é por sua conta, né, Batista? Foi nas partes baixas. Bom, depende, né?
Domina, vem pro jogo, arranca no campo de ataque, Matheus Silva abrindo na lateral. Partiu, Mailton vai pra cima da marcação, já passou pelo Pedro Felipe. Pedro Felipe conseguiu se recuperar, mas tocou pra linha lateral. É arremesso, vem Mailton, autorizado, soltando o jogo para Matheus Jesus e enfiou a canhotaça na bola para fazer a inversão de jogada para Pablo Diego pela esquerda, ele deixou para Arthur, recolheu o lateral canhoto do time da Macaca para Pablo Diego, enfiou o pé direito, cruzou na área, Brumati vem, afasta, tira, a bola volta lá pela esquerda e arremesso. Vem pra bola Arthur, recupera o time da Macaca, é arremesso lateral, vem pro jogo, domina Leonaldi, soltando bola curta pela meia esquerda, vem pra bola, domina o time da Macaca, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, pois não, diz aí Gleger. Só pra dizer que aquela defesa do Leandro, grau de dificuldade, bola cruzada no chão, né? Ele tomou o gol e destomou, 8.16. 8.16, portanto, defesaça. Pelo regulamento, defesaça acima de 8. Leonaldi dominou, tocou para Mailton, chega derrapando, vem na carrinhagem. Pedro Felipe para afastar, tira, mandou para fora. Pela linha de fundo em escanteia, pela direita, escanteio para Macaca bater. Aquele carrinho perigoso do Pedro Felipe, né? Pode ter até cometer falta em alguns momentos do lance. Não aconteceu, apenas o tiro de canto. Elvis cobra o escanteio. Escanteio, vem pra bola Elvis, partiu, meteu o pé direito, levantou na área, não tá valendo, não. O que aconteceu, hein, Vladimir? Conversa do árbitro ali com o Matheus Jesus, também com camisa 5 Nonato, agora sim parece que se resolveram. Tá, o árbitro quer resenha. Escanteio para Macaca, Elvis, pé direito, cruzou no primeiro pau. Vai embora para fora pela linha de fundo, Pedro Felipe tirou de cabeça. É novo escanteio para Macaca. Vem para a bola Elvis, coloca a bola no quarto de círculo, é no gol da linha do trem. Zagueirada da Macaca na área. Autorizado Elvis, levantou na área, subiu, toque de cabeça, pega firme. Subiu lá pela esquerda, golpeou firme, mas pegou o G, estava lá para meter de cabeça, mas pegou firme o goleiro Leandro Vladimir. Jogada sempre perigosa, cruzamento do Elvis, o G no segundo pau subiu mais alto do que a zaga, mas não cabeceou com tanta força assim. Bem colocado, o goleiro Leandro fez a defesa. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Domina o time do Macaca, vem Leonaldi trabalhando no plano intermediário. Recuando para Matheus Silva, ele rola para lateral, Mailton. Foi derrubado, o árbitro viu, marcou, quem estava no lance era o Danilo, não dá cartão. A arbitragem apenas a falta para o time da Macaca lá atrás do campo de defesa. Matheus Silva cobra, recuando para Kaique França. Ele domina no campo de defesa pela esquerda, vem para a bola para fazer o passe, Thiago Oliveira para Pablo, Diego domina, solta na lateral, Arthur recua, vem por dentro, tentando a passagem no campo de ataque, Ramon Carvalho solta o jogo, vira da esquerda para a direita, vem para a bola Mailton, pé direito, cruzou na área, falhou terrivelmente o zagueiro, a bola espirrada no braço. Olha, mas deu um impedimento estranho. Deu um impedimento estranho, a bola bateu no braço do zagueiro Lucas Cunha e aí Vladimir. Exato, ninguém entendeu. O técnico Hélio dos Anjos está questionando, mas o assistente marcou e o árbitro confirmou esse impedimento no ataque da Ponte, a não ser que foi antes até do toque de braço, mas eu não vi particularmente. E aí, CH, o que você viu nesse lance aí em CH? Eu arrasto a mesma dúvida que o Vladimir. Eu não entendi o que a arbitragem marcou, sinceramente. E para você, Gleger Zorzin. Batista, aparentemente ele estava um passo à frente ali, mas foi no cruzamento, tá? Foi no cruzamento que ele dá um impedimento. Acho que quem estava no lance ali era o Pablo Diego. Ele estava à frente um pouquinho. No momento em que o Mailton cruza, o atacante da Ponte estava impedido. E atenção, torcedor, a Bandeirantes
Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Estádio Moisés Lucarelli. E olha, uma discussão imensa ali do Hélio dos Anjos com o árbitro. O árbitro paralisou o jogo e foi lá e ficou ali, né, parlamentando. Ficou ali dialogando um tempão com o técnico da Ponte Preta. Não é para isso também, né? O jogo parado e o árbitro conversando com o treinador. Aliás, é a primeira vez que eu vi isso no futebol. Jogo parado e o árbitro conversando com o treinador. Placar do jogo aqui, majestoso, Ponte Preta 0, Portuguesa Santista 0, alô, Polis. Já, Batistão, na Arena Fonte Luminosa, o Guarani com uniforme 2, a camisa branca, encara o pior time do Paulistão, tem Ferroviária e Guarani, Série 1 do Campeonato Paulista, Edu. Olha, a Série 2, partida paralisada em Taubaté, muita chuva, parou com 10 minutos, 0-0, Taubaté e Linense. Bandeirantes. Bola no campo de ataque lá pela esquerda, Thiago Oliveira vai recuar, recua tudo, Kaique França. Fora da sua área de confinamento, como se fosse um líbero. Levanta ele perto da esquerda para Arthur, ele vem beiradeando o campo, cruzou para Elvis, deu um toque sutil, a bola subiu, ajeitou de cabeça para Ramon Carvalho, para Mailton, não conseguiu dominar. Uma linda bola do Ramon Carvalho. Mas o Mailton não teve velocidade para chegar em Vladimir. Talvez não acreditou que a bola fosse chegar até ele, né? Quando o cruzamento, o lançamento foi feito, aliás, ele não estava pronto para receber. Ela saiu pela lateral, posse de bola é da Portuguesa. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí pra nós. Dê um like, dê um joinha aí pra nós. Para no campo de defesa, Brumati. Ele bate, levanta para a Portuguesa Santista. Lá pela ponta direita vem Thiago Oliveira. Se apodera da bola, recua, chama Kaique França. Volta lá para a ala pela esquerda. Placar de 0-0. Arthur vem na beirada do campo para fazer o passe. Erra, tira, Dudu afasta para Santista. A bola sobra com a Portuguesa. O árbitro parou, marcou falta para a Briosa. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e também no youtube.com/portal Carlos Batista. E o árbitro para marcar uma falta. O Hélio dos Anjos vai à loucura, hein? Que é cartão. Ele está pedindo cartão, agora está soprando ali no ouvido do quarto árbitro. Queria um cartão em Vladimir. Exato, a falta do Pedro Felipe para cima ali do Matheus Jesus. Ficou muito bravo o Hélio. Vem a ponte. Ramon Carvalho envia para Elvis. Abriu para Mailton, entrou na área, pé direito, cruzou direto, a bola vai embora. Tive a impressão de que ele tentou buscar a cabeça do Gé. Cruzamento saiu muito fechado. Lambeu a cara do gol e foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para a Briosa bater. Tem encontrado espaço ali pela direita o Mailton. Mais uma vez recebeu livre, foi em linha de fundo, fez o cruzamento, mas errou na medida. Ele queria exatamente o Gé, mas errou no cruzamento, a bola foi direto para fora. Placar de 0-0 e saiu errado a Portuguesa, vem Gé, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. O Brumati estava em cima dele, conseguiu tocar na bola antes do chute, demorou um pouquinho o Gé. Escanteio para Macaca bater, Vladimir Catarino. O Brumati se recuperou, né? Foi ele quem fez ali a caca na hora da saída da bola, permitiu a recuperação da ponte, mas eu concordo com você. O Gé demorou um pouquinho para concluir quando chutou. O Brumati já estava no carrinho no lance, fez o corte e escanteio. A ponte
Martela no ataque, Elvis cobra. Escanteio, vem Elvis pra batida, coloca a bola no quarto de círculo, zagueirada da Macaca na área. Partiu, meteu o pé direito, cruzou, subiu, Matheus Silva, a bola passou por ele. Lá atrás, afasta Diogo Carlos. Chegou, recolheu, girou, o árbitro parou, marcou falta. Falta do Gé, tá caído o jogador da Briosa. A falta lá atrás no campo de retaguarda. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Em Araraquara. Leandro Boles, como é que está a coisa em Araraquara? Guarani joga daqui a pouco, Boles. Aliás, daqui a pouco o Boles narrando aqui, olha, lá em Araraquara, viu, o Batista, lá em Taubaté. Muita chuva, Taubaté e Linense, ainda a partida não retomou, Batistão. Bola lá atrás do campo de defesa, na fogueira para Leandro. Ele saiu jogando na frente do Gé. Gé com seu corpanzil tentou atrapalhar, sujar o jogo. A Ponte conseguiu agora lá pela esquerda. Domina no campo de ataque, vem para a bola Pablo, Diego para Arthur. Devolveu para Pablo, Diego vai para o fundo, usou o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. 26 minutos passados da etapa primeira, 0-0. Vem para a bola Arthur para fazer a reposição para o time da Macaca. Volta a bola pela esquerda. Vem Ramon Carvalho. Recolhe, meteu o pé canhoto, levantou a bola cruzada, bateu Jesus de cabeça, pega Leandro. Cabeçada fraca dentro da área. Mas Leandro fez a defesa, pegou firme lá atrás, Vladimir. Matheus Jesus manda muito bem nessa jogada aérea de cabeça, né? Mas o Leandro estava muito bem colocado, não teve dificuldade nenhuma em fazer a defesa. Trabalha o time da Macaca, Leonaldi tenta arrancada lá pela meia esquerda, o árbitro para marcar a falta, não deu arremesso lateral, arremesso já cobrado, saiu jogando errado o time da Portuguesa, vem Gé, dominou, entrou na área, recolheu, girou o corpo, 3 a marcá-lo, ficou difícil para ele penetrar. Tirou Dudu, é arremesso lateral pela esquerda, vem para a bola Arthur para fazer a reposição na marca de 27 minutos da etapa inicial, 0-0. Arthur vai usar a força do braço, não, prefere o toque mais curto para Gé, devolveu mal e ainda depois cometeu a falta, falta para a Briosa. Lá atrás do campo de defesa, a Portuguesa Santista vai cobrar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 0, Santista 0. Equipes no gramado em Araraquara, já tem bola rolando, 10ª rodada do Campeonato Paulista, Ferroviária e Guarani. Olha, a Série A2 pela manhã, Oeste 1, Novo Horizontino 0, intervalo em São Caetano 1, Comercial também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Dê um joinha aí para nós. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado, quem está melhor no jogo no majestoso 0-0 até aqui, CH. A Ponte está melhor, a Ponte marca direitinho, ela erra poucos passes, ela usa o canto do campo para jogar, a Santista marca bem, é um time perigoso, bem treinado, as melhores oportunidades foram da Ponte, só falta um detalhezinho, o Gé me parece um pouco ansioso. A penúltima bola e a última bola da Ponte, ela precisa de mais tranquilidade, mas para mim a Ponte joga melhor. E Ramon Carvalho lançou na área para Arthur, para Gé, pé canhoto, bateu em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral, meio arremesso para o time da Macaca. Ih, rapaz, olha lá, Leandro, o goleiro desabou, hein, Vladimir? Eu queria saber o que ele está sentindo, né? Nem ele mostrou ainda para o árbitro por que ele caiu. O Pablo Diego está ali tentando entender também o que está acontecendo. Agora sim colocou a mão na panturrilha da perna direita. Então está reclamando de dores na panturrilha o goleiro Leandro. Gleger Zorzinho, a sua análise até aqui. Estamos com 30 do primeiro tempo. Quem está melhor em Gleger? O Batista, a Ponte controla o jogo, né?
parte para cima, tenta algumas jogadas, tá um pouco ansiosa em alguns momentos, está faltando aquele último passe, né? Naquele lance do Leonaldi, nós percebemos que o Elvis dominou tal, e, né, fez o passe, deixando ele em condições de fazer o gol. É o que está faltando para a Ponte. E a bola passar um pouco mais no Elvis, né? A presença dos laterais me agrada, o Arthur pro lado esquerdo, o Mailton pro lado direito. Eu acho que a Ponte está no caminho certo. Você vê que a Portuguesa, ela tem um time perigoso, mas não consegue evoluir pela solidez defensiva da Macaca. Começou. Bola rolando em Araraquara, 10ª rodada do Campeonato Paulista. O Guarani em campo diante da Ferroviária. Estou ligado por aqui, Batistão. E a sua expectativa, Valdemir Gomes, a bola já está rolando. Daqui a pouco, assim que tiver condição, o Tigrão vai falar. É arremesso lateral. O time da Macaca vem com Arthur. Autorizado, soltando para Elvis, para Arthur. A bola saiu na linha lateral. Mas o árbitro está dizendo que é tiro de meta para a Portuguesa Santista. Errou o passe, né? Errou o passe, a bola saiu na linha de fundo, ele deu tiro de meta. E vem a Santista. Domina no campo de defesa, vem pro jogo, toca na bola, lançamento de Danilo. Vem metendo o pé direito para fazer o passe invertido lá para Dudu. Partiu na lateral, o time da Briosa, bate curtinho pela meia para Diogo Carlos. Recolhe, gira o corpo em cima da marcação, soltando para Danilo. Danilo prendeu, Leonaldi chegou na marcação, girou Danilo. Levantou de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda, toca a bola de cabeça, Caio Ribeiro. Na frente lá pela esquerda para Pedro Felipe, lançou para Caio Ribeiro. Pé canhoto, cruzou na área, o toque entrou, é gol! Gol! Da Portuguesa Santista! A marca de 32 minutos passados, primeiro tempo. Na descida pela esquerda, na combinação de jogada de Pedro Felipe com Caio Ribeiro. Cruzamento veio a caráter para Caio Mancha. Apenas encostou o pé na bola e jogou no fundo do gol da Macaca. Abre o placar do jogo. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para a Macaca. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A Ponte pressionava, se mantinha no campo de ataque, mas a Portuguesa Santista é perigosa. O Caio Ribeiro foi à linha de fundo, aproveitando uma avenida às costas do Mailton e cruzou no meio da área para o Caio Mancha, que aí não teve dificuldade nenhuma, de carrinho, se jogou na bola, mandou para as redes. A Briosa está na frente, 1-0. 1-0, o time da Ponte vem pro contra-ataque, levantamento de Arthur na área, subiu o Leandro para pegar Gleger Zorzin, que bobeira impressionante. Time da Briosa penetrou na defesa da Macaca como uma faca quente na manteiga. E vem a Ponte, Elvis, enviou para Matheus Jesus, pé canhoto, bateu, vai embora. Que linda bola! Bateu de canhota, bateu pro gol, a bola passou lambendo o entroncamento do travessão com o poste, passou lambendo e foi embora em tiro de meta para Santista, Vladimir. Linda conclusão do Matheus Jesus, hein? Cartão amarelo agora para o Leandro, goleiro da Portuguesa Santista, fazendo cera. Tá amarelado, mas o chute do Matheus Jesus parecia que é longe, de repente fez um ângulo diferente e passou rente ao travessão, assustou, bola foi para fora. Agora a Ponte tem que correr atrás do prejuízo, tá perdendo 1-0. Gleger Zorzin, a sua opinião, gol da Santista, Caio Mancha. Uma jogada ali pelo lado esquerdo de ataque, né, Batistão, uma tabela, né, a Ponte vacilou ali, o Mailton ficou meio no meio do caminho, e aí aquele negócio que eu sempre digo, né? Zagueiro que ao invés de marcar o jogador ficou olhando a bola. O Tiagão estava com o Mancha lá atrás, né? E ele ficou olhando a bola, o Mancha fez o movimento e na hora do cruzamento ele estava sozinho. E o Tiagão no meio da área olhando a bola. Vacilo da Macaca, que estava bem no jogo, chegava, pressionava e agora vai ter que correr atrás.
Vem embora o time da Ponte, domina Pablo Diego pela lateral da grande área, pé direito, bateu cruzado, Brumati. Chegou, tirou, caiu com Dudu, que tira também. Jogando para Diogo Carlos, no campo de defesa, passe errado, Leonaldi pegou, dominou para Macaca, para Pablo Diego. Lançou no corredor para Elvis, recolhe, abriu pela meia direita, vem para Matheus Jesus. Tocou na frente, deu no zagueiro, tira Caio Ribeiro. Escanteio para Macaca bater, Vladimir. A bola era para o Mailton, né? Antes dele o Caio Ribeiro esticou a perna, colocou o pé na bola. Linha de fundo, escanteio na direita do ataque, Elvis na batida. Elvis vem para cobrança e escanteio, zagueira da Macaca na área. Meteu o pé direito, levantou na área, subiu, toque de cabeça, Gé! Espalma! Leandro já subiu, foi lá no segundo andar e soltou a paulada de cabeça no canto baixo direito. Leandro fez uma grande defesa. Escanteio, vem pra bola, pra batida, Elvis, pé direito, levantou no primeiro pau, afasta Leandro, de soco pra tirar. A bola reboteada, caiu na cabeça de Mailton e sentiu Mailton. Sentiu Mailton e vem a Portuguesa. Lançamento aberto pela direita, Caio Mancha. Partiu, meteu a bola na área, dominou Felipe, vai fazer pé direito, bateu e defendeu Kaique França. Pedro Felipe, dentro da área, bateu de pé da direita, tirando no goleiro. Kaique França com o pé canhoto, conseguiu fazer a defesa. Salva Macaca, Kaique França. São dois detalhes. Primeiro o ataque da Macaca e depois o ataque da Portuguesa Santista, Vladimir. Duas ótimas intervenções dos goleiros, né? No cruzamento feito na cobrança do escanteio, o Gé cabeceou sem muita força, mas com direção. Foi buscar no cantinho o goleiro Leandro, defesaça do goleiro da Portuguesa Santista. E depois, na sequência, outra defesaça também do Kaique França. Na conclusão do Pedro Felipe, salvou a Ponte de tomar o segundo gol. E não vai dar mais para o Mailton, né? Sentiu ali, já está fora do campo. Vai ter que fazer alteração. O técnico Hélio dos Anjos já está sendo feita. Está entrando com a camisa de número 14, o Everton. Entra o Everton, 14. Sai Mailton, 2 na Ponte, Batista. Glagger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, duas defesas, Glagger. A primeira do Leandro na cabeçada do Gé, 7,85. A bola não foi com tanta violência, mas foi lá no cantinho, ele foi lá e fez a defesa. E essa do Kaique França, cara a cara, né, Batistão? É aquela famosa defesa de futsal, que o goleiro vem, abre, né, o corpo e usa a envergadura e com o pé ele faz a defesa, 7,95. Placar de 1-0, o time da Briosa vai vencendo a Macaca. E agora uma alteração forçada com a saída do Mailton e a entrada de o Everton. Domina pela direita, vem o time da Santista no campo de ataque, está se assanhando. Lançamento pela esquerda, Caio Ribeiro domina, rola o jogo, vem pela esquerda. Trabalha o jogo, Danilo por dentro para Nonato. Meteu o pé direito, lançou na posição invertida. Lá do lado direito, Dudu na entrada da área, ele pé direito. Colocou a bola para Pedro Felipe, pela direita para Diogo Carlos. Bateu em cima da defesa da Macaca, reboteada. A bola sobrou com Pablo Diego. Ele domina no campo de defesa, levanta no campo de ataque para Jean. Partiu na velocidade com seu corpo, Panzil. Arrancou pela lateral da área, vem Jean, dominou, tentou a passagem, foi pro solo. Não houve nada, né? Caiu de Maduro, reclamou querendo uma falta, o árbitro não marcou. Carlos Henrique, bate pesado. Alteração forçada da Macaca em CH. Os problemas que a Ponte teve no campeonato, eu falei isso no meu destaque inicial, foram quando a Ponte acabou cometendo erros individuais. E para mim, Mailton e Thiago no gol da Santista falharam, infelizmente, porque era o momento melhor da Ponte. Depois do gol, a Ponte se intranquilizou. Precisa colocar os nervos no lugar, mas agora o jogo é equilibrado, Batista. E aí, Tigrão, comecinho do jogo em Araraquara, Guarani Ferroviária, Tigrão.
10 minutos do primeiro tempo, a Ferroviária toma a iniciativa e o Guarani tenta o contra-ataque. Por enquanto, jogo muito equilibrado com leve predomínio ofensivo da Ferrinha. Aqui no Majestoso, a Portuguesa Santista vai vencendo a Macaca. Gol de Caio Mancha. Domina o time da Ponte. Arthur vem no campo de defesa. Recebe bem. Rente arrisca lateral. Prende a bola, solta e erra o passe nos pés de Elcinho. Mas estava esperto o Pablo Diego. Pegou e dominou para o time da Macaca. Lançou no corredor. Vem para Elvis. Lançou para o Everton. Está impedido. Subiu a bandeira marcando impedimento no ataque da Macaca. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Aqui Majestoso. A Ponte perde. Portuguesa Santista 1, Ponte Preta 0. Em Araraquara, 11 minutos do primeiro tempo, Arena Fonte Luminosa, Guarani Ferroviária 0-0. Ainda a Série A2, segundo tempo, lá em Indaiatuba, Primavera 2, Lemense 0. Tem futebol na Bam. E ontem falamos bastante da cabeleira do Sérgio Guedes. Olhando aqui da cabine, ele desistiu da tinta. Sempre pintou a caju, né? Mas ele tá usando um boné branco, mas o mullet dele que é enorme. Como tinha o Chitãozinho Chororó antigamente, aquele mullet enorme. Cabeleira toda branca. É da cor do Tigrão? Exatamente. Eu ia dizer isso, Batista. Já imaginou o Tigrão com esse penteado do Sérgio Guedes? Sim, o problema é a falta de cabelo, né? A menos que dê uma passada lá por Mogi Guaçu. Narra o jogo aí, pô. Narra o jogo aí, me deixa em paz. Pô, tô no posto aqui, quietinho. Pô, vocês parecem que sonham comigo, me deixa quieto. Você é comentarista frentista, só no posto? Tô no posto aqui, pé pra cima, pô. Pô, domina o time da Macaca, Ramon Carvalho para Elvis, encarou a marcação e perdeu. Recupera Pedro Felipe, toca para ninguém. Caio Mancha ficou desconsolado porque ele queria o passe curto. E aí o Pedro Felipe meteu lá na frente, armou o contra-ataque. Vem Ramon Carvalho. Domina soltando pela direita para Matheus Jesus. Recua na esquerda, Thiago Oliveira com lado interno do pé direito. Lançou na lateral. Partiu Arthur. Fez o break na frente do Diogo Carlos. Recua para Matheus Jesus. Lançou para Elvis. A bola passou pelo Elvis. Sobrou na defesa. A bola caiu pela direita. O Everton entrou na área. Levou para o fundo, pé direito. Cruzou em cima do marcador. Tira lá atrás Caio Ribeiro. A bola caiu com Danilo. Ele tenta levar, acaba gelando a bola, recua, chama Caio Ribeiro. Levanta, bate de perna canhota para ninguém da Portuguesa Santista. Sobrou lá atrás do campo de defesa, vem Kaique França. Rolando para Thiago Oliveira, bate de perna direita para Arthur na lateral. Ele vem na beirada do campo para fazer o passe para Gé. Gé com Brumati por trás, Brumati dá o bote, tira Gé. Tentou a recuperação, Brumati chega, tira, mas tira errado nos pés de Leonaldi, centralizou. A jogada vem para Elvis, dominou, tocando para Matheus Jesus. Na entrada na área, rolou para o Everton, pé direito, bateu mal. Poderia ter cruzado, o Pablo Diego estava na entrada da pequena área. Tinha também outras opções, como o Elvis um pouco mais atrás e o Gé lá pela esquerda. Bateu de perna direita o Everton e errou, é tiro de meta para Santista bater. Se fosse prova do Enem, o Everton teria errado a alternativa, não foi a correta. Poderia ter cruzado, feito passe, optou pelo chute, muito mal, a bola foi para fora. Domina o time da Ponte, lançamento, Pablo Diego saiu do goleiro, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Na marca de 44
4 minutos passados, primeiro tempo. Lançamento na velocidade no corredor. Partiu na velocidade vertiginosa. Foi pro ponto de tangência. Pablo Diego saiu do goleiro, dominou dentro da área. Ele pé direito, rolou, mandando a bola no fundo do gol da Portuguesa Santista. Ela bateu lá dentro e fez Pablo Diego para estufar o barbante. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Examada, Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Ponte Preta para fazer a festa. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Macaca. Pablo Diego, 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 camisa 11. Ele, o autor do gol. Empata o jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, Santista também 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. O retorno do Pablo Diego após se recuperar de contusão não poderia ser melhor. Que bola enfiada pelo Matheus Jesus, um passe que quebra toda a linha defensiva da Portuguesa Santista. Às costas da zaga chegou o Pablo Diego. O goleiro Leandro saiu, mas ficou vendo passarinhos, né? Ficou na saudade o goleiro da Santista, porque o Pablo Diego driblou e aí, com gol aberto, escancarado, somente colocou para o fundo das redes e comemorou com o torcedor. Pablo Diego, a Ponte empata o jogo 1-1. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você em especial é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Placar de 1-1, a Ponte empata o jogo, mais 5, vamos até 50, lá atrás o Everton saiu dominando, toca a bola, erra o passe, o Everton, vem Pedro Felipe, tentou levar, partiu, vem, tira o Everton, se recupera, tira lá atrás o lateral da Macaca, Vladimir. É a chegada providencial do Everton, né, na recuperação da equipe da Santista, bola pela linha de fundo, escanteio. Para lembrar que esse foi o segundo gol do Pablo Diego no Campeonato Paulista da Série 2. Batista fez na estreia e hoje balançou as redes novamente. Escanteio, vem pra bola Diogo, vem pra bola Diogo Carlos pro time da Santista. Zagueirada na área, se fecha Macaca 1-1. Autorizado, levantou na área, toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Zagueirão meteu a testa na bola. Ela saiu, foi embora pela linha de fundo, mas já não estava valendo nada, né, Vladimir? Não estava valendo, mas levou perigo, né? O Lucas Cunha subiu lá para fazer o cabeceio, a bola foi para fora. A posse pertence à equipe da Ponte. Vai terminar já a primeira etapa, 1-1. Caio Mancha fez 1-0 para a Portuguesa Santista e Pablo Diego fez 1-1. Domina lá atrás o time da Santista, vem pro jogo. Trabalha pela esquerda, Danilo recolhe. Foge na marcação do Elvis. Chega Matheus Jesus também cercando. Ainda Danilo. Ele bate, ele perto da direita. Tenta na frente para Pedro Felipe. A bola tocou e voltou, sobrou. Vem lá atrás Lucas Cunha. Levanta, ele perto da esquerda. Tira, afasta lá atrás, bateu Silva. Mas afastou em cima da marcação. Retoma, vem Leonaldi. Soltou para Matheus Jesus. Lançou, vem no corredor. Partiu, vai pra bola, bateu Pablo Diego, subiu demais, vai embora.
Tinha Gela pela esquerda, talvez essa é a melhor opção. E o Everton chegando pela direita. Ele experimentou dali a entrada na área. A bola subiu, saiu em tiro de meta para a Portuguesa Santista, que não vai bater, porque apita o árbitro. Termina a primeira etapa. 1 para a Portuguesa Santista, Caio Mancha. 1 para a Macaca. Pablo Diego. Leandro Boles, Guarani, tá jogando em Araraquara, vai Boles! Valeu, Batistão, vamos juntos, estamos com 20 minutos deste primeiro tempo em Araraquara. 0 para a Ferroviária, 0 para o Guarani. É a 10ª rodada do Campeonato Paulista. Já, Carlos Batista, de volta na programação da Rádio Bandeirantes, jornada esportiva. Para o segundo tempo, de 1 para Ponte Preta, 1 também para Portuguesa Santista. É o Campeonato Paulista da Série 2. Eu estou ao lado do Tigrão, vamos juntos para esta reta final do primeiro tempo em Araraquara. Guarani atuando com Tony no gol, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos, capitão do time Titi, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. Já a Ferroviária, pior time desta competição com apenas 5 pontos. Saulo no gol, Heitor, Alisson, Cassiano, Léo Santos e Kelvin, Pablo, Gabriel, Xavier e Matheus Galdesani, Tito, John Kennedy e Antônio, a equipe do técnico Elano. Guarani com a camisa 2, a camisa branca com detalhes em verde, calção verde, meia branca, e a Ferroviária com a sua tradicional camisa grená, com o calção branco e a meia também grená. Tigrão, 21 minutos do primeiro tempo, 0-0 e o jogo, quem tá melhor em Araraquara, em Tigrão? Tá melhor a Ferroviária. Boles, um abraço para você. A equipe do Guarani teve um chute bem executado pelo Giovanni Augusto, bateu com curva, tá com problema estomacal agora o goleiro do Guarani, o Tony, hein? Ali parece que vai vomitar, segura, dá uma cuspidinha. Ih, rapaz, está vindo coisa grande lá. Tá com a mão na barriga o Tony, mas é o seguinte, o Guarani chegou uma com o Giovanni Augusto, já tá melhor o Tony. Olha lá, levanta o braço agora, pede água. Só um ele tá pedindo, viu, Tigrão? Tá pedindo provavelmente 4 oportunidades. E o jogo propositivo é o jogo da Ferroviária. Pressionando o tempo todo, tomando conta e o Guarani jogando no contra-ataque. A Ferroviária até agora é melhor, mas o Guarani se defende bem. Olha, claramente ele pediu um comprimido, né? Fez o sinal que está pedindo, para quem está nos ouvindo através e acompanhando através do YouTube, fez o sinal que está pedindo um comprimido e disse o seguinte para o banco: estômago, gritou estômago. Problema realmente estomacal do goleiro Tony. Domina o time da Ferroviária, sai jogando no campo ofensivo. Quem domina é Léo Santos, ex-zagueiro da Macaca. Com o pé direito, levanta a bola para o de ataque. Subiu, tirou lá atrás o Alan Santos do Guarani. Era volta no rebote para Heitor, puxa a bola, tentou a finta para cima do Isaac. Dá o bote, Richard Rios, assopra para Giovanni Augusto. Para Richard Rios, vem Guarani, ele bota na frente. Caiu Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro do jogo manda seguir. E com isso dá chance para o contra-ataque para o time da Ferroviária. Domina o Matheus Galdesani pela meia direita. Rolou para Antônio, tentou cortar a luz. Atento, chega bem a zaga Bogrina para cortar. Recupera o Guarani, sai jogando com o Isaac. Ele carrega, a bola meteu no setor canhoto para Giovanni Augusto. Adiantou demais, chega Heitor para tocar na bola, a bola sai. Lateral para o time do Guarani bater pela esquerda no campo ofensivo. Rocha Autopeças, dá mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O Grão é o 4º colocado no grupo B com 10 pontos. A Ferroviária é a lanterna do grupo C com 5 pontos. Neste momento, o time de Araraquara cairia para a Série A2 de 2024. Guarani tem hoje a Ferroviária, da próxima rodada a Inter de Limeira e fecha contra o Palmeiras do Brinco. 23 minutos e meio, placar de 0-0, domina o time da Ferroviária no campo ofensivo com o Léo Santos. Tenta a ligação direta, defesa, ataque para Antônio. Subiu, tirou Alan Santos, completa Matheus Barbosa, sobra da bola, fica para Ferrinha. Domina lá pela canhota, Kelvin. Recolheu, domínio curtinho com Pablo Gabriel. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, recuou para Léo Santos. No círculo central, todo no campo ofensivo, nesse momento o time de Araraquara. Domina na quarta zaga, Alisson Cassiano. Volta para Léo Santos por dentro para Galdesani. Chega Genison na marcação, foi fintado. Ainda Matheus Galdesani tem a posse de bola dominada, fez o passe por dentro. Quem domina é Antônio. Antônio voltou com Pablo. Pablo dá um tapa na bola para Léo Santos. Troca passes na faixa central do gramado do time da Ferroviária. Mas esbarra na forte marcação Bogrina. Por isso volta a bola de novo a Ferroviária. Léo Santos para Alisson Cassiano. Recupera o Guarani, Matheus Barbosa. Mas o Genison toca mal. Passe errado, Léo Santos.
Santos recupera e sai jogando para o time da Ferroviária. Quase 25 minutos, primeiro tempo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 na faixa estendida. Vem a Ferroviária, entrada na grande área com John Kennedy. Ele cai, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Entre quarta, Alan Santos deixou para Bruno José. Recolhe, domina para o time do Guarani. Boa bola para Giovanni Augusto. Devolveu para Bruno José. Escapou para o setor direito. Partiu para a finta. Na velocidade. Genilson foi para a área. Linda jogada. Bruno José levantou para Janilson nas mãos do Saulo. Saulo estica o braço e faz a defesa na ótima jogada do Bruno José. Lá pela direita em Tigrão. Chegou muito bem pelo lado direito, buscou a linha de fundo, cruzou para trás, cruzou um pouco fraco. Genilson estava na pinta para receber a bola. Veio um pouco curto, Saulo com tranquilidade defendeu. Belíssima arrancada de Bruno José pelo lado direito. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5, primeiro tempo. 10ª rodada do Campeonato Paulista neste sabadão de carnaval. Ferroviária e Guarani em Araraquara, 0-0, Edu. Olha, intervalo majestoso, Caio Mancha fez 1-0, Santista 32, a Ponte empata com Pablo Diego a 44, hein? E lá em Rio Claro, segundo tempo, hein? Por enquanto, Rio Claro 0-15-2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Diria eu a você, meu caríssimo amigo Edu Pinheiro, façanhas de Zé Pilintra. Trabalha a bola no campo defensivo, o time do Guarani com o Titi, fez o passe curto para Isaac, recolheu, dominou, fez a finta, rolou por dentro para Giovanni Augusto, de novo para Isaac com liberdade, aberto pela ponta direita, ele tem Bruno José, recuou, mas recuou mal. Toca mal pro Ivan Alvarinho, a bola acaba saindo em lateral pro time da Ferroviária bater. O melhor carnaval de oferta de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Quase 27 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Araraquara. Céu nublado nesse momento na cidade de Araraquara. Vem para o time da Ferroviária, passa errado, chega Matheus Barbosa, corta, insiste no lance. Ivan Alvarinho brigou também Richard Rios. A bola sobra espirrada para o argentino Ivan Alvarinho, que recua com o goleiro Tony. Tony tem a posse dele pela dominada, ele faz o passe dentro da grande área para Léo Santos, para Lucão. Lucão por dentro para Matheus Barbosa, ajeita, domina, volta. De novo no campo defensivo para Alan Santos. Jogando na zaga central, como o Guarani hoje não tem o Castan, Lucão fica na quarta zaga e o Alan Santos na zaga central, ele que ostenta a faixa de capitão do time do Guarani. É o Bugger quem tem a posse de bola dominada. E no quinto sinal eu confirmo para você, agora em Campinas, são 16 horas e 30 minutos deste sabadão, dia 18 de fevereiro. Domina Alan Santos, ele bota na frente esse livro do marcador que é Antônio. Volta na quarta zaga para Lucão. Lucão domina, vem trazendo o time do Guarani para o campo de ataque, 0-0. Guarani sabe da importância de um resultado positivo no jogo de hoje contra o pior time do Paulistão, que é a Ferroviária, com apenas 5 pontos, mas que na última rodada empatou fora de casa com a Portuguesa. Guarani foi derrotado pelo São Bernardo do Brinco. Troca passes do campo defensivo, o time do Guarani, Tony. Tony na quarta zaga para Lucão. Lucão de novo com liberdade, carrega a bola para o time do Guarani, soltou na ponta para Titi. Domina o garoto, sai da ponta, vem para meia para Genilson em posição legal. Ele carrega a bola, ninguém na área, dominou, esperou, partiu para a finta, levou para o fundo, bate cruzado, a bola explodiu em Léo Santos. Foi embora pela linha de fundo, o árbitro está apontando escanteio para o Guarani em Tigrão. Escanteio, o Genilson estava muito bem marcado. Ele procurava alguém na área, quem devia estar lá na área era ele. Ele estava derivado pelo lado esquerdo. Acabou batendo contra o zagueiro da Ferroviária. Escanteio, lado esquerdo de ataque do Guarani, Giovanni Augusto. Pé trocado na bola, Bolis. Quase 29, primeiro tempo, placar de 0-0, capricha, capricha, capricha que dá. Giovanni Augusto não colocou a bola corretamente naquele 1/4 de círculo, por isso Luiz Flávio pediu para que ele coloque corretamente a bola. Agora sim, autorizada a cobrança, Giovanni Augusto, pé direito, levantou na primeira trave, desvio, a bola explode no travessão e vai embora.
pela linha de fundo, o desvio de Alan Santos. Na primeira trave, ele se antecipa a zaga da Ferroviária, mete a cabeça na bola, ela explode no travessão e vai embora. Pela linha de fundo, por muito pouco, o Guarani não abre o placar em Araraquara, Tigrão. Partida venenosa de Giovanni Augusto no primeiro pau. Subiu muito Alan Santos, antecipou a zaga, cabeceou com muita força, com precisão. Saulo estava nela. Ela bate no travessão e vai embora. Se salva a Ferroviária, a melhor chance do Guarani no jogo até agora. Continua teimoso. 0-0 na Fonte Luminosa. 30 do primeiro tempo. O Tigrão, só para esclarecer para o torcedor do Guarani, o Titi, que é zagueiro improvisado na lateral esquerda, está jogando de lateral mesmo, né, Tiger? Lateral barra ala. É isso aí. Vem para o time do Guarani, 30 minutos, primeiro tempo, 0-0. Matheus Barbosa pela meia direita, chega Galdesani, toca na bola, voltou para Richard Rios, domina bonito, sai da ponta, vem para o meio, tentou a finta, bateu, rebateu, sobra para o time da Ferroviária. Para sair jogando no campo defensivo, Matheus Galdesani. Para Kelvin, carrega a bola com liberdade, vem trazendo o time da Ferrinha para o campo de ataque, soltou no comando para Antônio, saiu na cara do gol, tentou o drible, Tony parou na frente, ele caiu e o árbitro marca pênalti. Penalidade máxima para Ferroviária bater. Pênalti cometido pelo goleiro Tony para cima do John Kennedy. Tony reclama que não fez nada. Ele parou, né, na frente do atacante que tentou conduzir a bola. E o Luiz Flávio de Oliveira aponta o pênalti para Ferroviária, Tigrão. Na minha avaliação não houve o pênalti. O Antônio adianta a bola, viu que não ia chegar, provocou o choque com o Tony, que saiu para fechar o ângulo. Não sei, eu acho que tem uma possibilidade do VAR revisar esse lance. Eu acho que tem uma possibilidade, só que precisa chamar. Nós não temos o replay ainda, estou com o lance em tempo real. Agora sim, faltou velocidade para a defesa do Guarani. Se jogou. Ele já tinha esquecido a bola, o Tony. Já tinha esquecido a bola. E aí, vai pro VAR. O Antônio não vai dar o pênalti. Ele vai pro VAR. Se prevalecer o bom senso, falei antes. Se o VAR chamou, ele vai anular o pênalti. Ele vai desconsiderar a marcação. O Antônio esqueceu a bola, se joga para cima do goleiro do Guarani, que apenas se defende. Ergue o braço para que o jogador não caísse sobre ele. Para mim, não houve o pênalti e o VAR pede a conferência. Luiz Flávio de Oliveira está no monitor. Expectativa gigantesca. Não houve absolutamente nada. Pura simulação. Jogador da Ferroviária perdeu a passada. Não deu. Anulada a marcação. É isso aí. O olho de lince do Tigrão estava correto. Ah, você está numa fase espetacular. Se ele tivesse dado o pênalti, seria do Alan Santos e não do Tony. Porque o Alan Santos, para mim, estou contigo nessa, normal, né? Uma disputa normal, ombro a ombro ali com o John Kennedy. E, consequentemente, depois o John Kennedy atinge o Tony. O Elano está reclamando, mas, sinceramente, estou contigo nessa. Já diria o grande Jair Pisserni, viu, Tigrão? Normal, normal. Normal, não houve nada. Aí o VAR ajudou que a regra, não ajudou o Guarani, ajudou que a regra fosse mantida. E você falou da minha fase que tá boa, ruim tá a fase do Diogo Nogueira, que tá namorando a Paola Oliveira. Meu Deus. Tigrão, se você tivesse a oportunidade... Não, melhor deixar quieto. Sabe de carnaval, sabe como é que é. O jogo tá parado, o árbitro está pegando falta para o time da Ferroviária. 33 minutos. O Grão escapou, hein? O Grão escapou, o árbitro marcou o pênalti, mas com o auxílio do VAR. É a tecnologia do VAR. O Luiz Flávio de Oliveira, orientado pelo Márcio Henrique de Góes, que é o árbitro de vídeo. Aliás, foi o mesmo árbitro de vídeo na última quinta-feira no clássico entre Corinthians e Palmeiras. Acabou pedindo a revisão do lance. O lance foi revisado e o pênalti não foi dado. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Quase 34 minutos, primeiro tempo 0-0 em Araraquara. 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série 1. Rodada toda desmembrada, os jogos hoje, amanhã, terça e até na quarta-feira de cinzas. Sai jogando o time da Ferroviária de Araraquara com o Léo Santos. Carregou, tentou passe por dentro, passou para o Matheus Barbosa. John Kennedy recebe do Antônio. Devolveu para Antônio no comando da proteção do Alan Santos. Tony sai do gol para fazer a defesa do goleiro Bugrino. Quase 35 do primeiro tempo. 0-0. Já o segundo tempo da íntegra para você, direto do estádio Moisés Lucarelli. Carlos Batista. Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo. Placar de 1-1, o jogo está empatado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pablo Diego se manda, vem pra ponta canhota, recolhe em cima da marcação, saiu, levou, recuou, chamou. Arthur dá um tapa na bola para Leonaldo, que vem por dentro, recua, retoma o time da Portuguesa e saiu em contra-ataque rápido, lançamento pela direita. Domina Danilo, partiu pela lateral da grande área, recua, jogou pela direita. Vem pra bola no campo de ataque o time da Santista para fazer o passe na inversão da direita para a esquerda. Caio Ribeiro recolheu, partiu, levou, deu um tapa na bola direto pro gol. Kaique França saiu e pega firme. Vladimir Catarino, alguma alteração para o segundo tempo? Tivemos sim, Batista, na Santista, uma mudança. Saiu Pedro Felipe com a 10 para a entrada do 22, Vinícius Andrade. Vinícius Andrade, 22, entrou no lugar do Pedro Felipe. A Ponte volta com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Teve aquela mudança, a saída do Mailton, a entrada do Everton. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Mudou. Vai. Mais uma alteração por contusão na Ponte. Saiu o Ramon com a camisa 23, entrou o Amaral 8. 8 Amaral no lugar do Ramon, segunda alteração que tem que fazer o técnico aéreo dos Anjos. Daqui a pouco os comentaristas vão falar desta alteração por contusão. Ramon Carvalho, que está voltando de contusão. Hoje no rodízio que está promovendo o Hélio dos Anjos, ele ganhou a oportunidade de começar jogando, mas deixa a partida no comecinho da etapa final. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem Amaral, levanta o jogo na esquerda para Pablo Diego, ele trabalha na perna direita, preparou para fazer o passe centralizado, vem para Elvis, abriu lateralizando a jogada, Arthur, partiu lá pela esquerda, mas volta no meio campo agora para Amaral, ele bate, levanta, ele perna direita para o Everton, dá um tapa na bola dentro da grande área para Matheus Jesus, para o Everton, cruzou direto para a área, Leandro. Caiu, pegou firme, sem rebote, Vladimir. Deu a impressão que o Everton não iria alcançar a bola, mas deu tempo sim, chegou nela, fez o cruzamento rasteiro. Caiu e ficou sem rebote o goleiro Leandro. Carlos Henrique, o bate pesando a sua expectativa para o segundo tempo e uma alteração por contusão em CH. É lamentável porque a Ponte já faz a sua segunda parada, né, Batista? Agora só tem mais uma parada com 3 substituições. É uma pena, né? Mais uma vez o Matheus Carvalho acabar efetivamente se machucando. Eu lamento muito, mais uma vez acontecendo. Domina o time da Ponte, vem Pablo Diego, partiu lá pela esquerda em cima da marcação, caiu. Reclamou da falta, o árbitro não marcou, seguindo o CH. Então, Batista, eu espero que a Ponte tenha um pouco mais de calma na penúltima e na última bola.
O jogo está muito difícil, como já era esperado. A Ponte faz um bom jogo, está estruturada, está calma, está fazendo variação dos lados, mas repito, na penúltima e na última bola a Ponte tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Gleger Zorzin, alteração no time da Macaca, aliás, não deu para entender, né, Gleger? Poderia ter feito no intervalo a alteração, não queimaria uma parada, mas o Hélio dos Anjos... Não sei se o atleta achou que dava no primeiro minuto aí, sentiu que não dava. O que você achou? Eu acho que é o atleta também, né, Batista? Porque o treinador sabe das paradas, ele já tinha tido uma no primeiro tempo, faz a sua segunda agora, o atleta, não, acho que dá, pode, tá tranquilo, vai dar, e aí acaba sentindo, o Ramon Carvalho acaba saindo, a plataforma continua a mesma, a Ponte só fica um pouco mais defensiva, porque o Amaral é um volante de contenção, né? Então libera um pouco mais o Leonaldi, mas eu tô gostando, a Ponte voltou bem pro segundo tempo. Romina Amaral dentro do círculo central, faz a enfiada, ele jogada para Pablo Diego, chega lá atrás para tirar Dudu. A bola sobra para a linha lateral em arremesso. O último toque foi do Dudu. Arremesso que o Arthur vai cobrar. 6 minutos passados. Arthur levanta a bola para Gé na área. Passa por ele, Leandro. Saiu lá atrás para pegar o goleiro da equipe da Portuguesa Santista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Depois desse ataque, Matheus Jesus para Arthur. Deu um tapa na bola para Pablo Diego. Meteu o pé canhoto. Levantou a bola na área. Subiu o zagueiro, tirou. Voltou Elvis, pé direito. Bateu! Defendeu Leandro! Batida magistral, entrada na área, pé direito, Elvis no centro do gol. Leandro pegou e não soltou, Vladimir. Após o rebote da defesa da Portuguesa Santista, a bola sobrou limpa para o Elvis, pedindo me chuta, ele chutou, sem muita força, também sem muita direção no meio do gol. Leandro fez a defesa. E vem de novo o time da Macaca. Elvis domina dentro do círculo central. Atrás para Matheus Silva. Dá um tapinha, ele aperta a canhota para o Everton. Ele desce na lateral, recolhe. Rolou tocando para Matheus Jesus. Para Everton, volta para Matheus Silva na frente para Amaral. Levanta o jogo da direita para a esquerda. Vem de cabeça, Dudu. Afasta, mas o rebote apareceu pela esquerda. Leonaldi tocando para Arthur. Erra o passe. Chega lá atrás para tirar. Afasta a Portuguesa Santista, vem no contragolpe. Diogo Carlos partiu, levou pela direita, falta. O árbitro parou, marcou, é falta para a Portuguesa Santista, Vladimir. Falta cometida pelo Arthur, né? Ali no campo de ataque, foi para cima do camisa 11 da Santista, o Diego Carlos. Falta para Briosa cobrar já no seu campo de ataque. Placar. Giro do placar aqui, majestoso. Ponte Preta 1, Portuguesa Santista também, o Bolis. Araraquara, Batistão, vamos até 51, estamos com 45,5, Ferroviária e Guarani 0-0, Edu. Olha, segundo tempo na Série A2, gol do Comercial em São Caetano, 1, Comercial 2. Volta pela direita, vem pra bola o time da Portuguesa Santista. Levantamento, Danilo na área, vem de soco, Kaique França. Punhos cerrados para afastar. Contra-ataque do time da Macaca, lançamento pra já dentro do círculo central. Macaca reclama de uma falta, o árbitro não marcou e agora marca falta. Para desespero e protesto da torcida da Ponte, a falta para a Portuguesa Santista. Em cima do Lucas Cunha, Vladimir. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Falta para Santista, 1 ao jogo. Danilo levantou na área, subiu Leonaldi. Vem Kaique França para pegar.
Recuo perigoso. Saiu jogando o Gé na lateral. Ele partiu na velocidade pela meia direita para fazer o passe invertido para o Everton, para Gé. Vem para Pablo Diego, vai fazer a gol! Segundo tempo, numa arrancada espetacular, Gé partiu pela direita, tabelou com o Everton, voltou, a bola passou pelo Gé e veio para Pablo Diego, entrada na área, ele dominou com o pé direito na saída do goleiro Leandro, bateu firme, mandou a bola no fundo do gol da Briosa Santista, no vira-vira, virou a Macaca. Vir pra cima da Portuguesa Santista. Pablo Diego, a marca do artilheiro. Mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. É Zamada, Ponte Preta. Dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta. A torcida vibra. Vibra da pele até o osso. Fantástica Ponte Preta para virar o jogo. Pablo Diego, 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 camisa 11. Majestoso, Ponte Preta 2, Santista 1 e o detalhe do gol é seu Vladimir. Contra-ataque, olha. E vem o time da Ponte, partiu na entrada da área, Elvis pra Gé, bateu. Espalma Leandro, mas estava impedido, pois não, Vladimir. Contra-ataque perfeito da equipe da Ponte Preta. A bola saiu dos pés do Gé, passou pelo Everton, fez o cruzamento, um passe, na verdade, para o Pablo Diego com toda a tranquilidade do mundo. Ele tocou no contrapé do goleiro Leandro para comemorar. Segundo gol dele no jogo, terceiro dele no campeonato. A Ponte vira 2-1 no Majestoso. Glagger Zorzin, o melhor dos mundos, virou no comecinho do segundo tempo em Glagger. Sem dúvida nenhuma, né, Batista? A Ponte voltou melhor, né? Você vê que já perdeu mais um gol agora, né? Numa belíssima, apesar de que o Gé estava impedido, né? Foi dado impedimento, mas uma belíssima defesa do Leandro. Mais um gol de categoria, de quem tem qualidade, tranquilidade, né? Dominou e botou a bola na rede, 2-1 para Macaca. Que virada, hein, Batistão? Carlos Henrique, o bate pesado, bola daqui a pouco, vem o time da Macaca, domina Elvis de perna direita, tentou o passe, deu na defesa, a bola voltou, o Everton, lateral, pé direito, cruzou, Matheus Jesus estava impedido, pois não, diz aí, CH. Merece relevo a jogada do Jefferson, que arrastou essa bola do canto de defesa. E ele foi lá tentar complementar dentro da área. O que ele não fez no primeiro tempo, ele já fez em 12 minutos. Ele acordado é um terror. E a calma do Pablo Diego, né? Era tudo que a Ponte precisava. Fazer o gol no início do segundo tempo para retornar à tranquilidade. Placar de 2-1, o time da Macaca saiu perdendo no primeiro tempo, tomou um gol aos 32 do primeiro tempo, caiu mancha, mas ainda no primeiro tempo empatou a partida e virou agora no comecinho da etapa final. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 14 minutos passados do segundo tempo, a torcida faz uma festa incrível aqui no Majestoso, velho e aconchegante Majestoso. Vai mudar o time da Portuguesa Santista. Duas alterações, Batista. 2 ou 3, hein? São 3 estão por ali. Uma delas, a primeira, sai o 7, Danilo Pereira, entra o 20, Eric.
Érico com a 20 entra no lugar do Danilo Pereira. Primeira alteração feita aí nessa leva do técnico Sérgio Guedes. Vamos à segunda mudança, está sendo feita. Quem está entrando é o 13, Evandro. Sai Caio Ribeiro. São duas, portanto. Sai Caio Ribeiro, entra Evandro, camisa 13. Terminou. Ok, duas alterações. O Jean dá o ponte, toma. Partiu na velocidade, entrou na área, pé canhoto, cruzou, Elvis ajeitou, driblou, limpou, tocou, Leonaldi avançou na entrada na área, pé canhoto, bateu desviada, vai embora. O árbitro diz que não desviou. A bola saiu, portanto é tiro de meta. Não teve desvio não, né? Chutou mal realmente ali o jogador que era o Leonaldi, a bola foi direto para fora, é apenas tiro de meta. Oi, Boris, o seu destaque. Fim de papo em Araraquara, termina o primeiro tempo, 0 para a Ferroviária, 0 para o Guarani, times nos vestiários, Batista. E aí, Tigrão, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o primeiro tempo em Tigrão. Batista, primeiro tempo melhor da Ferroviária do que do Guarani, mas o Guarani depois dos 30 minutos se equilibrou. Tem um pouquinho de dificuldade para conter a Ferroviária ali do lado direito, setor do Titi, e também onde está saindo hoje, jogando do lado contrário ao que ele joga, também o Lucão. Mas nada que não fosse neutralizado na última bola. Placar do primeiro tempo, para mim, retrata o equilíbrio do jogo, apesar da maior iniciativa, do maior volume de jogo da Ferroviária, a bem da verdade, chance real nenhuma. 0-0 de equilíbrio no primeiro tempo. Tudo indefinido, fica tudo para o segundo tempo. E aqui no Majestoso, 2-1 para Ponte Preta. A Ponte virou para cima da Portuguesa Santista, que tem falta agora em Vladimir Catarino. Tem falta sim, oportunidade para a equipe da Briosa. Quem vai para a cobrança é o Diego Carlos, está ali com a bola no pé. Vem chumbo grosso aí para cima do Kaique França, Batista. Falta pela direita, vai para o campo de ataque para fazer a cobrança o time da Portuguesa Santista. Momento de expectativa, o time da Ponte se fecha inteiro, virou o jogo, está ganhando a partida pelo placar de 1-0. Diogo Carlos vai para a bola, aliás, ganhando por 2-1. Partiu o pé canhoto, levantou na área, subiu, tirou Matheus Silva. Chega, afasta lá atrás, Pablo Diego. Ajudando a defesa no rebote, ele não permitiu que o time da Portuguesa pegasse a bola. Arremesso cobrado, foi para a bola Diogo Carlos, falta. Falta pela direita, tá sentindo. Tá caído o 11 da Portuguesa Santista e a falta para Briosa, Vladimir. É o próprio Diego Carlos, né? Quem sofreu a falta já se levantou e vai para a cobrança mais uma vez. O cruzamento vai pintar. Falta na beirada do campo. O time da Portuguesa Santista ataca nesse segundo tempo contra o gol da Fepasa. Vai para a bola. Canhoto Diogo Carlos. Autorizado, o pé canhoto, levantou na área. Matheus Jesus vem de cabeça para afastar. A bola caiu na entrada, não tá valendo nada, hein? O árbitro parou, marcou falta lá dentro da área para Macaca Vladimir Catarino. Falta de ataque, uma carga faltosa foi marcada, não estava valendo o lance. Kaique França vai devolver a bola ao jogo. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Bola na entrada da área, Pablo Diego tentou dominar, perdeu o contra-ataque armado, vem Leonaldi, vai tomar cartão. Chegou a entrada forte no Vinícius Andrade. Amarelado aí o 5 da Macaca em Vladimir. Leonaldi tá amarelado, cometeu a falta, recebe cartão amarelo. Pablo Diego ficou caído aqui também, sentindo dores. Tudo ok com ele, portanto amarelo para Leonaldi, 5 pontos. Bola parada, falta, amarelado, portanto, Leonaldi. E o árbitro vai dar cartão amarelo, acho que não nesse lance, mas num outro lance, também para o jogador da Portuguesa Santista. É o 13, o lance correr, né? E aí depois, agora, está dando o cartão amarelo. Pois não, Vladimir? É o 13, Evandro, da equipe da Portuguesa Santista, também recebe cartão amarelo. Amarelado também Evandro.
E a Macaca vai mudar já já. Guipira vem aí. Domina o time da Portuguesa pela esquerda. Perdeu a bola. Vai para a bola. Gé tentou evitar a saída para a linha lateral. Chegou escorregando, derrapando. A bola foi para a linha lateral. Aliás, duas alterações, porque o garotinho Eliel também já está ali à margem do campo. Vai mudar já já o Hélio dos Anjos. Jé, dá o bote, toma. Ele partiu na velocidade pela lateral da grande área. Pé direito, cruzou, inverteu, mas errou. Lançou errado, lançou equivocadamente. Lá atrás vem para afastar, sai jogando no campo de defesa o time da Portuguesa Santista. E aí, Gleger, quem que vai sair, na sua opinião, para a entrada do Eliel, hein, Gleger? Então, Batista, ele pode tirar o Pablo Diego, né? Que vem de contusão, fez 2 gols já ajudando a Ponte. Eu não tiraria. Claro que a gente não sabe, né, como é que ele está clinicamente, mas é um dos dois, né? Ou é o Pablo Diego ou é o Gé. Eu tiraria o Gé. É o departamento de fisiologia que manda, né? Pode ser que o Pablo Diego não aguente aí os 90 minutos. Exatamente. E para você, CH, quem que você acha que vai ter de modificação aí na Macaca? 2 vão entrar já já. Tenho a impressão que os 2 de frente, mas aí tem o aspecto físico, né? Que a distância a gente não sabe. Eu acho que sai Gé e Pablo Diego. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Placar de 2-1, o time da Macaca vira o jogo para cima da Portuguesa Santista, que marcou a 32 do primeiro tempo com Caio Mancha. Pablo Diego empatou ainda no primeiro tempo e no segundo tempo o próprio Pablo Diego marcou o segundo na Macaca. Vai acontecer agora a alteração, a primeira alteração, Vladimir Catarino. É dessa dupla de alterações da Ponte, sai Pablo Diego, 11 para a entrada do Guipira. Guipira, 17, está entrando no lugar do Pablo Diego, aplaudido, comemorado, afinal, marcou os 2 gols, por enquanto, desta vitória da Ponte Preta pelo placar de 2-1. Portanto, Pablo Diego sai, a outra alteração, está saindo o camisa 19, Gé. Sai Gé, 19, entra o Eliel. Então, Pablo Diego e Gé saíram, entraram Guipira e Eliel. Os dois muito aplaudidos, mais aplaudido o Pablo Diego, mas o Gé também. Agora, nesse momento, aí a torcida de maneira entusiástica aplaudindo também o Gé. Bonito gesto, né, da torcida dos 2 jogadores que realmente decidiram o jogo para a Macaca até aqui. Bem, Gleger, aconteceu aquilo que se previa, né? Pablo Diego não aguenta os 90 minutos, saiu aos 23, aguentou 45 do primeiro tempo e mais 23 da etapa final, Gleger. E ele coloca 2 jogadores, Batista, para ter um pouco mais de velocidade, né? Até porque a Ponte a gente percebe que vem para uma linha média agora, e aí pode a Portuguesa tentar sair, ser surpreendida num contra-ataque. Eu acho que acerta o Hélio, né? Dá um descanso para o Gé, dá uma oxigenada no Pablo, que fez 2 gols, é importante demais. O Guipira tem entrado bem e o Eliel na última partida fez o gol também. E o Hélio dos Anjos, né, escondeu o Pablo Diego. Acho até que o Pablo Diego nem jogaria. Mas, por se tratar de um jogo importante, tem a questão que o Edu Pinheiro estava falando hoje também no Concentração. Pontuação. Porque nas quartas de final ou na semifinal vai valer a pontuação para decidir o segundo jogo em casa. Então, quanto mais abrir a pontuação em cima da Portuguesa Santista, e o Novo Horizontino também perdeu o jogo dele hoje, aí vai esse acúmulo de pontos, essa diferença vai fazer a diferença depois lá na frente para decidir em casa. Sempre é melhor decidir em casa. E a Ponte tem essa possibilidade. Aí o Pablo Diego foi para o sacrifício, fez 2 gols. Essa questão técnica.
Bola para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para a Portuguesa Santista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, etapa final do jogo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui majestoso, Ponte Preta 2 gols de Pablo Diego, Portuguesa Santista 1. Intervalo em Araraquara, Ferroviária e Guarani 0-0. Olha, ainda na Série A2 terminou, acabou, Rio Claro 0-15 de Piracicaba 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Elvis cobrou, falta para Arthur, voltou no Guipira, ele domina, recolhe pela esquerda, volta no Elvis, ele carrega, toca o jogo dentro do círculo central, vem na bola Leonaldi para fazer o passe para Amaral, antecipa Vinícius Andrade, afasta e arma o contra-ataque da Portuguesa Santista, para Diogo Carlos, tentou o passe para Caio Mancha, errou o passe e o próprio Caio Mancha cometeu a falta. Público. Falta no jogador da Macaca, Thiago Oliveira, e o jogo está parado, é falta no campo de defesa para a Macaca. Pois não, a informação. Público pagante, Batista, 5.289, 5.289, não pagantes, 790, público total, 6.079, renda de 77.920. E aquela nuvem carregada de cúmulos nimbus chegou aqui em cima do Majestoso. Tá chovendo agora. E aí, Vladimir, trouxe a capa? Sempre, né, Batista? A capa, guarda-chuva e a galocha. Opa! E teve cartão amarelo agora. Anote aí, Guipira recebe cartão amarelo. Mas por causa de quê, hein? Cometeu uma falta, jogou com muita força ali no lance e por isso foi amarelado. O Guipira usou a intensidade, né? Ele é afoito. Isso aí é muito próprio dos jovens. Os jovens são muito afoitos. Thiago Oliveira saiu jogando lá atrás, bate, ele perde a canhota para Guipira. Ele foi dominar, a bola bateu na canela dele. Ele tentou girar, chegou tirando, afasta Dudu. Arremesso lateral é pela esquerda para Macaca, 2-1. A Macaca vence o jogo, dá-lhe Macaca. Vem Arthur para fazer a cobrança de arremesso lateral. Levanta o jogo lá pela esquerda no campo de ataque, vem para Eliel. Matou no peito, girou, acionou Guipira, entrou na área, protegeu, limpou, tentou arrancar, perdeu a bola, tentou recuperar, tira. Afasta a Portuguesa Santista no campo de defesa e sai jogando 2-1 para Macaca. Dudu, ele bate, ele perto à direita, levanta no ataque, erra. É arremesso pela esquerda, favorável, time Ponte Bretano. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Bola parada, falta para Macaca. É falta lá pela esquerda, campo de ataque para a Ponte Preta bater Vladimir Catarino. Falta foi para cima do Eliel e é bem oportuna para o Elvis, né? Vai mandar a bola na área, tá lá se preparando. Apenas um na barreira, vem cruzamento na área do Leandro. 5.289 torcedores. Vem pra bola, Elvis vai erguer na área. Meteu o pé direito, colocou na área. Chega o zagueiro pra afastar. A bola voltou com o Leonaldi, dá um tapa bonito. Meteu no fundo pra Elvis de perna direita. Bateu cruzando. A bola tocou no corpo do Dudu. Foi embora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Cruzamento invocado do Elvis, bateu na cabeça do Dudu. Escanteio, próprio Elvis bate. Elvis vem pra bola, o Elvis bate de maneira diferente, né? De forma técnica. Assim ele bate na bola com nojo, como se diz na gíria. É muito bom, tem uma estética espetacular. Elvis vem para cobrança de escanteio, zagueirada na área. Elvis ameaça, não vai.
refuga. O árbitro olha para ele, manda seguir. Vem pra bola, está autorizado o Elvis, cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira o zagueiro, a bola voltou no ponto de origem. Elvis, pé direito, cruzou na área para Matheus Jesus, tira, afasta o zagueiro, completa Diogo Carlos. A bola caiu com o Leonaldo, ele furou, ela subiu, bateu no costado dele, lançamento na frente do Matheus Jesus, deu o contra-ataque, se manda, vai embora, partiu pela esquerda, Evandro entrou na área, vai fazer, bateu na trave! E o lance será paralisado. Bandeira marcou impedimento do Caio Mancha. Ou do Caio Mancha ou do Evandro. Evandro partiu em disparada, acho que do Evandro não. Deu uma paulada, a bola bateu no pé da trave. E aí, na sequência, o impedimento, Vladimir. Impedido ou não, né? Não pode ter essa liberdade que teve o Evandro. Avançou, engatou a quinta, avançou pela velocidade lá na esquerda, bateu cruzado, ela ainda tocou na trave oposta ali do Kaique França. O jogo estava parado, mas passou perto aí a Santista de empatar. Começou. Vai, Bolis! Bola rolando em Araraquara para o segundo tempo de Ferroviária e Guarani. O Bugre com duas alterações. Saíram Isaac e Genison e entraram o Enderson e Nicolas Careca no Bugrão. Domina o time da Macaca com o Arthur, avança no campo de ataque, fez o passe aberto na ponta canhota para Guipira. Ele tenta a pedalada, perdeu a bola, voltou, Elvis dominou, tentou entrar na área, chega Elcinho para tirar, a bola caiu lá pela direita, o Everton. Ele tentou levar, não conseguiu, mas a bola vai para a linha lateral e é arremesso para Macaca. Vem o Everton para fazer a reposição. Vai mudar já o Sérgio Guedes. Cobrança de arremesso lateral, Matheus Silva. Domina no campo de ataque para fazer o passe. Passe muito ruim. Matheus Silva mandou um tijolo de canhota para o Everton. Arremesso para a Portuguesa bater no campo de defesa lá pela esquerda. Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, Tigrão, a sua expectativa para o segundo tempo em Araraquara está só começando, hein, Tigrão? O Moser mexeu. Ele tira o Isaac, figura decorativa, põe o Enderson. O problema é que o Enderson é mais... Só um minutinho, Tigrão, Guipira, partiu, vai pra ponta, rolou pra Amaral, que vem atrás pra Arthur, pé canhoto, cruzou na área, dominou, tentou bater, pé direito, Eliel, em cima da defesa, a bola reboteada, caiu lá na ponta direita, o Everton, parou, dominou, vem andando pra trás, rola pela meia, partiu, Leonaldo, levou na penta canhota pra Matheus Jesus, articulou, perna esquerda, bateu na trave, que bola, Matheus Jesus enfiou uma canhota linda, caprichosamente a bola explodiu no travessão, ela não tinha esse direito, tinha que morrer lá dentro e seria um golaço em Vladimir. Que pecado essa bola não ter entrado, hein? Assim como no primeiro tempo, arriscou com muita categoria o Matheus Jesus, tirou do goleiro, a bola explodiu no travessão, tá balançando até agora, seria o terceiro gol da Macaca, e a Santista mudou mais uma vez, saiu o camisa de número 11, Diego Carlos. Elvis dominou, rolou para Matheus Jesus, para Elvis, para o Everton no fundo, cruzou para trás, o zagueiro tirou, voltou o Amaral, levou o pé canhoto, uma bomba, vai embora, para fora pela linha de fundo. Alteração na Briosa, Vladimir. Saiu Diego Carlos, 11 para a entrada do 17, Iago Ramiro. Iago Ramiro entrando no lugar do Diego Carlos. Pois não, o Tigrão concluindo o seu raciocínio. Falava da entrada do Enderson em lugar do Isaac, né? O Isaac não jogou bem. O problema é que o Enderson não aparece tanto à frente, é um volante, né? Não sei, o que está pensando o Moser? Talvez reforçar um pouquinho a marcação no meio-campo, onde a Ferroviária, mesmo sem ter levado muito perigo, dominou. E o Gênison, esse sim, pegou duas vezes na bola, errou as duas, tentativa com a presença de força física do Nicolas Careca.
Domina o time da Ponte, lançamento Elvis para Matheus Jesus, enfiou para Leonardo, vai fazer pé direito, bateu, é gol! Gol! De 36 minutos passados, segundo tempo, de pé em pé, entrada da área, Elvis bateu Jesus, enfiou para Leonardo, na área deu uma paulada, mandou a bola no fundo do gol da Santista, ela bateu lá dentro e fez o golaço! Leonardo para levantar a nação alvinegra no majestoso. Leonardo para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. A torcida vibra. Vibra da pele até o osso. Essa paixão que não tem limites. De pai para filho, de avô para neto, a paixão que passa de geração em geração, a torcida faz a festa no majestoso, Leonardo, criado no aço da base da macaca para fazer o terceiro, Leonardo, camisa 5, o autor do gol, amplia no majestoso de virada, Ponte Preta 3, Santista 1, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um lindo gol pela plasticidade, né, da jogada. A bola passou no pés ou nos pés dos melhores jogadores da Ponte. Até que sobrou para o Leonardo, que bateu forte, a bola entrou no canto direito do goleiro Leandro. Se esforçou, mas não pegou. É o terceiro para sacramentar a vitória da Ponte. 3 para a Macaca, 1 para a Briosa. Escanteio para Ponte Preta lá pela direita. Elvis pega a bola. O homem das bolas paradas. 38 minutos, etapa final, 3-1, zagueirada da Macaca na área. Elvis meteu perna direita, bateu diferente. Bateu por baixo do rebote. A bola vai para a linha lateral. Portuguesa embasbacada, estupefata com a potência da Macaca de virada, 3-1 em cima do time do técnico Sérgio Guedes. Vem pra bola, pra cobrança, ele arremessou pela direita, a torcida joga junto. Vem nação alvinegra. Festa maior do futebol, domina Amaral, recolhe na perna direita, soltando para o Everton, por dentro, Matheus Jesus enfiou a bola na área, direto, vem Leandro lá atrás, pega firme o goleiro da Briosa. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Primeira, Jundiaí, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Anhanguera Ferramentas. .com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. 3-1, time da Macaca vencendo o jogo. Vem o time da Briosa, tentou levar Evandro em cima da marcação, toca para Vinícius Andrade, abriu na lateral, partiu outra vez, vai para a bola no fundo do campo, tentou arrancar, o árbitro parou, marcou falta e vai sair cartão em Vladimir. Sim, pintou cartão amarelo lá na ponta. Dá pra ver quem é, Batista? Tá do outro lado, uma falta mais ele forte. Ele tá caído, né? Não dá pra ver, não. É, mas a falta aconteceu sim. Rente a bandeira do escanteio. Tem oportunidade a Santista pra cobrar. Creio que seja o Eric. Não, o cartão amarelo foi pro Eliel. Eliel? Isso, o cartão amarelo pro Eliel da Ponte Preta. Ah, tá. A falta foi pra cima do Eric.
Sim, Eric está caído, portanto vai para a bola o time da Portuguesa para fazer a cobrança lá pela esquerda. São 2 homens na composição da barreira. 41 minutos, a Ponte se fecha 3-1 no placar. E a falta é lá pela esquerda, momento de grande expectativa. Vem para a bola, tomando posição para a cobrança. Autorizado, levantou a bola na área, subiu, tira lá atrás, afasta a zaga da Macaca, a bola volta. Evandro dominou, rolou, vem para a bola, Dudu, bate de perna direita, cruzou na área, Matheus Silva, tira de cabeça, voltou. Caio Mancha, pé direito, uma bomba! Kaique França! Uma paulada de perna direita dentro da área. Kaique França defendeu de maneira espetacular. Um tiro a queima-roupa. Kaique França, um milagre. É escanteio para a Briosa bater. E veio para a bola, cobrou, a Briosa levantou na área, subiu o toque de cabeça, Caio Mancha, vai embora. Aqui no Brumate, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kaique França, Gleger. Com a pontinha dos dedos, né, Batista? Uma defesaça, como você disse. E aí não tem como, né? Mesmo com o critério novo em 2023, essa daí é 8,26. Defesança pelo regulamento. Acima de 8, defesança. Muito mais criterioso, né? O relator está mais criterioso. Porque eu também não sei, né? Aí que o tempo vai passando, o cara vai envelhecendo e aí vai apurando a sua base de análise. Vai mudar. Sei lá, é isso. Pelo menos ficou bonito, Era ficou, chato, Gleger? Falou e não falou muita coisa, né? Cara chato, meu Deus do céu. Elcinho saiu na Santista e entrou Carlos Alberto, Batista. Carlos Alberto, 16, entrou no lugar do Elcinho. Ô Batista, é a modernidade. Sim, o negócio é legal. Repita aí, saiu Elcinho, entrou quem, Vladimir? Carlos Alberto, camisa 16. Carlos Alberto, camisa número 16. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo. Olha a Portuguesa Santista. Arrancou, saiu, Kaique França dominou pela esquerda. Bateu Eric, Kaique França. Kaique França foi extremamente inteligente. Ele saiu e cresceu, mas ficou gigante na frente do Eric, que não teve a tranquilidade necessária. E aí titubeou. Quando titubeou, o Kaique França deu bote e ficou com a bola, hein, Vladimir? O Kaique saiu muito bem, mas o Eric também fez a escolha errada. Foi pro lado errado, aí permitiu aí a chegada do goleiro da Ponte. Mais uma vez, muito bem o Kaique França no lance. Carlos Henrique, bate pesado, 44 minutos, vitória maiúscula da Macaca, 3-1. Vai terminar assim em CH. Portuguesa Santista, nesse momento, se joga para cima da Ponte. As mexidas do Sérgio Guedes melhoraram o time da Santista e a Ponte está cometendo erros que ela não estava cometendo, principalmente de passe. O jogo está definido, a Ponte vai ganhar o jogo, mas a Portuguesa Santista nesse momento é melhor. Uma falta violenta. Dudu esqueceu, a bola foi nas pernas do Eliel. Perigo, poderia ter quebrado as pernas do Eliel. Toma o cartão. Amarelo pro Dudu, concordo com você, muito dura a falta ali pra cima do Eliel. Dudu está amarelado, camisa 2 da Portuguesa. Placar de 3-1, a Ponte Preta, que é uma protagonista robusta na Série A2 2023. Levantamento, Arthur toca a bola na área, vem Eliel, limpou para Elvis, pé direito, voltou Eliel, vai fazer, chega Leandro, fechou a porta, tocou nela, tirou, foi embora, linha de fundo, escanteio para Macaca bater, Vladimir. O passe pro Eliel, o último passe foi um pouco curto, né? E na dividida acabou sobrando pro goleiro. O goleiro colocou pela linha de fundo. É escanteio. Mais 5. Teremos 5 minutos de acréscimo na segunda etapa. Elvis vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. Autorizado, pé direito, cruzou na área.
Subiu, desvio de cabeça, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, Matheus Silva. Jogada ensaiada, mas desta feita não deu. Matheus Silva subiu, meteu a testa, ela subiu, foi embora. Pela linha de fundo em tiro de meta para a Portuguesa Santista. Já sai jogando bola para Eric lá pela esquerda, lançou para Caio Mancha. Entrou na área, vem Kaique, França vem por baixo e pega. Pegou firme nos pés do Iago Ramiro, que já estava ali pronto para meter a bola na rede, estava babando. Tem coisa que é legal. Opa! Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aproveite a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Ofertas arrasadoras todos os dias. anhangueraferramentas.com.br. Embora o time da Ponte, Matheus Jesus, entrada na área, pé canhoto, Matheus subiu. Matheus Jesus está procurando dele em Vladimir, e ele não quer golzinho não, ele quer fazer golaço. Não quer marcar qualquer gol não, né? Mais uma vez na tentativa, a bola foi desta vez para fora, a posse da Portuguesa. Placar de 3-1, time da Macaca vai vencendo o jogo. Carlos Henrique bate pesado. Placar justo em CH. Sem dúvida, Batista. Justíssimo de um time que foi melhor que a Santista. A Ponte fez volume, jogou até para fazer mais do que 3 gols. Defensivamente teve alguns problemas, mas correta a vitória e corretíssima a vitória da Ponte nesse jogo contra a Santista. Domina o time da Santista, Eric bate de perto da canhota, levantou para Caio Mancha de cabeça, vai embora. Subiu, movimento correto, giro de pescoço, testa na bola, mas errou o buraco. Ela saiu, foi embora em tiro de meta para Batista. a Macaca. Oi. Pelas minhas contas, a Ponte Preta está garantindo matematicamente a classificação, a próxima fase da Série 2, né? Vai chegando a 28 pontos, o 9º colocado é o 15 de Piracicaba, tem 13, faltam 4 rodadas, 12 pontos, o 15 iria no máximo a 25. Então a Ponte, com esta vitória, vai garantindo matematicamente a sua classificação à próxima fase da Série 2. Ponte Preta que tem ainda mais 2 jogos antes da Copa do Brasil. Copa do Brasil é 28 contra o Flamengo em Teresina. Mas Fluminense. Antes tem o Fluminense Primavera, né? Isso, pega o Fluminense na Copa do Brasil no dia 28, mas antes, quarta-feira, dia 22, pega o Primavera, jogo antecipado, vai ser aqui no Majestoso, e no sábado tem jogo fora de casa contra a equipe do Lemense em Leme. Placar de 3-1, o time da Macaca saiu perdendo hoje aqui no Majestoso. 32 do primeiro tempo, Caio Mancha fez 1-0, o Pablo Diego empatou ainda no primeiro tempo e virou a 12 da etapa final. E o Leonaldi marcou um golaço, até pela trama de bola, né? Pela maneira que conduziu a bola e, claro, a pancada final do Leonaldi, 3-1. E vem Eric, dominou, errou o passe. Amaral tira lá dentro da área. Jogou para a linha lateral, acabou! Apita o árbitro! 3 ou 4 jogadores da Macaca caem de joelhos. Isso que disse o Vladimir, provavelmente passando pela cabeça dos atletas. Classificação garantida para o mata-mata. A torcida hoje ajudou demais. Torcida da Ponte Preta, que é um patrimônio imaterial da Macaca, hoje jogou junto. Um destaque de cada comentarista. Carlos Henrique, o bate pesado, seu destaque da vitória 3-1 da Macaca CH. Aplicação do time, Pablo Diego com Jefferson, o entendimento é total. A Ponte faz um jogo seguro, um jogo consistente e recebe essa vitória com bastante merecimento, Batista. Gleger Zorzinho, seu destaque diz aí, Gleger. Mostrou dentro de campo a melhor equipe da competição, a melhor equipe da Série A2. E esse trio hoje na partida,
Matheus Jesus, Elvis e Leonaldi acabaram com a Portuguesa Santista. Belíssima vitória convincente da Macaca, Batistão. Clegg, Resorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado, retornam dentro do jogo aberto com Edu Pinheiro. Depois do jogo do Guarani. Na sequência, vem aí Leandro Boris e a sequência do jogo do Guarani que empata em Araraquara. Oi, Boris! Obrigado, Carlos Batista, que transmitiu a vitória da Macaca. Ponte classificada à próxima fase do Campeonato Paulista da Série 2. Meteu 3-1 na Portuguesa Santista. Agora vamos juntos, em definitivo. Sequência da grande jornada esportiva, estádio da Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. É o Campeonato Paulista da Série 1, 10ª rodada. Estamos com quase 21 minutos do segundo tempo. Segue 0 para a Ferroviária, 0 também para o time do Guarani. Vem para o campo de ataque o time da Ferroviária. Bola lançada para John Kennedy. Chega a defesa para cortar. A sobra da bola fica para o Anderson. Carrega a bola para o time do Guarani. Tem a marcação, pressão para cima dele. Opa! Deixou o pé para cima dele o jogador do time da Ferroviária. O árbitro parou, marcou a falta. Jogo novamente parado na Arena da Fonte Luminosa. Entrou com uma força excessiva o Xavier e acabou cometendo a falta. O Nicolas Careca vai lá e acaba pedindo um cartão para o Luiz Flávio de Oliveira. E aí, Tigrão, os 21 primeiros minutos do segundo tempo. Guarani agora há pouco teve duas boas oportunidades com o Bruno José. Segue 0-0 em Araraquara, Tiger. O panorama da partida mudou. Se a Ferroviária tomava toda a iniciativa ofensiva no primeiro tempo, no segundo tempo a coisa se inverteu. A Ferroviária joga no contra-ataque, como agora, vai lá. Vem para o time da Ferroviária, continua o Kennedy, pé direito, ele arrisca, bate pro gol, pega Tony! Em 2 tempos para fazer a defesa. Chute frontal, setor direito, a finalização do Joe Kennedy. Obriga a Tony a fazer uma grande defesa em 2 tempos, hein, Tiger? Verdade, arriscou lá o John Kennedy, lado direito, bateu cruzado, mas foi bem o Tony. Então eu dizia que a Ferroviária agora é que pratica o contra-ataque. O Guarani toma a iniciativa, o Bruno José muito bem nesses primeiros 22 minutos do segundo tempo. 2 grandes arrancadas, fez a diagonal da ponta para meia, bateu ali próximo do bico da pequena área. 2 grandes defesas do Tony, chute sem ângulo. O Guarani é melhor. Fico com a sensação, posso estar enganado, o jogo é muito dinâmico, mas eu tô com a impressão que a Ferroviária abriu o bico, fisicamente falando. Parece arriada e o Guarani tem um panorama de jogo muito favorável em função dessa queda física da Ferroviária e o Guarani mais inteiro. E parece preparando o gol da vitória aí, o Bugre em Araraquara. A Ferroviária que tem a pior campanha desse Campeonato Paulista e não é à toa que o seu torcedor não comparece. Evidentemente, para quem está acompanhando pela TV, do lado oposto das cabines de rádio e televisão, ninguém, absolutamente ninguém, mas há uma explicação. Esse setor foi fechado. Torcedor da Ferroviária, que não comparece em bom número, marcando presença os torcedores que estão na Arena Fonte Luminosa, mas um público muito pequeno, eles ficam abaixo das cabines de rádio e televisão. E vem Ferroviária, domina Xavier, puxa a bola para canhota, girou, bate cruzado, uma bola perigosa, passa na frente do gol e vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Tony. A Ferroviária que mudou. O Matheus Galdesani com a 10 saiu para a entrada do Tony Anderson. E o Tito também saiu para a entrada do Matheus Lucas. 2 alterações feitas na equipe do técnico Elano. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Então acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Guarani com este empate, meu caríssimo Edu Pinheiro, está chegando a 11 pontos. Em termos de classificação, caso persista este empate, somado com a vitória do Água Santa, dificilmente irá acontecer. O Água Santa está vencendo, a Inter está chegando a 17, né, Edu? 17 o Água Santa. Sim. Tinha 14, chegando a 17, aí fica difícil, né, Edu? Olha, o São Paulo tem 17, a Água Santa vai para 17, quem diria, hein? Mirassol 12, Guarani com empate vai a 11. Aí fica difícil, são 2 que se classificam. Fica uma diferença de 6 pontos, faltando 2 rodadas, né? Ah, fica difícil. Vamos aguardar.
É isso aí, olha o Guarani daqui a pouquinho, 3 alterações. Vem a Ferroviária, cruzamento para a entrada da grande área, subiu o Titi, cortou. A bola voltou pro Kelvin, pé canhoto, levantou Antônio, cabeça pro meio, afasta de qualquer maneira a zaga bugrina. Ela volta para Nicolas Careca, ajeita, leva a bola para a linha lateral. Ela explode em cima do jogador da Ferroviária. Ih, rapaz, tô vendo o massagista saindo correndo diretamente pro vestiário, sabe por quê, né, Tigrão? Houve o encontro em Tiger. Encontro do quê, Boles? Das bolas, Tigrão. Ah, bateu ali? É. Ali é cruel, sábado de carnaval, hein? Estragou o carnaval do menino. Vamos então com 3 alterações no Guarani. Estão saindo Giovanni Augusto com a 10, com a 17, Bruno José. E tem mais uma alteração no Guarani, porque está entrando o Leandro Vilela. Vamos só confirmar a última alteração. O Bruninho está em campo com a 27 e também o garoto Rafael com a 26. Além do Leandro Vilela, que também está em campo, provavelmente no lugar do Matheus Barbosa, é ele mesmo. Matheus Barbosa, camisa 5, que aliás já estava amarelado no jogo, recebeu um cartão no início do segundo tempo por reclamação. Também foi embora, portanto, 3 alterações no time do Guarani. Domina Richard Rios, pé direito, enfiou no comando para Nicolas Careca, muito forte o lançamento, a bola fica de graça nas mãos do goleiro Saulo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos, segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nibalo desta emoção, eu confirmo, é a 10ª rodada de um total de 12 Paulistão da Série A1. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, Ferroviária e Guarani 0-0, Edu. Olha, é o seguinte, ainda Paulistão em Limeira, segue Inter 0, Água Santa 1. Agora na Série A2, o Batista transmitiu majestoso, ponto de virada 3, Santista 1. Acabou em Primavera 2, Lemense 2, acabou Rio Claro 0, 15 Piracicaba 2, acabou São Caetano 1, Comercial 2 e muita chuva, partida adiada entre Taubaté e Linense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, para você que está curtindo o futebol da Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. 3 alterações de uma só vez no Guarani. O técnico Moser faz 3 alterações. Tigrão. Sai cansado o Giovanni Augusto. Entra o Bruninho. Sai amarelado o Matheus Barbosa. Entra o Vilela. E a outra, o Rafael. Essa eu não faria. Gosto muito do futebol do menino Rafael, número 26. Mas ele tirou o cara que estava ganhando todas ali e puxando o Guarani para cima da Ferroviária, que é o Bruno José. A não ser que o jogador tenha pedido para sair, essa, sinceramente, pela forma aguda com que atuou nesse segundo tempo, o Bruno José eu não o teria tirado. Aliás, ele protagonizou os 2 lances mais importantes do Guarani na partida. Então mais um cartão no jogo pro camisa 5, Pablo Gabriel. Pablo, qual é a música? É carrinho no tornozelo do adversário. Cartão amarelo para ele. Cavalinho, hein? Olha o Guarani recuperando com o Leandro Vilela, escapou do marcador, soltou na ponta, ficou caído o jogador da Ferroviária reclamando um toque. Leandro Vilela na ponta direita, levantou, cruzou para Nicolas Careca, subiu, tirou. Heitor mergulha e coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio para o time do Guarani bater. Agora sim será atendido o jogador do time da Ferroviária. Ele alega que o Leandro Vilela acabou deixando o braço. O árbitro não viu desta forma, apontou escanteio para o time do Guarani. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Vamos com alterações, portanto, no time da Ferroviária. Está saindo o camisa 9, Antônio, para a entrada do 22. E teremos também a entrada do camisa 17 na Ferrinha. Está saindo, portanto, o Antônio com a camisa 9. 22 é João Veras, aquele mesmo. Opa! E o 17 é Rafael Costa.
entra no lugar de Paulo Gabriel amarelado. Muito bem, tá importante a informação do Tigrão. Guarani tem escanteio para bater. Lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança o Enderson, capricha que dá, saiu da bola, deixou para Bruninho. Bruninho vem para a cobrança do escanteio na canhota, autorizar a cobrança, levantamento, Nicolas Careca, tentou desvio na primeira trave, sobre o Tony Anderson para cortar. O Enderson briga no corpo a corpo, acabou perdendo para John Kennedy. Ele faz boa finta, escapou, limpou, fintou, vem trazendo o time da Ferroviária. Agora sim, Tony Anderson, ele para, prende, olha, pensa, observa. A defesa consegue a recomposição defensiva rapidamente e com isso perde o tempo um pouquinho a Ferroviária, que insiste com o Matheus Lucas. Ele recolhe, domina para Tony Anderson, girou para Rafael Costa, meio esquerda, ameaçou bater, não bate, empurrou na entrada da grande área para João Veras, desarmado, entre quarta, tira, defesa, voltou para Tony Anderson no comando, chega Ivan Alvarinho. Na hora H, dá um bico na bola, coloca a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio para Ferroviária, Tigrão. Último recurso para Ivan Alvarinho. Afiano, Alvarinho meteu para escanteio, bola na área. Rafael Costa levantou para a boca do gol, livre, o desvio de cabeça vai para fora. Por sobre o gol de Tony, o desvio do John Kennedy, tiro de meta para o goleiro Bugrino. E o presidente John Kennedy subiu no quinto andar, mas cabeceou no oitavo, muito para cima, sem perigo, tiro de meta para o Guarani. Tony bate. Teimoso 0-0 em Araraquara, 31 do segundo tempo. Guarani tenta o ataque, lançamento do Tony, procurando o Bruninho, chega a zaga para cortar, a bola sobra para Rafael Costa na faixa central do gramado. Abertura para Kelvin, com o pé canhoto e volta na quarta zaga para Léo Santos empurra para Alisson Cassiano, de novo para Léo Santos. Ajeita, domina para o time da Ferroviária, boa bola pela meia esquerda, ninguém marcou Tony Anderson, ele empurrou no comando, muito forte o lançamento para o João Veras. A bola fica novamente. Goleiro Tony. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Quase 32, segundo tempo. Segue Paulistão, 10ª rodada em Araraquara, Ferroviária e Guarani 0-0, Edu. Olha, o Batista transmitindo majestoso, ponte de virada 3, Santista 1, gols, 2 gols do Pablo Diego, outro do Leonaldo, público 6.079. Olha, no Paulistão, Limeira, agora no finalzinho continua, hein? Internacional 0, Água Santa 1. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista no AM, no FM e também no YouTube. Aqui lançado, John Kennedy recebeu, dominou, ganhou do Richard Rios, invadiu a área, exagerou na finta e perdeu. Trava bem Ivan Alvarinho, recupera, sai jogando para o time do Guarani com o Leandro Vilela. Faz abertura pela direita para Rafael, tem a marcação do Kelvin, sai da ponta, vem para meia, foi seguro mesmo assim, girou, soltou para Ivan Alvarinho, pé direito, tentou o comando, chegou o zagueirão com o braço, segundo o Luiz Flávio, foi com ombro vale. A bola sobra para Heitor, ajeita o domínio para o time da Ferroviária no círculo central, tocou para Tony Anderson, ganhou de Lucão, abertura para João Veras, lá pela esquerda, recolhe, domina, dá um tapa na bola para Matheus Lucas, para Heitor para Chacão, a sobra da bola, Lucão de novo, Lucão tira e salva o Guarani na tentativa de John Kennedy, por muito pouco, a Ferroviária não abriu, que lance perigoso do Tigrão. Muito bom jogador o John Kennedy, em duas oportunidades, cruzamentos fatais, precisos, cirúrgico, Lucão, escanteio, a Ferrinha bate. Rafael Costa levantou para a boca do gol, subiu, tirou na primeira trave o Nicolas Careca. O John Kennedy, que é jogador do Fluminense, está emprestado à Ferroviária e é o artilheiro do Campeonato Paulista com 6 gols. Tenta ainda o time da Ferroviária e muito forte o lançamento para Matheus Lucas. A bola sai em até para o Guarani bater à esquerda no campo defensivo. 34 minutos, segundo tempo, 0-0. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Titi cobrou lateral, o Arthur está dizendo que não valeu. Reversão ou não? Não, é porque ele está demorando para cobrar. Cartão amarelo para o Titi. Lateral esquerdo improvisado. O Guarani hoje com a 17
16 estampado na camisa. Agora sim, levanta a bola para o grande ataque. Tentou Bruninho, entra e quarta, tira a defesa. A bola volta para o time da Ferroviária. Domina por dentro, Rafael Costa para Joe Kennedy. Entrada na grande área, dominou, tentou bater o comando de calcanhar. Tony Anderson na ponta para Kelvin. Pé esquerdo, levantou para a boca do gol. Passou o toque de cabeça para o meio. Ninguém da Ferroviária chega para rasgar do cão. Dá um bico na bola e tira. Pressão da Ferroviária, povoando o campo defensivo do Guarani. Vem o time Guaraná, domina Xavier. Pé direito, levantou na área de cabeça o desvio. Tony, tranquilo do gol para fazer a defesa, ele sai. O Tigrão, a Ferroviária nos últimos momentos aí, só dá Ferroviária, só dá ferrinho, hein, Tigrão? Tava muito bem o Guarani, mas quando ele tirou do lado direito ali o Bruno José, matou o time, né? Vamos ver agora. Chega Alvarinho. Lá vem o Guarani. Pela direita ele solta para Rafael, devolve para Ivan Alvarinho, recolheu, dominou, cochilou, perdeu. Entra e quarta, tira a defesa, a sobra da bola fica para João Veras, faz boa finta, escapou do marcador, tentou Leandro Vilela cometer a falta no primeiro lance, não conseguiu. E o outro agora sim parou porque não teve vantagem o time da Ferroviária. Falta marcada, já cobrada. Desce o time da Ferroviária com Rafael Costa pelo setor esquerdo. Prepara o cruzamento, lançou no comando para ninguém. O John Kennedy foi pro meio, ele abriu na ponta e consequentemente o Tony saiu do gol para fazer a defesa. Fala aí, Tigrão. A verdade é que quando o Elano percebeu que a Ferroviária tinha perdido a intensidade, ele trocou no atacado, né? Aí veio com o Rafael Costa no meio. O João Veras enfiado, esse Tony Anderson, que é um jogador grandão, que joga muito com o corpo, protege, jogador canhoto, também dá um toque de qualidade do meio para frente. A Ferroviária revigorou-se fisicamente, deu uma crescida de intensidade. Agora é o momento da definição da partida e a Ferroviária vai buscar a última reserva de oxigênio para meter uma pressão aí no final da partida e tentar achar o golzinho. Cabe ao Guarani manter a mesma concentração na marcação e, obviamente, não abdicar com a bola de tentar achar um contra-ataque. Ainda totalmente indefinido o placar em Araraquara. Olha, o jogo está parado nesse momento porque o Rafael Costa foi fintado e soltou o braço no rosto do Richard Rios. Pegou no zóio. É. Zóio esquerdo. E o outro quer que ele se levante e ele está dizendo que não consegue. E agora sim o Luiz Flávio pede novamente e agora sim se levanta o colombiano, mas pintou cartão amarelo no lance. Pro Rafael Costa, camisa 17 da Ferroviária. Vem o Bugrão, levantamento para a área, tira a defesa, voltou para Bruninho. Bruninho dominou, limpou para Leandro Vilela, ameaçou bater, cercado, marcado, devolveu na ponta para Richard Rios. Ele prepara o cruzamento, tentou levar para o fundo, chega primeiro o Kelvin. Entra em quarta por time da Ferroviária, tentou tirar, Richard Rios sofre a falta. Brigou, lutou e o Kelvin acabou segurando o Richard Rios. É praticamente um escanteio, o setor direito para o time do Guarani bater. Impressão minha, ele mandou um beijinho para alguém ali, ô Tigrão. Mandou pro Bandeirinha. Fala assim, se você for no bloquinho, tamo junto. Olha, público e renda na Arena da Fonte Luminosa, 1.706 torcedores. 1706 para uma renda de R$ 37.845 neste sábado na cidade de Araraquara. E por reclamação, Elano Blumer também recebe cartão amarelo, o treinador da Ferroviária. Tem falta o Guarani para fazer a cobrança. Estamos entrando na reta final do jogo, placar de 0-0, 0-0. E o beijo do Richard Rios foi para alguém do banco ali, não foi só por bandeirinha não, porque pintou um clima, os caras ficaram bravos. Vem para a cobrança na falta o time do Guarani. Placar de 0-0 em Araraquara. Bruninho vem para a bola. Autorizada a cobrança, pé direito, levantamento para a boca do gol. A defesa soltou, voltou a sobra da bola, caiu o jogador do Guarani dentro da grande área. O árbitro manda seguir. E acho que vai dar cartão para o Alan Santos. Não é o Alan Santos que estava na bola não, era o Vilela. Não, mandou seguir, não deu cartão não, era o Vilela que estava no lance. A sobra da bola fica para o time do Guarani, Bruninho encurralado, 2 a marcá-lo, tentou a finta, mas ganha a lateral. Mesmo marcado ele ganha a lateral e agora o Luiz Flávio está pedindo para esperar a cobrança. O lance evidentemente será checado, não temos ainda o replay do lance. Na disputa do Leandro Vilela com o goleiro Saulo, goleiro do time da Ferroviária. E aí, Tigrão, quer comentar o lance? Ainda nós não tivemos o replay, o lance foi muito rápido, né, Tiger? No primeiro momento me pareceu normal. Quando parece que ele vai no VAR, vai ou não vai, vai ou não vai, Elano reclama, tá loucão
para ser expulso. Não vai no VAR, lateral batido. Alvarinho jogou na área para Nicolas Careca, que faz a falta. O jogo está parado. É falta para o time da Ferroviária. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, Jundiaí, região, está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folha de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Guarani vai tomando um ponto importante, chegando a 11 pontos. Persistindo a vitória do Água Santa em termos de classificação, fica bem difícil, mas de qualquer forma dá uma se livrada lá da zona do rebaixamento. Olha o time da Ferroviária, cruzamento para a boca do gol, saiu o Tony, deu um soco na bola, a bola voltou para a Ferroviária, rasga de qualquer maneira Richard Rios, tira de qualquer maneira. Eu digo em relação à zona do rebaixamento, né? O Guarani não esteve na zona e não está. Dá uma distanciada dos últimos colocados na tabela de classificação. Porque inclusive esse resultado de derrota em casa da Inter e mesmo a Ferroviária ficando onde estava, né, em termos de distância com o Guarani, cada um está somando só um ponto, praticamente de boa em termos de rebaixamento, o Guarani. Agora a classificação, tirar 6 pontos. E eu sai e tira a possibilidade de finalização da Ferroviária. Uma grande defesa do Tony Tigrão. Saiu com coragem, preciso e praticamente evitou o gol da Ferroviária. A bola chegaria fatalmente a Johnny Douglas. Muito bem, corajoso, preciso e no tempo o goleiro Tony. Tá registrado aí, né, Edu? Olha o Rafael Costa arriscando, batendo pro gol. A bola sobe, vai embora pela linha de fundo. Foi lá em Ibaté. É tiro de meta pro Guarani. Ô Boles. Oi. Tu podia perguntar pra mim o grau de dificuldade? Eu sempre tive vontade, viu? Ô Tigrão, grau de dificuldade, anota. E também análise da defesa do goleiro Tony Tigrão. Nota 6,377. Quer dizer que nesse você ano tá eu tô mais criterioso. Tá mais criterioso, é? Muito esse ano eu tô hein? mais exigente. Agora eu sou secretário. Fez curso também ou não? Agora esse ano aqui é só alegria. Agora eu sou secretário. Tony, uma grande interceptação salvando o time do Guarani. 43 minutos, reta final do jogo. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Você já sabe, assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Edu Pinheiro vem aí no microfonaço da Bandeirantes, comandando o jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Olha, Ferroviário, cruzamento para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste a Ferrinha ainda, setor direito, Heitor voltou para Léo Santos, recolhe, domina, levanta a cabeça, calculou, executou para a área. Richard Rios perdeu de cabeça, a sobra da bola, rasga Rafael, tira de qualquer maneira, coloca a bola para lateral. Jogo aberto aqui na Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. 44 segundo tempo, 0-0 em Araraquara. Vem a Ferroviária, bola no peito de João Veras. Ele recolheu, dominou, sai da ponta, vem pra meia, tentou passe por dentro. Chega para fazer o corte, Leandro Vilela.
chega forte no carrinho, mas na bola, a bola saiu. Lateral que o Kevin já cobrou pro time da Ferroviária. Ele solta a bola por dentro para Tony Anderson para Rafael Costa, de novo para Tony Anderson. Faz a inversão para Léo Santos, domina no círculo central para Ferrinha. Espetado na direita, tem Heitor, se defende o Guarani nesse momento, só deixando o Nicolas Careca. Recolheu, dominou a abertura na ponta para Heitor, tentou a tabela saiu. Heitor recebeu no fundo, prepara o cruzamento, pé direito, levantou, cruzou na área, subiu, tirou Ivan Alvarinho. Afasta, tira a bola, pressão da Ferroviária, a bola volta com o Alisson Cassiano. Ele meteu na ponta para Kelvin, devolveu para Alisson Cassiano, que novamente perde a bola, ele prefere a inversão, a bola chega em Léo Santos. Vamos chegar a 45 segundo tempo. Cruzamento a meia altura para John Kennedy, para João Veras. Recolheu, dominou a entrada na grande área, toca mal. Chega Bruninho para fazer o corte e parte com ela dominada, vem trazendo o Bugrão pro campo de ataque. Ultrapassa a marcatória, Nicolas Careca fugiu no comando. Bruninho foi fominha. Tentou nova finta e perdeu. Dá um bote, recuperar Léo Santos. Chega Leandro Vilela na marcação, tenta roubar. Léo Santos aos trancos e barrancos consegue o passe para John Kennedy. Ele recolhe e domina pro time da Ferroviária. Ganhou da marcação de Leandro Vilela. Tentou a inversão, bola curta. Chega Titi para fazer o corte. Com o pé canhoto, coloca a bola para fora, cedendo lateral para a Ferroviária. Mais 8, vamos até 53 minutos na Arena da Fonte Luminosa. 0-0 para Guarani Ferroviária. Desce de novo o time da Ferroviária. Tentou na entrada da grande área, foi desarmado João Veras. A sobra fica para o time do Guarani com o Richard Rios. Abertura pela direita, tocou na bola e sentiu ali o Richard Rios. Jogo segue, bola para Rafael. Ele recolhe, domina, linda finta. Escapou bonito no marcador, finta seca. Rafael conduz a bola, entrada na grande área. Clareou, limpou, tentou nova finta, caiu na entrada da grande área, não houve nada. O árbitro mandou seguir na jogada individual de Rafael. Vem para o campo de ataque o time da Ferroviária. O jogo fica aberto. Boa finta do Tony Anderson. Escapou a entrada da grande área. Armou o chute, rolou na área. João Veras vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol da Ferroviária! João Veras tem a 22 estampado na camisa. Eu dizia que o jogo ficou rápido. Agora ele teve a chance, mas o Rafael foi fominha. Na sobra da bola no meio campo, o Tony Anderson fez uma linda finta. Carregou sozinho e soltou um passe espetacular. Uma cavadinha fantástica para João Veras. Entre os zagueiros do Guarani, ele bateu de primeira para marcar um belo gol. Na saída de Tony, a Ferroviária marca um gol importantíssimo nos acréscimos. João Veras, 46 minutos de bola rolando do segundo tempo. Tá registrado. Ferroviária 1, Guarani 0. E o detalhe do gol, Tigrão. Uma jogada de ataque do Guarani. Aí perdeu a bola porque driblou demais. Foi excessivamente individualista o menino Rafael. No contra-ataque eu tinha chamado a atenção para o toque refinado desse jogador que entrou também no segundo tempo. Aí o Tony Anderson, número 18. Cavou, João Veras se meteu, a defesa estava marcando em linha. É um erro, ele passa entre os dois em condição legal. Na cara do Tony, quando a cavadinha está descendo, ele enfia o pé por baixo, não deixa ela bater na grama. Bota no canto, fez um belo gol, João Veras. Eu não sei não, né? Mas depois que o professor mexeu, o Guarani veio todinho para dentro da sua grande área. Puxou o time todo para trás, claramente pensando no empate, e sofre o castigo no finalzinho. Mas tem jogo ainda. Temos mais 4 minutos e meio aí até o final. Olha o Guarani. Marino dominou, limpou, vai marcar. Peca, Saulo! Insistiu o Nicolas Careca, que cometeu a falta. Saulo cara a cara com Ivan Alvarinho, salva a Ferroviária. Um lance parecido com o gol da Ferroviária. Uma bola enfiada foi do Leandro Vilela em posição legal. E o Ivan Alvarino dominou de costas por gol, girou e com o pé direito. Quando ele gira para bater, o Saulo já estava em cima dele. E na sequência o Nicolas Careca fez a falta. Quase o Guarani empata o jogo, Tigrão. Faltou cacuete. Faltou aquele cacuete de atacante para o argentino Ivan Alvarinho, que estava na posição de centroavante na bela cavada do Vilela.
Ele recebe de costas e já faz o giro batendo. O goleiro vinha fechando o ângulo, se jogou de carrinho, aquela defesa parecida com defesa de goleiro de futebol de salão, quando ele vem aumentando o perímetro do corpo, bateu nele e a Ferroviária se salvou, poderia ter empatado o Guarani. Mas eu reafirmo aquilo que acabei de dizer. As alterações puxaram o Guarani para dentro da sua grande área, bem para trás da sua linha intermediária. E aí, claramente garantindo o empate, que era bom se pensarmos em rebaixamento, porque ia, claro, paralisar, ia brecar a Ferroviária lá onde ela estava com 5 indo para 6 pontos e o Guarani indo para 11. Aí, muito recuo. Guarani, quando o Moser mexeu, era melhor do que a Ferroviária. Havia criado 3 grandes situações, 2 delas com o Bruno José. Aí não foi mais. Foi sufocado até que tomou. É 1-0 para a Ferroviária, que nesse momento está subindo para 8 pontos. O Guarani tem 10. O Bugre agora terá a Internacional de Limeira fora de casa no próximo sábado e fecha contra o Palmeiras no Brinco. A Inter, caso realmente perca para o Água Santa, está perdendo, confirmado o resultado. Já terminou, viu? Terminou. Então a Inter vai chegar para o jogo contra o Guarani também com 10 pontos e 4 derrotas seguidas. Desesperada. A quarta derrota seguida da Inter. Vem bola, Ivan, varindo pro time do Guarani, quem sabe o empate no finalzinho. Lançamento para Nicolas Careca, subiu com ele, o zagueiro tocou na bola, a bola fica de graça nas mãos do goleiro Saulo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Com a mão na boca, observando o técnico Mozart, sem reação. Aqui o Titi tira mal, de graça para João Veras, que já meteu pelo setor direito para Matheus Lucas. Recolhe e domina por time da Ferroviária, volta Bruninho, toca na bola para sai. Lateral para Ferroviária bater 51, vamos a 53. Em Araraquara, 1-0 para Ferroviária. Vai conquistando a segunda vitória Ferroviária, apenas a segunda vitória no Campeonato Paulista. Tanto é que os jogadores reservas estão à beira do campo pedindo o final do jogo. Vem a Ferroviária com Matheus Lucas, sofre a falta. Chega atrasado, o zagueiro Bugrino comete a falta, o jogo está paralisado. E agora, Matheus Lucas, se puder, vai ficar até quarta-feira de cinzas caído, Tigrão. Não tem outra coisa a fazer, foi o Vilela que fez a falta. Falta inocente, né? Ela era só para cercar, né? Quer dizer, faltando 1 minuto, 19, agora 38 segundos, 37, 36, 35, 34. É assim, a Ferroviária agora valoriza, falta lateral, próxima da linha de fundo, vai levar a bola lá no pau de escanteio para acabar o jogo. Foi isso que o Vilela conseguiu, fazendo uma falta desnecessária. Olha aí, falta cobrada. Prenderam a bola e ganharam o lateral. Faltando 15 segundos. Lamentavelmente o Guarani perdeu o jogo. Lateral por time da Ferroviária, mas não vai dar tempo para cobrar. Perde a bola Luiz Flávio de Oliveira, apita o árbitro. Termina o jogo em Araraquara. O Guarani perde mais uma no Campeonato Paulista. Gol de João Veras aos 46 para 47 minutos do segundo tempo. Ele entrou e fez o gol da vitória. Comemora o torcedor da Ferrinha. Os seus jogadores também comemoram, assim como a comissão técnica. A Ferroviária se mantém viva na luta para escapar do rebaixamento e em contrapartida, Guarani se complica, estaciona nos 10 pontos e agora terá Inter em Limeira e o Palmeiras no Brinco para encerrar a sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Vem aí no microfonaço da Bandeirantes Campinas, o Edu Pinheiro e na sequência o jogo aberto, fique ligado, aqui tem mais futebol para você na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. E
Então, o Guarani chega a 10 pontos, congela 10 pontos, quarto colocado, o Água Santa ganhou, lá em Limeira, Inter 0, Água Santa 1, então Água Santa chega a 17 pontos, o que significa que o Guarani, então, em termos de classificação, dá Deus, pode chegar no máximo a 16, não consegue, enfim, ficar em segundo lugar, então o Guarani, em termos de classificação, com duas rodadas... Oi, Tigrão, pois não? Não. Pode chegar a 19, né? Porque tem 3 jogos ainda, né? Não, são tem 2. 2 só, 2. Né? 2 só, você tem razão. 6 pontos. 6 pontos, é isso, né? Matematicamente, fora de qualquer possibilidade de classificação, o Guarani. E agora, né, Edu, você vai concluir? Ameaçado também, porque vai pegar a Inter, ambos com 10 pontos. E a Ferroviária chega a 8, com 6 pontos em disputa. Complicou a situação, não poderia ter perdido esse jogo. Perdão, Edu. Imagina. Eu até te agradeço, porque você deu um tempinho também. Você vê, a Inter, ela, no caso, a Água Santa ganhou, tirou o Guarani também. Mas em compensação, a Inter perdeu, isso foi bom. Vai ter que esperar a rodada, viu, gente? Nesse momento, é o seguinte, quando terminar a última rodada dessa fase, na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados. Por enquanto, Portuguesa e Ituano, tá? O Guarani, nesse momento, é o 10º colocado na geral. É o 10º colocado na classificação geral, com 10 pontos. A Inter tem 10, é a 11ª. O Santos é o 12º com 10, vai jogar. Em 13º está o São Bento com 9, vai jogar. Em 14º, Ferroviária, agora com 8. 15º, Portuguesa com 6, vai jogar. E o Ituano ainda tem um jogo a menos, né, Boris? Teve um jogo que não foi concluído em Itu. O Ituano tem 2 jogos a menos, tá? Tá com 6 pontos o Ituano. Então tem que esperar a rodada jogar, por exemplo, vamos lá, a Inter de Limeira já jogou o Santos. O Santos joga com a Portuguesa amanhã na Vila. O São Bento joga a terça, São Bento e São Paulo, tá? A Portuguesa joga amanhã com o próprio Santos, confronto direto, né, entre eles. Então, se pode pontuar os dois se tem empate, enfim. O Guarani vai ter que esperar a rodada para saber, na classificação geral, qual é a sua real posição, para depois lutar contra qualquer problema de rebaixamento, contra a Inter e Limeira e contra o Palmeiras aqui no Brinco. De qualquer maneira, uma campanha bastante frustrante. O Guarani, aliás, chegou a 3 derrotas, né? O Guarani perdeu para o Corinthians, perdeu para o Botafogo e perdeu para o Red Bull em casa. Depois uma reação, ganhando 2-1 da Portuguesa, ganhando o São Bento 1-0 em Sorocaba. Aí perde de 5-1 para o São Bernardo e perde agora 1-0 para a Ferroviária. Um gol marcado no final, hein? Gol marcado por João Veras, jogador que veio da base do 15 para a base da Ponte. Da Ponte ele foi para o exterior, deu suas andanças e agora reaparece aí na Ferroviária marcando esse gol. Público. Eu acho que é da Ponte ainda, viu, Edu? Ainda é da Ponte, né? É emprestado, né? Tá emprestado. Ainda é da Ponte. O gol foi a 44, né, Digão? 44 foi o gol do João Veras. 46,5, Edu. 46,5? 46,5. Uhum. Impressionante. Que eu não contei o embaixo, porque tem o fixo, o tempo da TV, o fixo, depois tem os acréscimos do lado. Não, eu sou meio... Porque tava 45 e mais 1,5 do reloginho já rolando. O Tigrão pegou aqui a calculadora e falou assim, espera aí, 45 mais 1,5, 46,5. E o jogo foi até 53. A gente já fala do jogo, mas acho que hoje, no momento de ganhar o jogo, o Guarani abriu mão e o treinador acho que foi infeliz nas alterações. Bom, então, repetindo aqui, Inter de Limeira 0, Água Santa 1, Ferroviária 1, Guarani 0. Na Série A2, o Batista narrou aqui na íntegra, a Ponte de virada ganhou de 3-1 da Portuguesa Santista no Majestoso, público 6.079, 2 gols do Pablo Diego e outro do volante Leonaldi. Tivemos ainda pela Série A2, pela manhã, Oeste 1, Grêmio Novo Horizontino 0, Primavera 2, Lemense 2, Rio Claro 0, 15 2. O 15 ganhou depois de 10 rodadas e São Caetano 1, Comercial 2. Muita chuva em Taubaté, Taubaté Linense fica para outro dia. Amanhã teremos 16 horas Noroeste e Monte Azul, às 19 Velo Clube Juventus e a Ponte chega aí a 25 pontos na primeira colocação, já classificada para a próxima etapa, né? A Ponte chega a 28, chega a 28, a Santista 22, Novo Horizontino.
perdeu 22 Novo Horizontino, em quarto Noroeste 19, em quinto Primavera 15, em sexto Comercial 15, em sétimo Velo Clube 14, em oitavo Juventus com 13, o 15 é o 10º colocado com 13, hoje não se classificaria, se classificam 8. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar o Guarani que começou jogando uma escalação exótica, o Jamerson suspenso, o Castan suspenso, então foi com Tony no gol, Kozlinski mais uma vez sentiu, não seguiu com a delegação, Tony no gol, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos e o Titi. O Titi é da base, é zagueiro, mas hoje improvisado, jogou na lateral esquerda. Matheus Barbosa, Richard Rios que voltou, e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Gênerson. Esse foi o Guarani que começou. As alterações, a primeira foi no intervalo, saiu o Isaac, entrou o Anderson, depois a 25 segundo tempo, 3 alterações. Saiu o Matheus Barbosa, entrou o Leandro Vilela, saiu o Giovanni Augusto para a entrada do Bruninho e saiu o Bruno José para a entrada do Rafael e deu no que deu, o Bugre perdeu. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, 1-0 Ferroviária. Olha, Edu, o primeiro tempo só deu Ferroviária, mas sem criar grandes oportunidades. E a prova disso é que o Tony não fez nenhuma defesa importante. E o Guarani, numa cobrança de escanteio do Giovanni Augusto, viu o Alan Santos cabecear uma bola no travessão, mas estava nela o goleiro Saulo. Ele pegaria, ele daria um tapinha para escanteio, mas quando ele viu que ela ia da metade do travessão para cima, ia bater e sair, ele te recolheu a mão, para não gerar um novo escanteio. Esse foi o lance mais agudo do Guarani no primeiro tempo. Mas a Ferroviária teve o domínio da partida, teve o maior volume de jogo, praticou um futebol propositivo e o Guarani jogava no contra-ataque, mas produziu muito pouco nesse quesito. Veio o segundo tempo e na primeira vez, né, em que o Boles me acionou, quando nós passamos a transmitir o jogo aqui por volta de 20 minutos do segundo tempo, e na minha primeira participação, quando a gente já transmitia ininterruptamente o jogo do Guarani com a Ferroviária, eu disse, mudou o panorama da partida. Aquilo que nós vimos no primeiro tempo ficou coisa do passado. A Ferroviária me parece um pouco arriada fisicamente e o Guarani está empurrando a Ferroviária contra o seu campo e está preparando o gol da vitória. Está aí no arquivo de vídeo, de áudio, perdão, você pode pegar aí que fatalmente isso está registrado. Nesse momento em que o Guarani era melhor, o Bruno José criou 3 jogadas, 2 delas ele finalizou e uma ele cruzou, fazendo aquela jogada onde o ponta pega a bola próximo da linha lateral e sai costurando, ingressando na grande área e batendo. Sem ângulo, com muita dificuldade para o goleiro, bateu forte as duas e o Saulo fez 2 grandes defesas. E esse era o melhor momento do Guarani dentro da partida. Giovanni Augusto coordenando o meio-campo. O Isaac, até que era um jogador relativamente escondido no jogo, né? Mas já havia sido substituído. Mas era o melhor momento do Guarani na partida. Foi quando mexeu por atacado. Fez 3 alterações o técnico Moza. Ele veio com o Vilela no lugar do Matheus Barbosa, ele veio com o Bruninho, veja, no lugar do Giovanni Augusto, e ele veio com o Rafael em lugar do Bruno José, que foi inclusive candidato aí a craque do jogo na votação da televisão, que é feita através dos telespectadores. Acabou ganhando o João Veras pelo gol, apenas por isso, mas o Bruno José estava cotado, inclusive, para ser eleito o craque do jogo. Então, eu não quero ser engenheiro de obras feitas ou prontas, falar depois do fato consolidado. Mas a verdade é que com a bola rolando antes de sair o gol, eu nem tive essa oportunidade, tal a pressão que a Ferroviária passou a exercer depois do momento em que as alterações no Guarani foram feitas. E a contrário senso, enquanto as alterações do Mozart puxaram o Guarani para trás, as alterações do Elano jogaram a Ferroviária para cima do Guarani. João Veras, Matheus Lucas, Tony Anderson. Esse Tony Anderson
É um cara grandão, parece que meio lentão, meio desengonçado, mas antes do gol a gente chamava atenção. Esse cara é um canhoto que tem qualidade, ele bate bem na bola, ele joga muito com o corpo. E aí, o que é que aconteceu? Você vai vendo o que é o futebol. A Ferroviária martelou, e essa bola triscando e riscando pequena área daqui para lá e de lá para cá, até que, daqui a pouco, quem é que vai tentar desarmar o tal do Tony Anderson, perdão. Quem é que vai para o combate com o Tony Anderson num contra-ataque da Ferroviária, na única vez que o Guarani foi, depois das alterações, o menino Rafael driblou 2, poderia ter jogado essa bola mais para o lado esquerdo, ele estava na meia-lua. Estava desmarcado o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Gênison, e aí ele tentou mais um drible e perdeu a bola. E o Guarani tinha descido. A bola é tirada, preste bem atenção, e cai com quem? Com o cara que a gente tinha chamado a atenção já, o Tony Anderson. Sabe quem que vai nele? Um volante. Vai nele o Anderson, mas vai sem convicção, vai com o pé mole. Meio lentão, meio desengonçado, o Tony Anderson, parece até um pouco mais roliço do que o convencional para um jogador profissional, meio gordinho, à distância, pode ser que seja o próprio biotipo do jogador. Quando o Anderson, que entrou no lugar do Isaac, veja, Isaac é um meio atacante, ele saiu para a entrada de um volante. Vai vendo, vai dando uma olhada nisso daí. Aí ele tira o Matheus Barbosa, que é um cara que chega à frente, e pôs o Vilela praticamente como um zagueiro. E ainda tira o outro armador do time, que é o Giovanni Augusto, e pôs o Bruninho esquecido, divorciado, lá pelo lado esquerdo, pegou 2 vezes na bola e não produziu nada. O que aconteceu quando o Tony Anderson recebe a bola? Vai nele assim, como estivesse dando uma passeada ali no Jardim Carlos Gomes, em Campinas, ou o Anderson. E o falso lento, parece estar meio fora de forma tal, aparentemente Tony Anderson, número 18, que entrou com o jogo em andamento, ele dá um drible da vaca no Anderson. Deu um tapinha com a canhota, habilidade. O Anderson veio sem convicção nenhuma, passou lotado, tomou o drible da vaca e ficou. E aí o João Veras começa a se meter. E quando ele começa a se meter dentro da grande área, a zaga do Guarani está jogando em linha, mas quem está em linha é o Alan Santos e o Titi, que fechou da esquerda e veio para a quarta zaga. E eu não vejo no quadro onde é que estava o Lucão. O João Veras entra exatamente no meio dos dois, Alan Santos e Titi, e aí o tal do gordinho, que deu o drible da vaca, dá uma cavadinha. Por que ele deu a cavadinha? Porque um está entrando de frente, e os dois que estão erroneamente em linha estão de costas para o gol. Quando você dá a cavada, até que eles viram, o atacante já passou. E aí o João Veras dá a impressão que entra sozinho na cara do Tony, porque ele vem de trás, e a zaga não esboça a reação. E aí sozinho, bem à frente, bem adiantado, quando a bola chega ele estaria impedido, mas o impedimento não é na hora que ela chega, e sim na hora que ela parte. E aí o João Veras entra entre Titi e o outro zagueiro do Guarani que jogava naquele setor no momento, o Alan Santos. O Titi estava na quarta zaga, o local ali era do Lucão, que foi deslocado para a quarta zaga, onde normalmente joga o Castan, que não foi para o jogo porque tinha o 3º cartão amarelo. E aí a bola cai na frente do João Veras. Ele sequer deixa ela pingar no chão. Quando o Tony, corretamente, esboça a saída para tentar fechar o ângulo, porque se o João Veras domina para chutar, o Tony chegaria para encurtar o ângulo. Mas o João Veras, antes dela cair, dá um totó no canto. Tira totalmente do combate o Tony, que não teve nenhuma culpa no gol, e a Ferroviária, 46,5, fez o gol. Então o Guarani jogava para ganhar 1 ponto, esteve próximo no segundo tempo de ganhar 3 pontos, e no seu melhor momento no jogo,
o técnico entrou em cena. Aí vem aquele negócio que o Batista fala da ordem alienígena, que às vezes povoa a mente dos treinadores e provoca um curto-circuito generalizado em todos os neurônios. Veja como que terminou o meio-campo do Guarani. Anote aí. Ele tinha de início Matheus Barbosa, Rios, Giovanni Augusto e Isaac. 2 meias e 1 volante meia. Esse meio de campo terminou com Vilela, Rios, o Henderson e o Richard Rios. Então ele terminou o jogo com 3 volantes e nenhum meia. Ele terminou com o Vilela, volante. Ele terminou com o Richard Rios, volante. Ele terminou com o Henderson, volante. E ele terminou sem nenhum articulador, sem nenhum armador. Então o time que estava bem no momento das alterações acabou perdendo completamente o comando do jogo, o raciocínio do jogo, ficou acéfalo, divorciado lá do lado esquerdo o Bruninho, divorciado tentando se centralizar, mas caindo na esquerda também o Nicolas Careca, e lutando feito um condenado, o Rafael, que é bom jogador, é menino de 17 anos, até que tentou algumas jogadas, é ousado, é insinuante, partiu para cima, conseguiu 2, 3 dribles, mas não conseguiu finalizar e não conseguiu fazer a assistência nas 3 oportunidades, acabou sendo desarmado. Inclusive no lance do gol, é ele que é desarmado e nasce a jogada do gol, a bola se oferece para o Tony Anderson, exatamente como eu já descrevi aqui, com riqueza de detalhes e pormenores. Então, encerrando, o Guarani, no seu melhor momento no jogo, resolve voltar e passar a atuar com todo mundo da intermediária para trás sem a bola e traz a Ferroviária para cima. E aí, num erro de estratégia impressionante, sofre o castigo a 46:30 e perde um jogo perigoso quando estava com o jogo nas mãos, e eu inclusive disse isso aqui em tempo real. O Guarani está preparando o gol da vitória. Só que, nesse momento, 3 jogadores vão para a beirada do campo, e com esses 3 que entram, não foi culpa deles, o Moser desarticula aquilo que estava dando certo. E também alguém pode ter pedido para sair, o Giovani pode ter pedido para sair, e a gente vai ter que ouvir tudo isso depois. Mas na prática, aquilo que chegou para nós, pela imagem e pela interpretação do jogo, foi exatamente esta história, num capítulo trágico, difícil, perigoso e, mais uma vez, muito triste para a galera bugrina. Edu Pinheiro. Muito bem, olha, pelo WhatsApp aqui, revolta geral, não pode ser diferente, muita pressão para cima do Mozart. Edinho Casagrande, lá de Cambuí, Minas Gerais, declaração do João Veras, desrespeitosa depois do jogo e tal. Bom, olha, é o seguinte, gente, situação difícil, né? O Guarani perde, não se classifica para a próxima etapa com 2 rodadas de antecedência e tem que resolver a sua situação ainda em termos de rebaixamento, que ainda não é assim nada de normal, de excepcional, mas tem que aguardar o restante aí da rodada para saber a sua real situação, né? Repito aqui, na classificação geral, o Guarani é o 10º colocado. Deixa eu ver aqui, olha, Guarani 10º colocado com 10 pontos. A Inter também tem 10, 11ª com 10. O Santos tem 10, vai jogar. O São Bento tem 9, vai jogar. A Ferroviária, mesmo número de jogos que o Guarani, é o 14º com 8. E o 15º e o 16º irão descer. Quando terminar, daqui a 2 rodadas, a primeira fase, na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados. Por enquanto, o Portuguesa com 6, mas vai jogar. E o Ituano tem 2 jogos a menos, né? Teve um jogo lá em Itu que choveu muito, né? Então vai ficar também para ser resolvido depois, tá? Então vamos aguardar aí a situação.
Muito bem, meus amigos, vamos agora para o jogo aberto. Lembrando que daqui a pouco, na segunda parte, a gente vem com as informações de Ponte 3, Santista 1, Público do Majestoso 6.079. A Ponte vence de virada com 2 gols do Pablo Diego e um gol aí do Leonardo. Bugre toma o gol no final. Gol da Ferroviária nos acréscimos, João Veras marcando a 46,5. Ferroviária 1, Guarani 0. E vamos para o nosso jogo aberto, agora 18h24. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Diz aqui o Thiago do Jardim Aurélia, jogaram com a Ferroviária com 4 zagueiros, terminar com 3 volantes foi demais. Mozart tem que ser demitido. Repito, o Thiago do Jardim Aurélia. Vamos ao craque do jogo, hein? Ferroviária 1, Guarani 0, gol marcado nos acréscimos pelo João Veras, que aliás fez a sua estreia na Ferroviária, pertence à Ponte. Pois não, o Bolis, o craque do jogo. Edu, pra mim, Bruno José. Enquanto ele esteve em campo, levou perigo, principalmente no segundo tempo, para o gol do Saulo. E aí, quando ele saiu, consequentemente, o Guarani não teve praticamente mais nenhuma ação ofensiva. Então, para mim, a atuação regular, apenas regular, Bruno José, Edu. E para você, Tigrão? Acompanho. Bruno José não deveria ter sido substituído, estava bem, fazendo um grande segundo tempo. Agora, o jogador também pode ter sentido alguma coisa ou pode ter pedido para sair. Se não pediu para sair, foi talvez o maior equívoco do Moser na partida toda, desde antes do início na escalação até as opções de mexida. Para mim, conceito bom. Bruno José, o craque do jogo. Bruno José, o craque do jogo, já a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, jogador por jogador e, se possível, a coletiva do Moza, né? Agora 18h27. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Petra Puro Malte 350 ml, 2,69. Filé Mignon Nosso Bife peça a vácuo, 56,95 kg para cliente Taquaral Mais. Suco Pomares Laranja 1 litro 700, 14,99. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bem, em Araraquara, olha, o Guarani começou com Tony, Ivan Alvarinho, Lucão, Alan Santos e Titi, que, repito, é zagueiro, é da base, mas jogou de lateral esquerdo. Na base também já jogou de lateral esquerdo. Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e o Genison. Olha, o Castan suspenso, Jamerson, lateral esquerdo suspenso, Kozlinski mais uma vez sentiu, nem seguiu a delegação, tá, goleiro? Primeira alteração no intervalo, foram duas, saiu o Isaac, entrou o Anderson e saiu o Genison, entrou Nicolas Careca. E aí a 25 do segundo tempo, 3 alterações, saiu Matheus Barbosa, entrou Leandro Vilela, saiu Giovanni Augusto, entrou Bruninho e saiu Bruno José para a entrada do Rafael. Os 3, repito, a 25 do segundo tempo. A equipe do técnico Mozart. Ferroviária de Saulo, Heitor, Alisson, Cassiano, Léo Santo, Esponte e Kelvin. O Pablo Gabriel, depois Rafael Costa. Esse Rafael Costa rapidamente passou pelo Guarani em 2012, mas não é aquele Rafael Costa, é que ele está lá pro Norte Nordeste. John Kennedy, Xavier e Matheus Galdesani, depois o Tony Anderson, Antônio, depois João Veras, que ainda pertence à Ponte, e Tito, depois o Matheus Lucas, o técnico Elano, como jogador revelado pelo Guarani. Apitou Luiz Flávio de Oliveira. Ninguém foi expulso, o gol foi a 46,5 nos acréscimos, gol do João Veras. Público 1.706 e a renda 37.845. A ficha técnica de Ferroviária 1, Guarani 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira! Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a defesa do jogo ficou por os instantes finais, hein? Nos instantes finais, vamos lá, 0-0, 40 segundo tempo, Tony fez uma defesa importante, saiu e evitou o embole. Vem embora a Ferroviária pro campo de ataque com o Heitor, linha de fundo, pé direito, cruzou lá dentro, Tony, sai do gol, evita que a bola chegasse em Johnny Douglas e também no Joe Kennedy e faz uma linda defesa espetacularmente, preciso, atento, sai no gol e tira a possibilidade de finalização da Ferroviária. Bom, isso repito, a 40 segundo tempo, depois acontece o gol da Ferroviária aos 46,5 do João Veras. E olha, e aos 48, 1 minuto e meio depois, o Guarani poderia ter empatado, hein? O argentino Ivan Alvarinho recebe de Leandro Vilela, quem diria? Ele gira o corpo, dá de cara com o goleiro cara a cara pega, oi Bole. Leandro Vilela na área para o Alvarinho, dominou, limpou, vai marcar, pega Saulo! Insistiu, Nicolas Careque cometeu a falta. Saulo cara a cara com Ivan Alvarinho, salva a Ferroviária. Um lance parecido com o gol da Ferroviária. Uma bola enfiada foi do Leandro Vilela em posição legal. E o Ivan Alvarinho dominou de costas pro gol, girou e com o pé direito. Quando ele gira, Tigrão, a pergunta é qual foi a defesa do jogo? O lance 1 aí, viu, Edu? A saída, se atira na bola para cortar o cruzamento no tempo certo, corajosamente, o Tony. Ali o Guarani poderia ter tomado o gol, não tomou e veio a tomar momentos depois. Tony cortando um cruzamento perigosíssimo do Heitor, o número 2 da equipe da Ferroviária, lá pelo lado direito. Lance que Leandro Boles descreveu exatamente assim. Vem embora a Ferroviária pro campo de ataque com o Heitor, linha de fundo, pé direito, cruzou lá dentro, Tony, sai do gol, evita que a bola chegasse em Johnny Douglas e também no Joe Kennedy e faz uma linda defesa espetacularmente, preciso, atento, sai no gol. Olha, daqui a pouco as informações de Ponte de Virada 3, Santista 1, partida que o Batista narrou aqui na íntegra, público majestoso 6.079, a Ponte vai para 28 pontos na liderança da Série 2. E o Guarani perde para a Ferroviária. A Ferroviária 1-0, o Água Santa ganhou em Limeira, Inter 0, Água Santa 1. Com esses resultados, o Guarani com 2 rodadas de antecedência está fora da próxima fase do Paulistão. Agora luta para sair aí do rebaixamento. O Guarani na classificação geral é o 10º colocado. Tem que aguardar aí os outros jogos, né? Para saber a sua real posição, se vai descer mais um pouquinho ainda. Tem agora a Inter lá em Limeira e o Palmeiras no Brinco de Ouro, as 2 rodadas restantes. Agora 18h38 na sequência, vem aí o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador com Mestre Tigrão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Picanha maturata, R$ 89,98 quilo. Cerveja Brahma duplo malte 350 ml, R$ 3,39. Chopp de vinho draft 600 ml, R$ 10,90. Ofertas válidas até 22 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Gabarito do jogo. O Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Gabarito do jogo. Tigrão, Ferroviária 1, Guarani 0. Qual é o conceito do jogo? Em melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo pelas alternativas, jogo regular. O Tony, mediante aquilo que ele apresentou contra o São Bernardo, né, teve falhas e tal. Hoje, se ele teve falhas, se foram boas defesas e se ele foi culpado no gol? Não foi culpado no gol, fez 2 ou 3 boas defesas e teve uma atuação tranquila. No gol da Ferroviária, aí erro de posicionamento, aí já descrevi tudo aqui detalhadamente, né? O Anderson, que vai para cima do Tony Anderson sem convicção nenhuma, tinha que chegar para rachar, tomou uma meia-lua, o drible da vaca, e aí a bola foi metida e sai na cara do Tony o João Veras. Então, hoje, ele não pode ser responsabilizado absolutamente. Conceito regular. Agora o argentino Ivan Alvarinho, mais uma vez jogando de lateral direito. É assim que ele ficou, apesar que ele também é zagueiro, né? Mas tá jogando aí na lateral direita, mais uma vez, deixando aí o Diogo Matheus no banco, né? Perdeu o gol nos acréscimos, poderia ter sido aí o gol de empate. E aí, como é que ele foi? Atuação discreta, mas com imensa dificuldade para apoiar. No momento em que ele perde o gol a 48, o jogo foi até 53, ele estava ali já aquele negócio de todo mundo lá para ver o que acontece e tal, e o Vilela meteu uma cavada bonita para ele, lance parecido àquele que originou o gol da equipe da própria Ferroviária, só que ele estava de costas, aí faltou, né? Aquele cacuete a mais de atacante e tal, ele virou e bateu, o goleiro vinha saindo, ele estava de costas, na virada o goleiro abafou e o Guarani perdeu a possibilidade de empatar a partida. Conceito regular também. Dupla de zaga, a dupla de zaga titular é o Lucão e o Castan, mas o Castan não jogou, suspenso, então Alan Santos, que veio do Vitória, hoje formou a dupla com o Lucão. Então a pergunta é, na cavada dada no lance do gol, na cavada que dá em cima do 3 do Lucão, né? Lucão, jogador da Ferroviária dá uma cavada, encobre Lucão. E aí o João Veras entra com tudo. Tinha outro que estava acompanhando, que eu não me lembro quem é. Mas enfim, se a dupla de defesa teve culpa no gol, Tigrão, e aí o conceito? Eu acho que teve. Teve desde o início, da origem da jogada, quando o Tony Anderson arranca, dá o drible da vaca no Anderson, aí o Lucão vem, é envolvido na cavada, e quem fecha de quadro zagueiro é o Titi. Ficam Titi e Alan Santos em linha. Ele é que está um mais adiantado, partindo para o confronto direto com o João Veras, e um na sobra. Quando você fica em linha e o armador que vem com a bola lança entre os dois, até que eles se viram, o cara que vem de frente, o atacante, já passou. Foi exatamente isso que aconteceu. O João Veras entra
exatamente no meio do Alan Santos e do Titi, e o Lucão já tinha ficado. Então acho que a defesa falhou sim no lance do gol. Fora isso, deu conta do recado, mas foi uma falha comprometedora. Então, para o miolo de zaga, Lucão e Alan Santos, e para o Titi, que estava no lance, e também não teve a percepção de que estava na mesma linha de marcação que o Alan Santos, já passo aqui o conceito dos 3 numa passada de régua só. Conceito ruim para os 3 pelo gol que o Guarani sofreu. Já incluído nesse combo, portanto, o Titi, que é zagueiro, menino da base, hoje jogou de lateral esquerdo, porque o Jamerson... E ele é canhoto, viu, Edu? Ele é canhoto, né? Ele é um canhoto nato, ele quebrou o galho, fechou a linha por ali, não pode ser responsabilizado, foi para uma baita de uma fogueira, é só um menino, estava disputando Taça São Paulo aí, vem de uma contusão grave, vem de cirurgia no joelho, então não adianta tentar jogar a responsabilidade para um garoto nessas circunstâncias. A única coisa que eu descrevo aqui é que ele estava no lance do gol, mas também o Lucão, quando saiu, teria que ter matado, né? O Anderson, quando toma o drible da vaca, também foi sem convicção nenhuma, então um erro coletivo. Não é um erro do Titi, ou do Alan Santos, ou do Lucão, ou do Anderson, que é o cara que deu o primeiro combate, foi driblado bizonhamente. Não, erro coletivo de marcação, de posicionamento, originou o gol da Ferroviária. Olha, só registrando que o Titi, ele foi o primeiro jogo no profissional dele esse ano, mas ano passado ele já jogou 7 partidas no profissional. Então foi a 8ª partida do Titi no profissional do Guarani, tá? Volantes, Matheus Barbosa e Richard Rios. A diferença é que o Rios jogou o tempo todo, voltando, né? Não jogou contra o São Bernardo. E o Matheus Barbosa jogou até 25 do segundo tempo. Então, Rios, lutando como sempre, deu uma pancada violenta, um chute portentoso de fora da área naquele estilo dele, e o Saulo fez uma defesa excepcional. Só que nessa hora, o comando da Bandeirantes estava exatamente no jogo da Ponte. Então nós não temos a descrição do lance. Senão, fatalmente, esta teria sido a defesa do jogo. E foi no segundo tempo, e foi exatamente no momento onde o Guarani estava melhor dentro da partida e muito próximo de fazer o seu primeiro gol, nos momentos que antecederam as mudanças do Moser, que trouxeram o time muito para trás, recuaram demais o time, né? Então o Richard, que jogou o tempo todo, um conceito regular, o Matheus Barbosa, um conceito regular também enquanto esteve em campo, e o Vilela, que entrou no lugar exatamente do Matheus Barbosa, ele entrou ali já no adiantado da hora, acho que 23 também, né? E, lógico, tentou fechar as linhas, mas aí a estratégia do treinador foi colocar um volante mais defensivo, né? Foi tirar um meia e colocar um outro volante, tirou o Isaac, botou o Anderson e foi puxando o time para trás. E terminou, sim, com 4 zagueiros, porque o Alvarino é zagueiro, o Lucão é zagueiro, Alan Santos é zagueiro, Titi é zagueiro. É bem verdade que o Alvarinho e o Titi quebrando o galho improvisados, um na lateral direita e o outro na lateral esquerda. Mas aí encheu o time de volantes, tirou os 2 meias, que aliás ele já tinha feito também contra o São Bento, só que lá ele ganhava o jogo e a bola não corria pela tempestade, exatamente há uma semana atrás. O gramado não oferecia condição, mas lá em Sorocaba também ele fez isso. E trouxe o São Bento para cima. Só que como a dificuldade para jogar estava muito grande, o Guarani administrou e ganhou o jogo, há uma semana atrás. Hoje, ele usou a mesma estratégia empatando em 0-0. Só que o gramado oferecia condições e ele acabou tomando o gol, lamentavelmente, para o Vilela, que entrou aí no lugar do Matheus Barbosa, também um conceito regular. Vamos ao Giovanni Augusto, que jogou até 25 segundo tempo, até esqueci, porque ele cobrou um escanteio no primeiro tempo e o Alan Santos de cabeça colocou no travessão, né? Esqueci de falar na hora do Alan Santos, zagueiro hoje, fazendo a dupla com o Lucão,
que ele cabeceou uma no travessão, cobrança de Giovanni Augusto. Lembrei aqui, agora chegou o Giovanni Augusto. E também teve uma conclusão que você comentou do Giovanni Augusto. Vamos lá, como é que foi o 10 do Guarani, que tem contrato até a final do Paulistão, ô Tigrão? Ele deu um belíssimo chute no primeiro tempo, com curva, estava batido o Saulo, mas a bola fez aquela curva, sabe, Edu? Bate com o lado de dentro do pé, que ela sai e volta lá no cantinho, na bochecha da rede, e ela fez o movimento de voltar, voltou, mas não o suficiente para entrar, passou raspando e o Saulo só torceu. Boa finalização do Giovanni Augusto, mas não gostei da mobilidade dele hoje, da movimentação. Achei que foi presa fácil de marcação e sempre perigoso, como sempre na bola parada, como por exemplo nesse lance, onde ele bate o escanteio e o Alan Santos bota a bola no travessão da equipe da Ferroviária. Mas uma atuação, fora lances isolados, discreta hoje do Giovanni Augusto, conceito regular. Bom, Isaac, você vai falar do Wenderson e do Isaac, porque o Isaac saiu no intervalo, entrou o Wenderson. Então, um tempo cada um, Isaac e o Wenderson. Eu não teria feito essa alteração. E quando você tira um armador, um meio atacante, e coloca um volante, você clarissimamente sinaliza para o adversário que você vai querer garantir o resultado. Apesar do Guarani ter vivido um bom momento, mesmo com esta primeira alteração no primeiro tempo, aliás, no segundo tempo, momento em que eu chamava atenção aqui de que o Guarani estava mandando no jogo e que a Ferroviária tinha dado uma arriada física, e o Elano percebeu e trocou também no atacado, João Veras, Rafael Costa, Matheus Lucas, Tony Anderson. Ele deu uma oxigenada e a Ferroviária voltou para o jogo. Só que, depois que outras mexidas aconteceram no Guarani, com a saída do Bruno José, que era o cara que levava mais perigo pelo lado direito, aí o Guarani veio todo para trás. Então, de um panorama de segundo tempo, até pelo menos 30 minutos, onde o Guarani era melhor, houve uma nova inversão de papéis e aí a Ferroviária voltou a pressionar e acabou achando o gol no final. Então, o Isaac, um conceito regular, e o Wenderson, que entrou no lugar dele, participou do lance do gol da Ferroviária. Ele vai com o pé mole, ele vai sem convicção, ele vai assim por ir, sabe, para cumprir a obrigação, em cima do Tony Anderson, que dá a impressão que não vai chegar em nenhuma. Dá a impressão que ele vai cair, ele é meio desengonçado, ele é meio assim, engraçado até a postura dele. Parece meio uma silhueta mais avantajada, mas é um canhoto, protege com o corpo e tal. Ele partiu de frente e o Wenderson vem com o pé mole. Não vem para matar o lance, ou a bola ou o balinho, ou a bola ou o jogador. Ele não podia tomar o drible que tomou e deixar o Tony Anderson progredir com a bola e fazer a assistência. Então, regular para Isaac e ruim para o Wenderson, especialmente por esse lance que ele poderia ter resolvido a parada e não resolveu na origem do lance que deu, claro, a vitória que resultou em gol e significou a vitória da equipe da Ferroviária. Bruno José, olha, quando ele foi substituído aqui no Brinco contra o São Bernardo, a torcida vaiou Mozart, né? E hoje, de novo, o Bruno José foi substituído, a 25 segundo tempo, entrou o Rafael, e no segundo tempo, 2 oportunidades. Teve aí o Bruno José, você comentando aí, logo no comecinho do jogo, também teve um lance dele, linha de fundo, que ele acabou cruzando, talvez, quer dizer, cruzou para o goleiro, cruzou muito fechado, talvez se abrisse, seria melhor. Vamos lá, Tigrão, falando do Bruno José. Fez boa partida, Edu, e a menos que tenha pedido para sair, não deveria ter sido substituído. Conceito bom pelo lado do Guarani, o craque do jogo. E agora, então, mas aqui tá, agora Jênison e Nicolas Careca. O que me consta aqui é que o Nicolas Careca teria entrado no intervalo, teria entrado para o segundo tempo, tá? Então, no primeiro tempo, um Jênison, no segundo tempo, outro Nicolas Careca, foi 6 por meia dúzia, Tigrão? Eu diria a você que foi 3 por 3. Nossa. Tá?
Nem 6 dá para dar aí. O 6 por meia dúzia é porque é a mesma coisa, né? Mas foi 1/4 de dúzia por 1/4 de dúzia. Entendeu? Foi 3 por 1/4 de dúzia. Foi nem 6 por meia dúzia. O Gênison não jogou nada e o Nicolas Careca não disse por que entrou. Conceito ruim para os dois. A diferença é que o Gênison tem contrato até o final do Paulistão, está terminando. Tem mais 2 rodadas, depois troféu do interior. E o Nicolas Careca renovou, né? Renovou porque o Guarani tinha problema aí no ataque. Tem aquele menino lá que foi lá para a Coreia. Qual é o nome dele, Tigrão? Que foi para a Coreia, o atacante. Yuri Tanque. Yuri Tanque foi para a Coreia. Então o Guarani foi obrigado a renovar com o Nicolas Careca. Porque o outro atacante que chegou aí, a terceira passagem do Guarani, que é o Bruno Mendes. Bruno Mendes. É papo para a Série B, né? Ainda mais agora que o Guarani não tem mais chance de ir para o mata-mata, então... Bruno Mendes Então, realmente, o Guarani não sabe o que fazer com o Nicolas Careca, né? Deixa eu ver, renovou se o jogo fosse... Se o Guarani se classifica... Já está matematicamente fora. Mas se ele se classificasse para as quartas de final, e aí o adversário seria... provavelmente o São Paulo ou o Água Santa, né? Se o Guarani se classificasse, seria um dos dois. Provavelmente o São Paulo. Aí existia uma possibilidade do Bruno Mendes ser aproveitado, até porque o nome dele já está no bid. Mas agora, para jogar troféu do interior, né, torçamos para que o Guarani jogue o troféu do interior e não tenha nenhum problema com rebaixamento, né, Edu? A gente tem que torcer por isso. Mas o Guarani passou a ser ameaçado agora porque a Inter, que está com o mesmo número de pontos, recebe o Guarani no Limeirão, próxima rodada. O Ituano, que está atrás, tem um jogo a menos. Aliás, tem, nesse momento... 2. O Ituano tem 2 jogos a menos, né? Ele tem aquele que ele não realizou contra o São Bernardo, que vai ser quarta-feira de cinzas. E tem o jogo dessa rodada, que é com quem, Edu? Me ajuda aí. Não, tá aqui. O Ituano joga amanhã à noite, lá em Itu, Ituano e Santo André. E o jogo contra o São Bernardo é em Itu também. Pois é. É em Itu, então. O jogo adiado é em Itu. Sim. Que é da rodada passada. Isso. Vai ser quarta-feira. E qual a pontuação do Ituano? Deixa eu ver aqui. O Ituano, ele tem... o Ituano hoje é o último, né? 6 pontos. Agora ele tem 10. Então, mas quando ele tiver com 10 jogos realizados, ele pode estar com 12 pontos. Que ele vai fazer 2... Não estou dizendo que vai ganhar, e tomara que não ganhe. Mas se ele ganhar do Santo André amanhã e ganhar do São Bernardo, que é difícil. São Bernardo está ajustado. Mas se o Ituano ganhar dos 2 Santos aí, pela ordem, Santo André e São Bernardo, ele vai igualar a 10 jogos, exatamente como o Guarani tem hoje. E ele vai a 12. E se ele ganhar um e empatar o outro, ele encosta e fica com o mesmo número de jogos e mesmo número de pontos. 10 pontos em 10 jogos, junto com o Guarani. A Inter, que recebe o Guarani em casa, caso vença, bater na madeira aqui, vou bater na madeira de novo. Mas caso vença, ela vai a 13 e estaciona o Guarani em 10. Então, a parada complicou. E a Ferroviária, que está atrás, e aí está atrás mesmo, porque chegou a 8, e o Guarani já tem 10, mas a Ferroviária já era a carta fora do baralho, se o Guarani mantivesse o empate. E a Ferroviária ficaria com 5 e o Guarani com 11, com 2 jogos pela frente para os dois. Agora, quando o Guarani inventa de tomar esse gol por desatenção, por vacilo, a 46,5 do segundo tempo, ele reanima impressionantemente a Ferroviária. Então, torçamos para que o Guarani vá para o troféu do interior. Mas ele ainda tem problemas depois da rodada de hoje, dependendo do que acontecer até o fechamento dela, o Guarani tem problemas com o rebaixamento. Vamos lá,
Para finalizar contigo, o Mozart, daqui a pouco a coletiva do Hélio, hein? A Ponte venceu 3-1 a Santista de virada, agora ele perdeu a Araraquara 1-0 Ferroviária, tá? Mozart, o conceito dele e se você por acaso sabe qual é a multa rescisória caso o Guarani não queira continuar com o Mozart. Disse o Batista, que tem as suas fontes privilegiadas, e são 2 multas. Uma de 500 mil, caso ele venha a ser demitido no primeiro semestre. E mais uma de 500 mil por todo o segundo semestre. E se for demitido só no segundo semestre, aí uma multa de 500 mil. Então, tem 1 milhão de multa aí que pode virar 500 mil se ele for demitido antes do encerramento do contrato. Essa é a informação passada no ar publicamente pelo Carlos Batista. Mas se sair agora, quanto que paga? 1 milha. Nossa, 1 milhão. Porque é 500 por semestre. É isso aí. Nossa senhora. 500 porque nós estamos no primeiro semestre. E mais 500 porque o segundo ano não veio. Segundo semestre não veio. Ele teria que trabalhar todo o segundo semestre. Pô, mas quem que renovou esse contrato aí? Pô, não é possível, rapaz. Renovou foi o Guarani, né? Pois é, mas... O Moser inseriu essa cláusula aí junto com os seus procuradores, com os seus representantes. Ele inseriu essa cláusula aí, mas ele pediu para inserir, mas não botou revólver na cabeça de ninguém para assinar o contrato. A verdade é que o Guarani aceitou. E aceitou, tá aceito. Fazer o quê? Ele mora no Swiss Park, né? O cara chegar no Swiss Park e falar, vou ficar só mais um mês aqui. Não, coloca aí a multa no contrato, 1 milhão. Pô, brincadeira. E o moleque dele tá estudando em Campinas, né? Então, o cara falou, eu quero segurança. Vamos a família aí. Vamos amarrar isso aí, porque morar no Swiss Park e o moleque vai estudar numa escola boa? Nossa senhora. E a esposa gostou da cidade, do shopping, gostou de tudo. Se adaptou. Isso não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus. Quem disse foi o Moser, que a família dele está muito bem adaptada à cidade. Então agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro, não sei se o Guarani iria demitir o treinador faltando 2 jogos. Mas realmente a situação complicou. Eu até acho que não é o caso. Pode piorar mais do que está. Agora, depois que terminar, independentemente do que vai acontecer, a torcida vai aceitar o Moser na Série B do Campeonato Brasileiro. E mais uma coisa, viu, Edu? Para 2024, acabou o ranking. E a vaga para a Copa do Brasil, que nesse ano o Guarani está fora, mas aí não foi culpa do Guarani, aí foi culpa da federação, aí foi uma lambança das maiores aí dos últimos anos, e a vaga foi dada para o vice-campeão do Troféu do Interior, que é o Botafogo de Ribeirão. Então, esse ano, todos nós sabemos, foi para o sorteio com o Criciúma, que ele tinha um empate de ranking com o Criciúma, né? Ele tinha um empate em todos os critérios. E aí foi para o sorteio, perdeu no sorteio. Está fora da Copa do Brasil. Só que para o ano que vem, acabou o ranking. Acabou, não tem mais ranking nacional de clubes. Acabou. As vagas surgirão e darão a participação na Copa do Brasil pelos campeonatos regionais. Campeonatos regionais como o Campeonato Paulista. Agora, com essa campanha, quem é que vai para a Copa do Brasil? Vai o São Bernardo. Talvez vá... Quem mais? O Botafogo, estou falando para o ano que vem. Botafogo de Ribeirão, que está bem colocado, né? Que o Guarani, com essa campanha, agora ameaçado de rebaixamento, como é que ele vai cavar a sua vaga para a Copa do Brasil de 24, baseado na campanha do Campeonato Paulista, que está virando pó? 10 pontos em 10 jogos. Então vê o tamanho do prejuízo. Vê o tamanho da encrenca que o Guarani está se metendo, Eduardo. Bom, e o conceito do Mozart para finalizar, Tigrão? Ele escalou o que dava. Não contesto aqui a escalação de saída, não. Acho que nas mexidas ele puxou o time muito para trás e o mais doído de tudo.
no momento em que o Guarani estava melhor dentro da partida. Então não posso poupá-lo hoje. Conceito ruim dele e dos seus comandados, mas ele não é o único responsável. E, Edu, vamos lá, né? Como é que fica agora? O que é que vai fazer o Moser? Ele continua? Ele não teve 2 jogadores importantíssimos hoje. A ala esquerda da defesa inteira, que é o Castan e o Jamerson. Ele teve que improvisar. E mais, no treinamento a pronto, ele perdeu o lateral esquerdo reserva, né? Que já estava escalado para a partida. Então, as coisas quando começam a desencaixar, é um problema muito sério, muitíssimo sério. Então nós vamos responsabilizar o Moser. É complicado. Hoje, o lateral esquerdo, no lugar do Jamerson, seria o Mike. Mas o Mike se contundiu. Ele e o Kozlinski, no último treinamento. Ambos estariam escalados. Então, de saída na escalação, pelos desfalques e pela fatalidade de ter perdido o lateral esquerdo titular, por cartão, por expulsão, e ter perdido o lateral direito, o lateral esquerdo reserva, por contusão no último treino, não dá para a gente responsabilizar o treinador. Mas nas mexidas hoje, eu acho que ele foi medroso. Eu acho que ele puxou o time totalmente para trás, contra uma Ferroviária que estava com a guarda baixa, estava knockdown pedindo o nocaute, aí o Elano oxigenou, botou jogadores ofensivos, botou esse Tony Anderson que fez a diferença, e em cima do excessivo recuo do Guarani, depois de 25, 30 minutos do segundo tempo, até quando a equipe estava bem, mas depois recua demais, e recua depois das mexidas, aí comprometeu. E aí eu tenho que meter um conceito ruim para o Moser. E eu estou vendo aqui, Edu, para encerrar, sim, em Nova Lima, 6 minutos e 23 segundos do primeiro tempo, Cruzeiro e Vila Nova, de Nova Lima. Sabe quem que é o número 5 do Cruzeiro? E jogando com as 5 mais de lateral direito ou não? O Alisson. Alisson. Mas não tô vendo o jogo não, foi no cacuete, né? Essa foi no cacuete que você... Pode botar ele, tá de lateral direito, entrou na última partida contra o América, o placar foi 1-1, eu tava vendo o jogo também, o lateral direito se contundiu, o Alisson tava no banco, entrou de lateral direito. Agradou e hoje é mantido como titular, mas na lateral direita, e jogando com a camisa número 5. O Alisson, aquele que deu o pinote e roeu a corda e saiu porque a lei permite, mas se é legal pela falta de pagamento de fundo de garantia e salários, não é moral. E ele foi desleal e muito ingrato com a Ponte. Por quê? Quando veio para a Ponte, ele era um ilustre desconhecido, era um famoso anônimo, quando veio para a Ponte, e acabou pela Ponte se projetando. Acabou através da Ponte mostrando o seu trabalho. E aí, numa falha administrativa, num vacilo, ou numa falta de recursos, ou sei lá mais o que, a Ponte acabou bobeando e ele ganhou, na moral, a sua liberação e assinou com o Cruzeiro e está jogando agora aí contra o Vila Nova de Nova Lima. Ele veio lá daquele time que é o Roger, o treinador, né? Isso, aquele é o Atletique de São João del Rei. Atletique de São João del Rei. Isso. Sabe quem que conhecia o Alisson lá? Só o papai dele e a mamãe dele. Agora, veio para a Ponte, veio para a Vitrine, e aí, no dito popular, ele não cometeu nenhuma ilegalidade, mas ele foi ingrato. No dito popular, ele cuspiu no prato que comeu. Está jogando agora pelo Cruzeiro e está ele com a bola agora arrancando pelo lado direito como ala, jogando improvisado como lateral direito.
Tigrão, para você então, um grande abraço, bom descanso, bom carnaval, Tigrão, até quarta de cinzas. Até lá, Edu, se Deus quiser. Um abraço a você e também um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Muito obrigado. Quarta-feira que tem Ponte Primavera, né? 19h30, Ponte Primavera. Vamos lá, então. Olha, um rápido pronunciamento do técnico Mozart, do Guarani. Vamos lá. Aqui, Ferroviária 1, Guarani 0. Mozart vai falar. Bom, vamos lá. Jogo difícil, assim. No primeiro tempo criamos algumas situações, principalmente a bola na trave com o Ala. Não fizemos um grande primeiro tempo, muitos erros técnicos, assim, e não conseguimos pressionar mais alto. No segundo tempo achei que melhorou um pouco. Tivemos algumas situações melhores, assim, tivemos um pouco mais de controle, um pouco mais de posse. Infelizmente tomamos um gol aos 47 minutos, assim, né, com 5 jogadores atrás da linha da bola, foi um contra do contra, né, que nós poderíamos ter terminado a jogada no ataque, acabamos concedendo o contra-ataque para a Ferroviária, e mesmo com 5 jogadores atrás da linha da bola, perdemos 2 duelos. O Torianos fez uma jogada importante também. É muito mérito do adversário que tirou da cartola assim, uma jogada importante. E acabamos perdendo um jogo que ele se caminhava para o 0-0, assim, que na minha opinião era o resultado mais justo. Assim, né? Infelizmente perdemos novamente. Agora é tentar pontuar contra a Inter de Limeira. Não tem muito o que explicar, não. Tem a semana para principalmente descansar, recuperar os jogadores que estão mais desgastados e criar uma atmosfera de final em Limeira, até porque eles também estão pressionados. É isso. Tá bom, essa é a fala do Mozart, depois de Ferroviária 1, Guarani 0. Amigos, agora trocando agora o chip aqui, vamos falar um pouquinho da Ponte, tem a coletiva do Hélio, a participação do CH e também do Greg Zorzini no nosso quadro aqui, a defesa do jogo, o craque do jogo, a opinião deles. Olha, antes, porém, contudo, vamos aqui à narração do terceiro gol. A Bandeirantes transmitiu na íntegra a virada da Ponte 3-1 para cima da Santista, o Caio Mancha. A 32 minutos do primeiro tempo, 1-0 Santista. Pablo Diego empata a 44 do primeiro tempo. A Ponte vira com Pablo Diego a 10 do segundo tempo. E aos 36 minutos, a Ponte decretava o placar, assim narrado pelo amigo Batista. É bola! Matheus Jesus enfiou para Leonardo, que vai fazer pé direito, bateu, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 36 minutos, passado o segundo tempo. De pé em pé, entrada da área, Elvis bateu Jesus, enfiou para Leonardo, na área deu uma paulada, mandou a bola no fundo do gol da Santista, ela bateu lá dentro e fez o golaço, Leonardo para levantar a nação alvinegra no majestoso, Leonardo para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, essa paixão que não tem limites, de pai para filho, de avô para neto, a paixão que passa de geração em geração, a torcida faz a festa no majestoso, Leonardo, criado no aço da base da macaca para fazer o terceiro, Leonardo, camisa 5, ele, o autor do gol, amplia no majestoso de virada,
Ponte Preta 3, Santista 1. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Olha, o público no Moisés foi de 6.079, renda 77.920, 6.079, repetindo aqui, o público foi a 4ª vitória seguida da Ponte. A Ponte que no Majestoso dos jogos aqui só empatou com o Juventus 2-2. Os demais a Ponte venceu. E na semana que vem o Hélio está completando 1 ano de Ponte e o Hélio dos Anjos vai falar a coletiva do Hélio. Olha, para mim ela ficou mais difícil em função de um erro nosso, né, ruim. Você não encaixa uma marcação na zona de grande área e o homem que toca a bola e para receber na frente é perseguido. Eu não gostei, eu acho que o adversário até aquele momento tinha sido... o jogo estava sendo comandado absolutamente por nós. Eu acho que só faltava aquela bola para entrar, aquela bola da qualidade, né, dos meus jogadores. E acabamos logo em seguida fazendo o empate de uma forma muito, muito positiva. Eu fiz um trabalho tático quinta-feira e eu comecei o trabalho tático usando o Pablo pela direita. E eu achei que Jesus, Naldi e Matheus não conseguiram posicionar do jeito que eu queria. Só que o Pablo sente muito melhor nos últimos anos, ele jogou muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Só que eu tinha dele no lado direito esse facão, essa diagonal, que ele é absoluto pela força que ele tem. E nós fizemos um trabalho tático ontem pela manhã, aí eu reposicionei a equipe, joguei o Gé para dentro do quadro zagueiro, joguei o Pablo para a esquerda e joguei o Jesus nessa zona que o Jesus é absoluto, que é entre os dois volantes, ou então entre um volante, um beirada e um lateral esquerdo. Nesse triângulo, o Jesus posiciona muito bem. Podíamos ter aprovado isso no primeiro tempo, porque o Jesus ficou muito livre, o 8 ficou posicionado do lado direito deles e o 5 começou a procurar o Elvis individual. E o Jesus teve muita chance da gente usar o Jesus. Não usamos, mas usamos bem o Mailton, né? Mas a última bola não estava legal. E o Sérgio, inteligentemente, ele viu no próprio primeiro tempo que ele tinha que, o 5 tinha que posicionar do lado do Jesus e o 8 ficar com o Elvis, né? E aí começaram a criar algumas dificuldades. Nós erramos, mas logo em seguida também, como eu fizemos o gol de empate numa jogada absoluta, de muita qualidade. Esse passe do Jesus por dentro e a diagonal do Pablo, o Pablo deu um calor muito grande do lado, muito grande. Ele já dominava saindo do lateral. Como o volante estava preocupado muito com o Elvis, ele já caía dentro do central. E ele foi um jogador fundamental para nós, porque o primeiro tempo do Gé foi muito abaixo. Ele sabe disso, a cobrança foi muito forte aqui nele. O Gé está apresentando um pequeno probleminha, de umas dores, você entende? Mas não está acostumado de vir para o clube trabalhar. Que eu falei para ele, os meninos e quem joga futebol profissional já está acostumado com isso. Ele não está acostumado. Ele daqui a pouco o Gessé fala, não, você não foi lá, apresentou lá para fazer o tratamento? Era para mim fazer? Não era para você fazer, obrigado. Mas é o jogador. Eu tenho que saber que a vida dele hoje é totalmente diferente. A carga em cima dele é muito grande. Então, empatamos. E sabia que no segundo tempo a gente tinha todas as possibilidades de virar o jogo. E numa contra-ataque sensacional, que aí entrou o arrasto, né? E o Pablo acompanhando do lado oposto. Eu fiquei feliz porque foi um jogo de muita pegada, né? E tem algumas coisas que eu dei de exemplo do jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira eu joguei com um grupo, né, totalmente modificado. Só que o jogo de quarta-feira, o grupo modificado me ofereceu uma coisa que eu mostrei hoje na palestra de exemplos. Como exemplo, ó, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós não deixamos o adversário jogar, nós não fizemos. Vai falar no final da temporada que o time do Hélio dos Anjos faz muita falta, eu não quero saber disso. Você entende? Eu não quero saber. Eu quero saber de competir. Então, nosso time foi muito aguerrido nesse sentido, né? E mais do que nunca, o que me chamou a atenção, porque o jogo estava 3-1 e eu tive problema de reforçar o time, né? Claro, porque eu tive as contusões que você perde, tecnicamente, uma substituição, né?
E eu tive que ficar com 2 jogadores dentro de campo, porque eu já estava preocupado com eles, que era o Elvis e o Jesus. A partir do problema que eu tive que fazer Pira e o Eliel, o Elvis e o Jesus foram até, eu brinquei com eles, eu quero marcar pressão aos 85, né? E aí a gente roubou algumas bolas, foi muito legal nesse sentido, porque mais um jogo que nós terminamos fazendo pressão no adversário durante os 90 minutos. Quarta-feira os meninos fizeram isso. E a entrada do Eliel chamou também isso. O Eliel é um jogador muito agressivo na marcação, saída de bola do adversário. Tem alguns tópicos que a gente, muitas vezes o torcedor não vê, as pessoas não veem, mas teve tópicos interessantíssimos nessas 2 últimas vitórias. E um dos tópicos foi a força física do time no aspecto marcar adiantado, no aspecto competir mais. Eu achei que agora meu time começou a competir do jeito que eu gosto e do jeito que a Série A2 necessita. Eu leio vocês, né? Eu leio opinião, eu acho que isso é muito importante para mim. Nos jogos nossos aí, falaram muito, o time ganhou na qualidade do jogador. Eu nunca ganhei jogo na minha qualidade. Eu quero que as pessoas entendam, quem ganha jogo para mim é meus jogadores. Agora, quem perde o jogo sou eu. Então, a qualidade é isso. Eu quero qualidade do meu lado. E o Jesus foi uma pessoa muito... Eu devo muito, estou devendo o Jesus. Porque lá no final, na hora do pega para capaz, Jesus telefonou para mim e falou: professor, eu vou ficar com o Senhor. Eu vou ficar com o Senhor. Eu acho que o melhor para mim é ficar com o Senhor na Ponte Preta. É a 2. Aí vem aqueles que, né, administram a carreira, que não consegue dar uma chuteira pro jogador. Não falo Jesus, mas tem jogador da base minha que eu dei chuteira essa semana. Chuteira. Tá aí a coletiva do Hélio, né? Um trecho, um depoimento interessante. Ele deu chuteira para o jogador da base da Ponte. Tá aí o tio Hélio, né? Todo o seu comprometimento com a Ponte. Repito, completando 1 ano. Recebeu convite, não foi. Até do exterior não foi. Teve problema com o jogador. Ajudou a Ponte a contratar o Elvis, o Everton. Enfim, jogadores que ele ajudou e jogadores da base, né? Foram 19 jogadores que conviveram com o Hélio nesse 1 ano, jogadores que atuaram e alguns que ficaram no banco, não entraram ainda, mas são da base, que o Hélio acabou, então, chamando para o jogo, né? Participando. Vamos lá para o comentário. Ponte 3, Santista 1. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Oi, Edu. Boa tarde para você. Um grande abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Olha, Edu, uma vitória absolutamente merecida da Ponte, construída com organização. É verdade que a Santista saiu na frente, no momento de instabilidade defensiva, erros individuais do Mailton, na verdade, né? E o Thiago, no gol do Caio Mancha, mas a Ponte, durante todo o jogo, controlou a partida, não é? Mereceu o resultado, um jogo difícil, a Portuguesa Santista, um time muito organizado, bem dirigido pelo Sérgio Guedes, e a Ponte... ela conquista uma vitória gigantesca contra um time que estava aí na cola dela na classificação. Agora, com a vitória, a Ponte vai a 28 pontos, abre 6 da Santista, que fica com 22. O Novo Horizontino também perdeu, ficou com 22, e a Ponte garante matematicamente a sua passagem para a próxima fase. Não dá para discutir. O primeiro tempo o time estava um pouco ansioso, principalmente o ataque, o Jefferson um pouco ansioso, mas ainda no primeiro tempo o Pablo Diego entrou com bola e tudo, empatou o jogo em 1-1, e na segunda etapa, com alguns ajustes de posicionamento e principalmente com mais tranquilidade, Matheus Jesus, Elvis, Pablo Diego e Gé, o quarteto de ataque da Ponte, voltou mais arrumado, mais tranquilo, jogando de uma maneira mais próxima, e envolveu rapidamente a Portuguesa Santista, fazendo 3-1 no placar final da partida. Poderia ter sido mais, a Santista incomodou também, diga-se, não foi assim todo esse passeio no segundo tempo, teve até bola na trave da Ponte, mas de uma maneira geral, Edu, não dá para discutir. Não dá para discutir a vitória da Ponte, que se impôs dentro do campo, marcou avançado, como sempre faz, jogou pelos dois lados, jogou pelo lado esquerdo, jogou pelo lado direito, e o meio-campo, para mim, foi o ponto alto da partida, além do Pablo Diego, que fez 2 gols. Meio-campo com o Leonaldi, infelizmente o Ramon saiu machucado e o Mailton também. Esse é o ponto negativo do jogo.
mas o Amaralzinho entrou no segundo tempo bem, Guipira se movimentando, Eliel entrou bem, mas sem dúvida, a Ponte construiu um resultado e foi um teste muito grande, porque essa Santista é um time bem organizado. A Ponte não ganhou uma partida de qualquer equipe, ganhou do vice-líder e um time bem arrumado. Parabéns à Ponte e uma vitória absolutamente merecida do time bem dirigido do Hélio dos Anjos. Edu. 2 gols do Pablo Diego, outro gol foi do Leonardo, de virada, Ponte 3, Santista 1, público 6.079. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo. Olha, Edu, de volta aqui no Jogo Aberto, a Macaca que conquistou uma belíssima vitória, mostrando quem é a melhor da Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte fez um jogo muito convincente, jogando para cima a todo momento. Claro que em alguns momentos demonstrando um pouco de ansiedade, mas a Ponte jogou e convenceu. O trio Matheus Jesus, Elvis e Leonaldo funcionando, a volta do Pablo Diego trazendo solidez nesse ataque da Macaca ao lado do Gé, e sem dúvida nenhuma, Edu, a Ponte mereceu, venceu, assume a liderança e matematicamente já garante a sua vaga para a próxima fase da Série A2. Agora é dar sequência, é pensar na Copa do Brasil e a Série A2 continua. A Ponte na próxima partida precisa mostrar a mesma solidez defensiva e o mesmo poder de fogo do seu bom ataque, viu, Edu? Tá bom, mas segura, Glega, pera um pouquinho, segura, mais uma perguntinha para você aqui. CH, na sua opinião, qual foi o craque do jogo, CH, e o craque do jogo? Edu, o craque do jogo para mim é Pablo Diego, com 2 gols na partida. Outros jogaram bem. Matheus Jesus, gostei do Jefferson no segundo tempo, mas Pablo Diego, o craque da Ponte, o craque do jogo, Edu. Oi, Zorzinho. Kleger Zorzinho, o craque do jogo. Edu, pra mim o craque do jogo é Pablo Diego, que fez os 2 golaços da Macaca, Edu. Sim, Pablo Diego, portanto, na opinião de vocês, o craque do jogo, tá? Agora, ô Zorzinho, para encerrar mesmo, eu quero saber qual foi a defesa do jogo. Vamos forçar um pouco a memória aí, você lembra, Zorzinho? A defesa do jogo, pra mim, Edu, foi naquela batida do Caio Mancha, que o Kaique França ali no finalzinho fez um milagre numa belíssima defesa de pontinha dos dedos, Edu. E pra você, CH, a defesa do jogo? Ah, Edu, na defesa do jogo eu acompanho o relator. Eu penso como o Gleger, acompanhando o relator, concordo com o especialista. Então, 41, segundo tempo, já estava 3-1, mas se não for assim, não é Ponte Preta, né? A Ponte não sabe ganhar, assim, dar uma folga pro torcedor, tranquilizar, né? No final, rapaz, a Santista apertou e lá no gol da Fepasa, o Caio Mancha, que é um dos artilheiros da Série A. Aliás, é o artilheiro, porque ele marcou hoje no Majestoso, tá com 7 agora, e o Gé não fez hoje. Então, o Caio Mancha é o artilheiro da Série A2. E aí, a 41, olha o Caio Mancha, ele chutou, mas pra você ter uma ideia, foi da marca penal, só que em vez de ser na marca do pênalti, um pouquinho aqui, você de frente pro gol, foi mais um pouquinho pro lado direito. Rapaz, o cara me enche o pé nos pontinhos dos dedos. Vai, Kaique França, vai, Batistão. Cruzou na área, Matheus Silva, tirou de cabeça, voltou. Caio Mancha, pé direito, uma bomba! Kaique França! Uma paulada de perna direita dentro da área. Kaique França defendeu de maneira espetacular. Um tiro a queima-roupa. Kaique França, um milagre. É escanteio para a Briosa bater. Sim, essa foi a defesa do jogo e com isso estamos finalizando o nosso jogo aberto. Olha, o Kaique França pegou uma também. Tava 1-0 o Santista, hein? O gol foi a 32 do primeiro tempo. A 35, o Gé de cabeça no cantinho, rapaz. O goleiro fez uma bela defesa Santista. Uma bela defesa. Aí a Santista me desce. Primeiro tempo, hein? Gol de entrada. E o tal de Pedro Felipe, mas fica cara a cara. Kaique França salvou com os pés. Foi lá e cá. Esse momento a Ponte perdeu o primeiro, seria o empate. A Santista perdeu para ele ser 2-0, tá? É isso aí. Olha, o Pablo Diego, eleito o craque do jogo com 2 gols, pelos 2 gols que fez, mas o Matheus Jesus, ele participou de 2 assistências. Foi o Matheus Jesus que dá o passe para o Pablo Diego.
e empataram a 44 do primeiro tempo, para a Ponte não virar com desvantagem no marcador, diriam os antigos. E deixa eu ver aqui, se quer ver, foi no segundo. Não, foi no terceiro gol. Elvis para Matheus Jesus serve a Leonaldi para fazer 3-1. E um detalhe, Matheus Jesus também chutou uma no travessão, chute clássico, antes da Ponte marcar 3-1. Tava 2-1 no travessão, um chute colocado, no gol de entrada. Olha, Matheus Jesus, um bolão. Meus amigos, final do nosso jogo aberto, hoje aqui rodada dupla, Ponte 3, Santista 1 e Ferroviária 1, Guarani 0, tá bom? O Batista transmitiu na íntegra o jogo da Ponte com a Santista, o Boris entrou no intervalo e o Boris, assim que terminou majestoso, o Boris assumiu transmitindo aí o final da partida e narrando aí o gol da Ferroviária, que tira o Guarani da próxima fase. O Guarani agora tem que lutar contra o rebaixamento e se não for rebaixado, o Guarani vai para o troféu do interior. Então, em termos de classificação para as quartas de final, não tem mais nenhuma possibilidade, porque o Água Santa ganhou da Inter em Limeira 1-0. O Guarani não consegue chegar aí, pelo menos ser segundo colocado no seu grupo. E a Ponte, 28 pontos, ganha da Santista, que tem 22, abre 6 pontos, é concorrente direto. E o Novo Horizontino, conforme disse aí o CH, perdeu para o Oeste em Itápolis hoje, perdeu em Barueri, né? Hoje cedo. Todo sábado cedo tem um jogo da Série A2. Oeste 1, Novo Horizontino 0. Com isso, então, a Ponte, 6 pontos da Santista e do Novo Horizontino, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Dreyer. Em nome de todos, é o Edu que agradece. Muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp, no YouTube, no AM 1170, no FM 85,7 para Campinas, faixa estendida, e Ribeirão Preto 85,3, tá bom? Muito obrigado. Na quarta que tem, agora tem quarta de cinzas, né? Tem o jogo da Ponte. Deixa eu ver aqui, quarta de cinzas é Ponte e Primavera, 19h30, tá bom? Então na quarta eu volto. Se Deus quiser. Sente